Te entrega 19 99788 3821 no telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 5 da tarde, mais 10 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Salve, salve você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Excelente tarde de domingo, jogo tenso daqui a pouquinho. Tem Derby 208, Estádio Moisés Lucarelli e os canais Futebol Interior transmitindo o jogo para você com toda a nossa equipe. Domingão hoje, 20 de outubro de 2024. Muito bom ter você aqui na tela dos canais Futebol Interior, também no nosso canal de áudio e pela Valinhos FM em 87.9. Vamos juntos, Futebol Interior para você, trazendo o Derby 208. Duas equipes que começam o jogo na zona do rebaixamento. O Guarani, lanterna do campeonato, a Ponte abrindo a zona. É claro que quando o juiz apitar o começo do jogo, a Ponte sai da zona do rebaixamento, porque aí ela vai a 36 pontos, né? E fica na frente do CRB do Botafogo. Só que, detalhe, o Botafogo ainda joga nesta noite de domingo. É aquele jogo da fome com a vontade de comer. O jogo dos desesperados, é vida ou morte. Para Guarani, para Ponte Preta, para Ponte Preta, para Guarani. Transmissão dos canais Futebol Interior para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. Faça seu pedido também pelo WhatsApp 99788 3821. Chamou, pediu, chegou. O derby começa às 6h30, lá para as 8h30 termina. Seu time ganhou, perdeu, empatou o derby, não tem problema, peça uma pizza, porque a semana só tá começando. Conosco também Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre a toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Sua marca em destaque aqui nas transmissões do Futebol Interior ainda em 2024, tá? Fale com a gente pelo zap 19 98989 3526 ou chama no zap. Chame no zap 98989 3526. Faça um bom negócio. São 5 da tarde mais 12 minutos. 5 da tarde mais 12 minutos. Estamos tensos. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, aqui nos canais Futebol Interior, com Elcio Paiola na direção executiva, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral também tenso demais, doutor Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo dele, o nosso titular, o Felipe Marques, é nosso e ninguém tasca, só que não. Conosco na Rádio Valinhos FM 87,9, o Wagner Faneco, que é o presidente. Aquele abraço para você, Wagner. A equipe técnica da Mayla Siqueira e do Felipe Carvalho.
toda a rapaziada em 87,9. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Eu sou o Marcelo Corsato, que prazer estar com você por aqui nesse domingão. Carlos Corsato vai narrar o jogo. O Wendel Coral, repórter da Ponte Preta aqui no estúdio. No estúdio conosco também o Albert Cavalcante. Vai falar muito do Guarani. E no palco do jogo, o nosso enviado especial, o PL Pedrolino, ele que vai trazer tudo que está acontecendo lá no Majestoso, chegada da torcida, como é que tá aí o público, enfim, vai trazer detalhes ao vivo lá do estádio Moisés Lucarelli. E também chegada das equipes, né? Por volta de 5h15, mais ou menos, as duas equipes já devem estar aí lá no estádio Moisés Lucarelli. São 5 da tarde mais 13 minutos. 5 da tarde mais 13 minutos. E agora vamos girar a nossa equipe para trazer todas as informações da Ponte Preta. Jogo de vida ou morte para Ponte Preta também. 32ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. O repórter Futebol Interior está na área. Wendel Coral. Fala, Coral, grande abraço, muito boa tarde. Outro abraço para você, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Chegamos a mais um capítulo dessa rivalidade centenária. Chegamos então ao 208º jogo na história entre Ponte Preta e Guarani. Derby que promete e muito. E tô para dizer para você, viu, Marcelo, e os ouvintes que nos acompanham, que nem o melhor roteirista do mundo tinha programado um derby para as atuais circunstâncias das duas equipes, como estamos no presente momento. Guarani, o Albert vai falar daqui a pouco, é o lanterna e pouca chance de se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a Ponte que chega para o Clássico Campineiro na zona de rebaixamento. Isso porque na abertura da 32ª rodada, a Chapecoense surpreendeu. Venceu o Santos na Arena Condá pelo placar de 3-2 e na sexta-feira de virada, com um jogador a mais, o CRB bateu o Brusque e com isso deixa a Ponte agora na 17ª posição com 35 pontos. Macaca tem um a menos do que o Botafogo. Hoje o primeiro time fora da degola com 36 e joga hoje à noite contra o Sport na Ilha do Retiro. A Ponte do técnico Nelson Batista que chega para o derby um tanto quanto modificada. São duas ausências confirmadas. Primeiro, a do volante Emerson Santos, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E a segunda, que preocupa bastante o torcedor porto-pretano, é a ausência do goleiro Pedro Rocha, que teve na sexta-feira a suspensão imposta pelo STJD de 4 jogos, mantida por conta da expulsão que ele teve no jogo contra o Sport. Portanto, na vaga de Pedro Rocha, Luan Ribeiro deve ser o escolhido. E no meio-campo, mais uma dúvida para o técnico Nelson Batista. A se confirmar na escalação inicial da Ponte Preta, as informações iniciais dão conta de que Gé será titular. O atacante não entra em campo desde o dia 30 de agosto no jogo contra o Santos. De lá pra cá, quase 2 meses, teve uma lesão grave de grau 2 no músculo adutor da coxa, está recuperado. Deve completar o ataque com Gabriel Novaes. E aí a dúvida se é Iago Dias ou Everton Brito. Mas ao que tudo indica, Gé no time titular. Daqui a pouco a escalação oficial da Macaca, Marcelo. Muito bem, tá então as primeiras da Ponte Preta já, até antes da escalação oficial. Eu quero o provável time da Ponte Preta, viu, Coral? Vai preparando o provável time da Ponte aí. E agora vamos falar do lado verde e branco de Campinas. Ele traz pra gente todas as informações do Bugrão. Albert Cavalcante. Fala, Albert Cavalcante, grande abraço, boa tarde, seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Boa tarde, Marcelo Corsato, e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9. É isso mesmo, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. O Guarani que está na última colocação do Campeonato Brasileiro e um jogo importantíssimo para a vida do Guarani no Campeonato Brasileiro. Virtualmente, o Guarani é a primeira equipe que está rebaixada. Claro, tudo depende dessa partida, do Derby 208. O Guarani que há 15 anos, dia 20 de junho de 2009, o Guarani não vence a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Na época, Kaique fez o gol da vitória a 1 minuto de jogo. Ou exatamente 5.600 dias que o Guarani não vence a Ponte Preta fora de seus domínios. E o Guarani tentando de todas as formas conseguir aí os 3 pontos. O Guarani saiu essa semana, o Guarani fez sua preparação em Itu, onde o Guarani ficou de quarta e voltou no dia de ontem, né?
onde o Guarani fez a sua preparação. O Guarani foi para o Otto Hotel Resort, isso mesmo. O Guarani que, né, entre preparação, né, dos campeonatos e também para o derby, assim como no derby do primeiro turno, o Guarani saiu de Campinas. Mas, claro, né, se preparação ganhasse o jogo, o Guarani não estaria nessa situação. E, dito isso, o Guarani vem com duas novidades, né, entre aspas, pois Luan Dias, suspenso, né, da última partida na vitória, o Guarani venceu o CRB por 2-1, deu essa sobrevida. Luan Dias está de volta, vira opção para o técnico Alan Al, assim como o lateral esquerdo Emerson também suspenso pelo segundo cartão amarelo. Agora existe aí a dúvida do técnico Alan Al. Emerson joga ou Jefferson na lateral esquerda, o Corsato? Muito bem, também prepara aí o provável time do Guarani, daqui a pouquinho eu vou pedir o provável da Ponte, provável do Guarani, mas agora vamos com o destaque dele que vai narrar o jogo, ele que vai trazer as emoções do Derby 208, aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Carlos Corsato. Fala, mais feio que eu, grande abraço, boa tarde. E aí, cabeludo, como é que você tá? Tudo bem? Tô Rapaz, bem. parece que agora deu certo mesmo, velho. Cara, ó, tá vendo? Por isso que vou antes de trazer o meu destaque, vou deixar esse pensamento. Não desista, insista, você pode. Vide Marcelo Corsato, tá até arrepiado o cabelo dele, olha lá, ó. Tá até arrepiado o cabelo do menino, rapaz. Sensacional. E ó, hein? vou avisar os repórteres aqui que daqui a pouco nós vamos ter que trocar, tá? Porque como é que fica na tela? Então vocês vão ter que inverter, tá? Coral vai pra cá e o Albert vem pra cá, tá bom? Gosta de trocar, Corsato? Ah, o Coral, passa a batida esse negócio aí, vai, vamos lá. O Albert falou de números aqui, 5.000 e não sei quantos dias que o Guarani não vence a Ponte no Majestoso. E eu parei para dar uma pesquisada nos números, né? No Majestoso, não comando na Ponte, mas no Majestoso são 68 jogos entre Ponte Preta e Guarani. A Ponte venceu a maioria deles, 31, Guarani 17. Tivemos 20 empates. Agora, um número que me chama a atenção. Hoje, a Ponte Preta já divulgou, né, que todos os ingressos foram vendidos. Né? A capacidade de ingressos, informação que eu já havia recebido na semana passada, é que a Ponte Preta iria pedir 17 mil ingressos, que é a capacidade total do estádio Moisés Lucarelli. E a Ponte anunciou que todos os ingressos foram vendidos. Né? Então, se eles vão passar depois na catraca ou não, aí é um outro problema. Né? Mas vamos lá. Então, vamos esperar passar na catraca. Mas eu pesquisei e eu entendo que a torcida da Ponte, depois que começou esse negócio de derby com torcida única, parece que a torcida da Ponte gosta mais do derby com torcida única. Tem uns números aqui que são impressionantes, ó. Foram 17 jogos, né, depois que teve esse negócio de torcida única. Só que desses 17, 6 jogos foram sem torcida, em virtude da pandemia. Né? Então sobraram 11 jogos, 6 no Brinco de Ouro e 5 no estádio Moisés Lucarelli. No Brinco de Ouro, o total de público, 68.617. Lembre, você torcedor, que eu falei que foram 6 jogos no Brinco. No estádio Moisés Lucarelli, o público total, 71.697, só que em 5 jogos. Então o que eu tirei dessa média aí? De que a torcida da Ponte gostou mais, né, do derby com torcida única. Aí, para exemplificar aqui, no estádio do Guarani a média é de 11.453 torcedores. No estádio da Ponte, cada derby a média é de 14.338 torcedores. Isso significa que a Ponte vai vencer, que o Guarani vai vencer, que vai dar empate? Isso não significa nada. Eu estou dizendo só que a torcida da Ponte parece que gosta mais do derby com torcida única do que a torcida do Guarani. Só que tem um fator importante aí. Desses 17, né, o maior público foi no Guarani. Foi no campo do Guarani com 18 mil torcedores. Só que os 3 menores públicos também são no estádio do Guarani com torcida única. Mas é interessante esses números, né? E hoje a Ponte vai passar com o mesmo número de jogos, né? O número que der de torcedor, a Ponte vai passar ainda mais o Guarani, porque você vai ter que contar 6 jogos para o Guarani, 6 jogos para a Ponte, mas aí vai aumentar o número de torcedores da Ponte Preta, viu, Corsato? Expectativa grande para esse jogo, né? A Ponte não precisava estar nessa história. A Ponte, nós chegamos a fazer transmissão aqui, a Ponte estava a 7 pontos do primeiro time fora da zona da degola. Hoje a Ponte é o primeiro time na zona da degola. Não precisava, né? A Ponte, com a vitória do CRB nessa rodada aqui, a Ponte é a última colocada
no retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte só não faz um campeonato igual ao do Guarani, porque vocês vão lembrar que no ano passado, Ponte Preta e Guarani se enfrentam, o Guarani tinha 5 pontos, a Ponte tinha 15. Eram 10 pontos de vantagem de um para o outro. Hoje o Guarani tem 17, a Ponte tem 8. Então são 9 pontos de vantagem. Mas, cara, 8 pontos, né, de vantagem. Quase igual, né? A campanha da Ponte no segundo tempo, no segundo turno é horrorosa e tá fazendo com que a Ponte entre na zona da degola. Esses números de pontos que você falou, só pra porque eu fiquei em turno. dúvida. Segundo tá. turno. Segundo turno, porque o ano passado agora não disputou pra subir, pô. Sim, não, tô dizendo nesse ano, no primeiro jogo, quando o Ponte Preta e Guarani se enfrentaram, o Guarani tinha 5 pontos e a Ponte tinha 15. Então, o jogo é um horror, um circo dos horrores, né, como diz o Carlos Batista. Vamos falar a verdade. É o pior time do primeiro turno contra o pior time do segundo turno. Exatamente. Né? Os dois times têm uma defesa horrível. Os piores defesas, só não perdem pro Ituano, cara, que demitiu o técnico. Caiu. Finalmente, o técnico do Ituano caiu, velho. Só Dois serviu- técnicos já foram nessa rodada. O Luizinho Lopes também. Luiz Vieira. Só serviu Vieira. pra ganhar do Guarani. Ganhou da Ponte também. Só serviu pra ganhar do É Guarani. Lopes. Então é Lopes, desculpa. Luizinho, pronto. O sobrenome não importa muito. Rapidinho, já o Coral e o Albert com os prováveis times, porque a gente tem 6 minutos pra a gente saber o time oficial, né? Sim. Mas é o seguinte, vamos combinar, né? Que fase... Quer pedir agora os times até pra ir pro Não, intervalo? mas vou pedir. Antes até do intervalo. Que fase do futebol de Campinas, né? 2 times horríveis, tá? 2 times horríveis. E assim, vamos combinar aqui pro Guarani que não tá matematicamente, mas praticamente rebaixado, vai ser uma vitória se ele levar o adversário junto pra Série C, né? Então o Guarani hoje é franco favorito, mas se você pegar os 2 times, não dá um time de futebol titular, né? Porque o que tem de jogador ruim nos 2 times, olha, é um negócio, é uma grandeza. Os times não têm defesa, não tem meio campo, não tem ataque. Salva lá um ou outro, por exemplo. O Guarani tem um artilheiro do campeonato, ainda bem, né? O Caio Dantas tá sobrando aí nesse time do Guarani, porque tem 11 gols no campeonato. Porque, olha, vou falar uma coisa pra você. Hoje, assim, daqui a pouco a gente vai falar da parte técnica do jogo, mas eu não tenho expectativa nenhuma de um bom jogo hoje. Vide a campanha horrível dos 2 times. Copa do Brasil, na segunda semifinal, o Flamengo vai jogando com o Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, 0-0, primeiro jogo 1-0 Flamengo. Né? O Flamengo com esse resultado vai se classificando, lembrando que o Flamengo tem um jogador a menos. Bruno Henrique foi expulso no primeiro tempo. Ontem o Galo se classificou para a final ao empatar, né, com o Vasco da Gama pelo placar de 1-1. Já tinha vencido no jogo da ida, portanto o Atlético Mineiro espera o adversário, o Corinthians ou Flamengo. Por enquanto, Flamengo. O Wendel Coral, Bora! provável macaca, vai. Vamos lá então, Luan Ribeiro deve dar a vaga do goleiro Pedro Rocha, ao passo que Matheus Silva retorna de suspensão, mas deve começar a partida no banco de reservas. No meio-campo, Castro é o favorito para dar a vaga de Emerson Santos suspenso, e no ataque Gé deve entrar na vaga de Everton Brito. Portanto, a provável ponte de Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel. Emerson, Castro e Dodô no ataque. Iago Dias, Gabriel Novaes e Gé. Eu não gostei desse time que você falou, não. Vai, Albert Cavalcante, provável Guarani. O técnico Alan Al vai pro seu segundo derby, né? Em 2021, ele era técnico do Guarani na primeira fase do Campeonato Paulista, onde a Ponte Preta venceu no Moisés Lucarelli por 3-1. E ele foi demitido. Exatamente, ele passou para a segunda fase com o Mirassol, foi demitido após a derrota nos pênaltis para a equipe do Mirassol, né? Onde o Muralha ali acabou eliminando literalmente o Guarani. Lembrando que o Guarani no Moisés Lucarelli, meu amigo, em 10 jogos, né? Em 10 jogos, nesses últimos 10 jogos ou 15 anos, são exatamente aí 14 gols sofridos, né? E 3 gols marcados, com 6 derrotas e 4 empates. E um provável Guarani, né, do técnico Alan Al seria Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano, Emerson, Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Anderson Leite. Luan Dias no lugar do Estevão,
João Vitor, e ele, artilheiro do Guarani no Campeonato Brasileiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, Caio Dantas, o Corsato. Muito bem, 5 da tarde, mais 27 minutos, a gente vai pro primeiro intervalo, daqui a pouco o Carlos analisa aí também as prováveis formações, se os repórteres já tiverem também as equipes oficialmente escaladas, vão passar para você que tá ligado com a gente, tem o Pedro Lino também, quando tiver o Pedro Lino ok lá no estádio, o Felipe vai avisar, a gente vai acionar o Pedro Lino, vou falar da 32ª rodada da Série B, vamos falar da Série A também, vamos falar muito de derby, tem o Arthur Eugênio falando de derby também, vamos ter convidados aqui no nosso pré-jogo, tudo isso e muito mais, mas eu quero abraçar nossa audiência no YouTube, o Kaique Moura tá aqui, o Wilson Correia também, o Mário Fornazier, deixa eu ver quem mais tá aqui junto com a gente, a Ângela Maria, obrigado Ângela, o Carlos Lemos Matozinho, a Neucilo Gato, o Marcelo Borges, o Roberto Ferraz, o Eduardo Tolentino, grande Edu, um abraço pra você, meu querido, boa tarde amigos, boa transmissão a todos, obrigado Edu, aquele abraço pra você também. 5 da tarde, mais 28 minutos, primeiro intervalo aqui no nosso pré-derby, já o derby 208, com destaque aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Segura a onda, a gente volta já, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, com você aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. É o nosso pré-derby 208. Olha, eu tô tenso, você tá tenso, todo mundo acompanhando a gente. Você que tá no YouTube, já compartilha a nossa transmissão, dá um joinha lá, seja humilde, né? Ajuda aí a nossa transmissão a alcançar mais torcedores. Para quem gosta dos canais Futebol Interior, quem gosta de futebol, acompanha o derby, então se inscreva no nosso canal, lembrando que toda segunda-feira 9 da noite, tá? Para quem não sabe ainda, no YouTube Hora da Macaca, a gente tem
uma hora e meia para falar de Ponte Preta, tá? A dupla mais feia da internet brasileira no Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Eu tenho daqui a pouco os resultados aqui da 32ª rodada da Série B, lembrando que esse jogo da Ponte tem mais um jogo que é o do Botafogo, que também interessa a Ponte contra o Sport, e algumas surpresas aqui na rodada. Mas, por enquanto, meninos, nem Albert, nem o Wendel primeiro, nada de Ponte Preta oficial, né? Por enquanto, nada, Marcelo. Albert? Por enquanto, nada. Estamos no aguardo. Muito bem. É isso. Então, você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal se não está inscrito ainda. O Futebol Interior. Obrigado pela audiência. De repente, você que quer acompanhar a Hora da Macaca, Marcelo. YouTube Hora da Macaca. Vai, Coral. É que nos últimos derbys a gente presenciou uma assessoria deixando para outra, né? Por conta da escalação, a demora em divulgar. Lembro que nos últimos clássicos, um time deixava para o outro soltar primeiro. No que ajuda isso eu não sei, mas enfim, hoje aparentemente o filme vai se repetir. Vamos aguardar. Ô Felipe, eu falei uma coisa, mas eu acho que eu vou fazer outra, cara. A gente podia soltar as chegadas, né, dos times, antes até do Arthur Eugênio. Já, se o Felipe quiser já colocar aí, pode colocar o da Ponte primeiro, porque é a mandante, né? Você põe a Macaca e depois a gente coloca também o do Guarani. E aí o Albert, que tá mais por dentro do vídeo do Guarani, e o Carlos mais por dentro do vídeo da Ponte, fala aí. A Ponte é realmente a chegada, né? A do Guarani parece que é a saída do hotel, né, Albert? Então vamos lá. É isso. Aí os jogadores, a chegada da Ponte Preta já, agora, sim, o Pedro Lino, né? Que mandou as imagens aí. E é claro, a boa presença do torcedor ponte-pretano, enfim, para empurrar o time aí. E isso já é tradição no derby, tanto quando o derby é no Majestoso, como quando é no Brinco de Ouro, né, Carlos? Isso. O time chegou por volta de 5 horas da tarde, né? Aí você vê lá o staff da Ponte Preta chegando, preparador físico, os dois auxiliares, né? O Nenê Santana e o Edson Boara. O Edson Boara agora realmente faz parte aí desse time, né? Aí Sérgio Rafael, Risso, o outro ali eu não consegui identificar quem é. Não é o Heitor Roca? Joilson, parece que... Não sei, Marcelo. Ou o João Gabriel, né? Pode ser o João Gabriel que passou ali. O Castro. Aí... João Gabriel passando agora, Gabriel Novaes, Luiz Felipe, o Emerson, o Everton Brito. Escalação. Opa, então já com a imagem aí, Ramon Carvalho. Vamos escalar a Ponte Preta, Carlos, rapidinho, Wendel. Vamos lá então, a Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Nelsinho Batista, com Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Nilson Júnior, Joilson e João Gabriel, Castro, Emerson e Dodô, Iago Dias, Jé e Gabriel Novaes, o time que falamos há pouco aí na provável escalação, agora se confirmando, Marcelo. Definido escalado. Eu acertei quase todos, só errei no Castro e o Hudson. Eu bancava que seria a mesma zaga, que jogou a mesma zaga, e banquei que o Jé seria titular do time e que o Elvis estaria no banco de reservas. Muito bem, vai o Cavalcante, o Guarani. Minha Nossa Senhora. O goleiro Pegorari sofreu uma lesão no adutor esquerdo durante os treinamentos da semana e não se recuperou a tempo. E Anderson Leite, o volantão Anderson Leite, sentiu posterior direita no jogo contra o CRB e também encontra-se em tratamento no departamento médico. Nada ruim que não possa piorar. Mas peraí. No disso. Gol, eu acho que o Vladimir melhor do que o Pegorari. Não, pelo amor de Deus. Sequência, né? Mas tudo bem, até mesmo o critério que foi escolhido o Pegorari, né? Porque o Vladimir saiu por conta de suspensão, né? Não foi por conta de má apresentação. Até achei estranho, né? Que continuasse, que o Vladimir voltasse no lugar do Pegorari. Pois bem, definido e escalado o Guarani para o derby 208, nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, com Vladimir, Heitor e Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson. Não, peraí, não entendi. Heitor ou Pacheco? Os dois. Vai jogar o Heitor de ponta. Ele faz essa modificação sempre no segundo tempo, né? E ele vai jogar com... Não, então espera aí, para não ter confusão. Escala o time que eu não entendi. Então vamos lá. Vladimir... Tô explicando tecnicamente como exatamente. Pacheco, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano. Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, Heitor, João Vitor
e Caio Dantas. Ah, bom. É que eu bati na Pacheco e sequência. Heitor, um Exato, atrás do porque outro, não entendi nada. eu bati na sequência, eu achei que o Heitor seria o lateral direito. Quando eu olhei do lado, eu vi que o Pacheco também estava. Então o Heitor vai jogar como homem de frente. Então, repetindo, repeteco do Guarani. Repete. Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias. Pacheco, Heitor, João Vitor e Caio Dantas. O Luan Dias na sua escalação não tava, né? Naquela que eu pedi agora há pouco. Estava sim. Estava. O Luan Dias tá voltando de contusão, não? Não, ele estava suspenso. Exatamente. Luan Dias que no primeiro derby, no primeiro turno, no primeiro tempo, ele arrebentou o jogo. Ele fez o gol, né? Ele fez o gol, né? No segundo tempo ele não foi tão bem, mas no primeiro tempo, pra mim, naquele jogo, o melhor do Guarani foi ele. Eu entendo, eu vi vários jogos do Guarani, né? Cara, até hoje eu não vi o Guarani fazer um primeiro tempo igual aquele contra a Ponte. Exatamente. Eu não vi, cara. Foi um dos melhores primeiros... Contra a Chapecoense, que venceu fora. Mas é que a Chapecoense deu muito mole aquele dia, né? Também, né? Mas que aquele dia os dois tempos do Guarani foram bons contra a Chapecoense. Contra a Ponte Preta, eu acho que só o primeiro tempo foi bom. Não, mas se você pegar o número de chances, aliás, foi posse muito de bom. bola do Guarani contra a Ponte Preta naquele jogo e do Guarani contra a Chapecoense, você vai ver que os números do Guarani foram melhores contra a Ponte. Você já colocou o do Guarani, ô Felipe? Então pode soltar o do Guarani também. O Guarani, né, que saiu do Hotel Royal Plaza, né? Saiu dos jogadores ali, aparecendo o Salustiano. Eu escutei a nossa produção dizendo que ia colocar sem som, porque tem nossa, palavrão de minha nossa. Mas os torcedores que foram lá foram para apoiar ou para criticar? Foram para apoiar, mas quem está gravando não estava só apoiando, né? Ah, entendi. Entendeu? Então existe aquela, né? Ali nós vimos ali o Matheus Mancini, não sei o que veio fazer ali. Ali o técnico Alan Al, também cara, o Douglas Borges, gol, Douglas Borges. Não tem segurança, hein, cara? Os caras estão no meio do povo, então, eu acho que tem um segurança, assim, ó. Agora o Pastana, esse é um segurança. Esse final é um segurança. Mas eu acho que eles não contavam com a astúcia, porque não foi, né? Não foi divulgado. Não foi divulgado, não contavam com astúcia. Solta de novo, Felipe. Era 11 horas da manhã, recebi informação que lá estariam os cara, tem um ali que tá pegando pesado, hein? Então, aí por isso, né? Então vamos aí, ó, o Salustiano, Matheus Bueno, que perdeu o irmão na última, né, no último dia, na última rodada. Aí o Douglas Bacelar e a turma ali falando, né? Falando horrores ali pro jogador João Vitor, né? E Matheus Mancini, o que esse cara veio fazer? O Douglas Borges chama gol, você vê que ele tá até pro lado, né? Distante dos torcedores. Douglas Borges, que inclusive, uma informação aqui, foi pré-anunciado pelo Náutico como reforço para a temporada que vem. Ele cancelou até as redes sociais dele. A torcida do Náutico Boa não sorte, aceitou, parece que não vai mais não. Que pena. Pega muito, viu? Não. Douglas Borges pega muito. Ele não vai ficar no Guarani, o contrato dele acaba no final do ano. Ele é do Botafogo. Isso, exatamente. Goleiro Neston, né? Depois a gente pode até fazer cara a cara. Um revival, né? Vendo o time da Ponte, eu não sei se vai mudar muito, porque a Ponte não trouxe muitos reforços, né? Mas do primeiro turno pro segundo turno, pra gente ver como é que tá aí. Eu tenho aqui. As diferenças. Também tenho. Então vamos lá, começa com a Ponte, Carlos. A Ponte jogou com Pedro Rocha. Vai jogar o Luan. Igor Inocêncio. Não vai jogar, tá no banco. Matheus Silva. Tá no banco. Sérgio Rafael. Tá no banco. E Edson. Tá no banco. Aí entrou Lucas Bochecha. Também nem no time tá mais. Emerson Santos. Hoje tá fora, né? Castro. Vai jogar, um que vai jogar. Dodô. Joga. Elvis. Tá no banco. Gé. Tá no banco? Não, já é titular. Titular? Já é titular, pô. Você não vai na minha, cara. Tô falando que o já é eu titular desde segunda-feira. Então vamos lá. São Iago 4 Dias. jogadores. São 4 jogadores. Iago Dias, Gé, Dodô e Castro. Então, o time do primeiro turno. E olha que a Ponte não contratou muito, hein? A Ponte, eu insisto aqui, falei na hora da macaca. O Guarani, por incrível que pareça, o Guarani tem um time mais acertado do que o da Ponte. A Ponte não tem time titular na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Escala o Guarani do primeiro turno. Do primeiro turno, né? Vladimir, titular, caiu no colo, né? Diogo Matheus, vai com Deus e boa sorte. O Bacelar, que estará em campo. Léo Santos, mais ou menos, né? Mas tudo bem. Vinícius Yud, que voltou pro Sub-20. O Matheus Bueno, titular. Lucas Araújo, banco. Luan Dias, titular. Ayrton, vou dar uma olhada aqui no banco de reserva se ele voltou ou não, porque era dúvida. Então não foi, Ayrton ainda está fora. Ayrton tá machucado. E o João, existia a expectativa, né, de voltar ou não volta. João Vitor, titular. E Caio Dantas, titular. Então são, pelas minhas contas, 6. Eu vi 5 aqui. É porque você deve ter colocado quem entrou, jogador que entrou também, né? Não. Vladimir, Vladimir, Douglas Bacelar, Matheus Bueno,
Luan Dias, e o João Caio Dantas. Victor e Caio Dantas. São 6. E o Lucas Araújo, que entrou de titular no derby, né? Mas está no banco de reserva. Então, o Guarani, apesar de ter contratado bastante, mantém mais de 50%. A Ponte é aquilo que a gente vem dizendo na hora da macaca na segunda-feira, Marcelo. A Ponte não tem um time titular, cara. A 32ª rodada. O campeonato vai acabar e você vai perguntar pro torcedor fanático da Ponte Preta: monta o nosso time aí. Ele não vai conseguir montar. Muito bem, vamos lá então. Só pra entender. Então o Gé volta no time da Ponte e quem sai é o Everton Brito, é isso? Exatamente. Então, no gol, Luan Ribeiro na vaga do Pedro Rocha Rocha. e o Castro ocupando a vaga deixada pelo Emerson Santos suspenso. Muito bem, 3 alterações aí no E time. Matheus Silva retorna direto pro banco, a zaga é mantida do último jogo, Joilson e Nilson Júnior. Muito bem, são 5h43, eu tenho o Arthur Eugênio e eu tenho mais um intervalo pra pagar. Sim. Como a gente vai até 18h25 mais ou menos, né, porque o jogo vai começar às 18h30, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Arthur Eugênio no ar, aí depois a gente vai pro intervalo, vamos voltar pra falar mais de Série B, lembrando que lá na Neoquímica Arena, Copa do Brasil, 33 minutos do segundo tempo, veja aqui no placar ao vivo, 0 pro Corinthians, 0 pro Flamengo, 1-0 no primeiro jogo, no agregado 1-0 o Flamengo vai se classificando pra final pra pegar o Galo. Vamos fazer o seguinte, acionar o Arthur Eugênio, vai trazer histórias do derby pra gente. Fala, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, prestem atenção neste material jornalístico que estamos produzindo em relação à Ponte Preta e Guarani. 30 treinadores que trabalharam no Guarani e na Ponte Preta nos últimos 60 anos. Alguns ídolos, tanto no Guarani como na Ponte Preta. E ao final deste áudio, você acompanhará qual foi o pior treinador. Teve um treinador que na Ponte Preta ele não conseguiu nenhum ponto. E no Guarani, ele levou a equipe ao rebaixamento. Alguns treinadores com muito sucesso, levando o Guarani e a Ponte Preta da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos inicialmente com os 30 treinadores que atuaram nos últimos 60 anos no Guarani e na Ponte Preta. Abel Braga, Armando Renganeschi, Benazzi, Carboni, Cilinho, Estevão Soares, Fito Neves, Flamarion, Francisco Sarno, Gainete, Geninho, Givanildo, Hélio dos Anjos, Jair Pisserni, Luiz Carlos Ferreira, Marcelo Chamusca, Milton dos Santos, Nelsinho Batista, Nicanor de Carvalho, Paulo Leão, Pedro Rocha, Pepe, Pintado, Rubens Minelli, Tim, Vadão, Vanderlei Luxemburgo, Vinícius Eutrópio, Zé Duarte e Zete, na ordem alfabética. Todos esses treinadores, nos últimos 60 anos, atuaram profissionalmente no comando de Guarani e Ponte Preta. Desta lista de 30 treinadores, 2 são unanimidades, tanto no Guarani como na Ponte Preta. Zé Duarte e Vadão. Curiosamente, tanto Zé Duarte como Oswaldo Alvarez também comandaram a seleção brasileira de futebol feminino. Carboni também foi muito bem no Guarani na Ponte Preta. Pepe, o Zé Macia, em 1991, ele conquistou o acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, dirigindo o Guarani. E depois, em 1997, ele foi muito bem na Ponte Preta e também conquistou o acesso. Jair Pisserni, outro que foi bem, principalmente na Ponte Preta, mas tem bons trabalhos no Guarani. Recentemente tivemos Pintado, Marcelo Chamusca, Vinícius Eutrópio, Wagner, Benazzi. Pouca gente lembra, por exemplo, de Luiz Carlos Ferreira, que esteve algumas vezes no Guarani e que na Ponte Preta comandou o time em 1990. O uruguaio Pedro Rocha também dirigiu o Guarani, Ponte Preta, Fito Neves, Vanderlei Luxemburgo. E daqui a pouco você vai saber, desses 30, qual foi o pior. Alguns treinadores dessa lista, apesar de terem comandado a Ponte Preta, têm uma identificação maior com o Guarani. Armando Renganeschi, Tim, Elba de Padua Lima, que nos anos 60
era uma lenda no Guarani, dirigiu o Guarani também em 1975 e em 1981 teve uma rápida passagem pela Ponte Preta. Carlos Gainetti, vice-campeão brasileiro em 1986 com o Guarani. Gainetti teve uma passagem pela Ponte Preta. Poucos lembram, mas ele esteve no Majestoso em 1997. Flamarion, jogador lendário do Guarani, mas identificado com a torcida bugrina, treinador do Guarani e também da Ponte Preta. Tivemos também aqueles treinadores que comandaram o Guarani, mas mais identificados com a Ponte Preta, como Cilinho, Otacílio Pires de Camargo, muitos anos treinador na Ponte Preta e no Guarani, em 1989, foi o treinador do rebaixamento da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, ficou um pouquinho ainda em 1990. Nicanor de Carvalho, identificado com a Ponte, mais uma rápida passagem pelo Guarani. Assim como Nelsinho Batista. Alguns desses treinadores marcaram época em Guarani e Ponte Preta como treinadores da base, auxiliar técnico e assumiram interinamente tanto Guarani como Ponte Preta. Paulo Leão e Milton dos Santos. Desta lista de treinadores, alguns foram lendas, como Rubens Francisco Minelli, treinador do Guarani, em 1969. Um ótimo trabalho, tanto é que logo depois ele foi para o Palmeiras. E Minelli dirigiu a Ponte em 1972, 73. O mais antigo de todos esses treinadores é Francisco Sarno, que comandou Ponte Preta e Guarani. E uma curiosidade desta lista de 30 treinadores, 3 também como atletas atuaram em Guarani e em Ponte Preta. Estevão Soares, Jair Pisserni e Paulo Leão. Você está curioso? Quem foi o pior treinador da lista de 30 que atuaram em Guarani e Ponte Preta? É Zete, o pior treinador que trabalhou em Campinas. No Guarani, ele foi o responsável pelo rebaixamento. 2004, quando o Guarani foi rebaixado da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. Simplesmente num derby, ele tirou viola no time e o Guarani perdeu de 3-1. E depois a Ponte Preta teve coragem de contratá-lo. E na Ponte Preta, ele comandou a Ponte em 6 jogos. 5 ele ficou no banco. E todos os jogos a Ponte Preta perdeu. Nenhum ponto ganho como treinador da Ponte. E no Guarani, o aproveitamento de Zete foi de apenas 30%. Aqui no futebol interior, treinadores que atuaram no Guarani e na Ponte Preta. Você está pegando este vídeo agora? Vamos no pique. Esses 30 treinadores, em ordem alfabética: Abel Braga, Armando Renganeschi, Benazzi, Carbone, Cilinho, Estevão Soares, Fito Neves, Flamarion, Francisco Sarno, Gainetti, Geninho, Givanildo, Hélio dos Anjos, Jair Pisserni, Luiz Carlos Ferreira, Marcelo Chamusca, Milton dos Santos, Nelsinho Batista, Nicanor de Carvalho, Paulo Leão, Pedro Rocha, Pepe, Pintado, Rubens Minelli, Tim, Vadão, Vanderlei Luxemburgo, Vinícius Eutrópio, Zé Duarte e Zete. Curiosamente, o Zete é o último colocado tanto na capacidade e aproveitamento profissional, como também na lista alfabética. Só para finalizar, tivemos também o Marcelo Cabo, que foi treinador do Guarani e auxiliar técnico na Ponte Preta, quando o Jorginho era o treinador. E, curiosamente, um dos mais importantes jogadores da história da Ponte Preta, o zagueiro Oscar Bernardi, foi treinador do Guarani em 1994. Na Ponte Preta, ele não teve oportunidade. Aqui no futebol interior, a relação de todos os treinadores que atuaram tanto no Guarani como na Ponte Preta nos últimos 60 anos. Se eu esqueci de algum nome, de alguma lembrança, entre em contato com os canais do futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre
aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Muito bem, tá aí o Arthur Eugênio trazendo a sua crônica aqui na jornada esportiva do Derby 208, falando de treinadores. Teve muito treinador bom, passou pelas duas equipes, né? Mas teve muito treinador ruim também, hein? Pelo amor de Deus, hein? Jesus amado. É um pouco da história, né, cara? É um pouco da história aí, mas teve muito treinador ruim, né? Teve treinador, inclusive, que quando passou pela Ponte e quando passou pelo Guarani não era tão bom, né? Depois se firmou, por exemplo, o caso do Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo, quando passa pelas duas equipes, ele não era esse Vanderlei Luxemburgo ainda. Aquele que se tornou, o Vanderlei Luxemburgo que se tornou, né? Mas... E tem treinadores que poderiam ter sido promissores. Por exemplo, o caso do Zete, né? Que chegou a fazer uma boa campanha com o Paulista de Jundiaí, e aí começou a ir em times times mais fortes, né? Mas acabou depois não se formando e não se tornando o técnico que a gente esperava que ele poderia chegar, né? Inclusive mal nas duas equipes, né, Corsaro? Muito bem, abraçando aqui o Gustavo Carvalho, o Edilson Carvalho também, família Carvalho com a gente aqui, viu? Aparecido Alves, Carlos Alberto Messias, Wilson Correia, Silvio Seico, Sérgio Trevisan, a Érica Trevenzoli, tá mandando um vamos Ponte, o Marco João Carvalho, o João Batista de Paula, abraços, quem mais? O Carlos Rafael, obrigado, viu, gente? Macaquina Mortífera, o Marcelo Borges, já falei do Marcelão aqui, né? Obrigado, viu, pessoal que tá junto com a gente. O Gustavo tá mandando boa transmissão aqui, obrigado. Tamo junto. Você pode mandar sua mensagem. Já passamos de 100 simultâneos aqui no YouTube. Curta a nossa transmissão, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha aí aqui no YouTube Futebol Interior. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, lá no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca pra gente falar muito de Ponte Preta e da Ponte Preta. E vamos falar amanhã muito desse jogo, Ponte Preta e Guarani. 6-6, lembrando que o Pedro Lino tá lá no palco do jogo, então qualquer novidade o Pedro Lino entra na transmissão, na Felipe, jornada esportiva. Deixa eu chamar o Felipe aqui para ver se tem aquele outro vídeo lá que a gente falou já tá preparado aí? A gente falou, né, do primeiro vídeo que era o Guarani saindo do hotel, que inclusive foi o Albert Cavalcante quem trouxe pra gente aqui esse vídeo. O vídeo tava mudo porque tinha algumas palavras ali que a gente não poderia colocar no ar, mas vamos trazer aqui um outro vídeo, que aí parece que a torcida do Guarani tá apoiando o time. É um vídeo de 20 segundos. Solta aí, pode soltar com som, viu, Felipe? É aquela última, né? Aquela última força, né? Para os jogadores do Guarani que hoje, né? Situação, tomara que eles joguem tudo que no campeonato porque, todo, assim, né, eu confesso pra você, Marcelo e grande audiência nossa aqui, Albert e Wendel, eu confesso pra você que se a recepção fosse só daquela primeira que o Albert conseguiu aí, mandou pra gente, eu estaria preocupado. E vou explicar por quê. Não importa, cara, se o time é o primeiro ou é o último colocado. O derby é um evento diferente, né? Vadão já dizia que o derby é um campeonato à parte. É porque o Marcelo usou essa frase aí, a gente vai usar também pontualmente, né? É que os dois times estão muito ruins, né? Estão fazendo uma campanha para judiar do torcedor. Mas nesse momento, em todas as plataformas que eu estou, né, e quando posso conversar com o torcedor da Ponte Preta, e vou falar isso mesmo pro Guarani, o papel do torcedor é apoiar, cara. Porque se o torcedor não apoiar, como é que vai ser o negócio? Como é que é o negócio? Mas eu entendo, viu, quem tá pé da vida com a situação do Guarani, eu entendo quem tá pé da vida com a situação mas você acha da Ponte. que não afaga... Não é fácil torcer, não, pra esses dois times, Mas você acha que... é mas você acha mesmo que não afagando os caras, você vai conseguir algo melhor? Muito bem, a gente tem convidados, daqui a pouco eu vou pro intervalo, e aí vamos fazer um ping-pong com os convidados, né? Provavelmente vamos ter também a palavra dos treinadores que vamos conseguir trazer aqui antes da ficha técnica do jogo. Mas é o seguinte, você que tá na Valinhos FM tá acompanhando a transmissão do Derby 208 com a equipe dos canais Futebol Interior para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Quem tá no YouTube Futebol Interior, dá um joinha na transmissão, compartilha, tem a enquete, você pode votar quem vence o jogo, se dá ponte, se dá Guarani, se dá empate. Daqui a pouco eu trago a parcial, já vou falar da 32ª rodada da Série B, por enquanto lá na Neoquímica Arena.
Americana, 6 minutos de acréscimo, estamos com 46 minutos e meio do segundo tempo, Corinthians e Flamengo 0-0, no primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0, então o Flamengo está se classificando e por enquanto faz a final contra a equipe do Atlético Mineiro, os jogos marcados aí para o mês de novembro, domingo, os 2 primeiros domingos do mês de novembro. São 5 da tarde mais 57 minutos, quando voltarmos já estaremos na noite de domingo 20 de outubro de 2024. É o Campeonato Brasileiro, 32ª rodada Série B, hoje tem derby. Haja coração, Ponte Preta e Guarani, a gente volta já, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, então somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Não falei que quando voltássemos já estaríamos na noite do domingo, 20 de outubro de 2024, para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Vamos fazer o seguinte, rapidinho, Wendel Coral, Albert Cavalcante e já os convidados também. Coral, time da Ponte Preta pro derby 208. Definido e escalado pelo técnico Nelsinho Batista, com Luan Ribeiro no gol, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel no sistema defensivo. No meio-campo, Castro, Emerson e Dodô no ataque. Iago Dias, capitão Gabriel Novaes e Gé, o retorno do artilheiro da Macaca em 2024, Marcelo. Beleza, vai Albert. O técnico Alain manda a campo tentando quebrar o tabu de 15 anos no estádio Moisés Lucarelli. Vem a campo com o Vladimir no lugar do Pegorari, que acabou sentindo a lesão. Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias. Heitor, isso mesmo, Heitor no lugar do Anderson Leite, João Vitor e Caio Dantas. Muito bem, equipes escaladas prontas e definidas para o derby 208. Wilton Pereira Sampaio, Corsato, gostou da escalação do árbitro? Sim, gosto do Wilton. É árbitro FIFA, né, cara? É garantia de
pelo menos do que tem de melhor na arbitragem brasileira. Você vai ponderar aqui, porque todo mundo, quando você vai falar de arbitragem, eu não gosto desse árbitro, eu não gosto daquele árbitro, eu não gosto daquele... Vocês não gostam de nada também, né? Quando vem a Edna aí, não gosta da Edna. Quando vem o Daronco, não gosta do Daronco. Quando vem o Wilton, não gosta do Wilton. Ele pode errar? Tá muito ali, sabe? Tá muito próximo. O Klaus é o melhor árbitro brasileiro. Também acho. Eu reputo Klaus, Edna, o Wilton e o Daronco, que perdeu um pouquinho no personagem, mas ainda como os melhores árbitros do Brasil. Mas, sabe, o árbitro tá muito próximo, entendeu? A região. Então o Wilton, cara, é um cara de Goiás, sabe? Tá acostumado a apitar, por exemplo, apitou o jogo do Corinthians no meio de semana. Foi o cara que deu o primeiro cartão lá pro Depay, que ganha 3 milhões por mês, quer dizer, ele tem um salário, né? De 3 milhões por mês, se ganha a gente não sabe, né? 3 milhões por mês, foi lá que deu o primeiro cartão pro cara e não quer saber, entendeu? E não quer saber. Aí você vai lembrar lá, mas teve o jogo Inglaterra e França, que todo mundo reclamou dele. Cara, todo mundo reclama da arbitragem, então eu gostei da arbitragem. Ok, vamos fazer o seguinte então, Coral e o Albert, vamos chamar os convidados aí. Opa! Para fazer aquele ping-pong, você chama um, o Albert chama outro, aí depois você chama um, por o ordem Albert chama alfabética, outro. tá bom, queridos? A, B, C. Ah, tá, beleza. Vai, Coral, vai, Vamos Coral. lá, então. Tá zoando, Coral, calma. Segura a onda, Coral. Ele tá nervoso hoje. Não, mas quem? Quem não tá, né? Quem não tá? Fica Vamos lá então, vamos chamar o Dodô, vice-artilheiro da Macaca na temporada. São 8 gols, sendo 6 na Série B do Campeonato Brasileiro. Baixinho, camisa 7, bom jogador. Dodô falando a partir de agora. Visando o derby, nós estamos tranquilos, trabalhando firme e forte. Eu creio que nós estamos focados e nós sabemos da importância desse derby, mas nós vamos jogar o nosso futebol, o que o professor tá para optar aí no derby. Nós vamos encarar isso daí como um jogo muito importante, né? Nós temos que ir para cima dos caras. Isso daí eu venho trabalhando, isso é fruto de um grande trabalho da nossa equipe, do treinador. E graças a Deus fui muito feliz ali nos jogos finais, alguns jogos decisivos também, e espero que daqui para frente seja assim também. Cara, eu tento me tranquilizar, né? Me deixar tranquilo. Lógico que passa na cabeça de ficar marcado na história da Ponte Preta, mas eu tento ficar tranquilo e colocar o nosso jogo em prática. E o meu estilo de jogo também. Isso daí sai naturalmente. Se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Tá aí o Dodô, vice-artilheiro da Ponte Preta na temporada. Imagina, o jogo nem começou, cara. Vocês já não estão se entendendo. derrubam, Vocês já não estão se entendendo, né? O jogo nem começou. Vamos lá então, Albert Cavalcante e seus convidados. Não perca a ordem alfabética aí, viu, Albert? É verdade. Essa tá fácil. Esse aqui tá fácil, né? Vamos ouvir aí um dos responsáveis, né? Pelo Guarani, apesar da campanha pífia, péssima, né? No Campeonato Brasileiro, que uma derrota hoje, o Guarani pode decretar aí nada mais nada menos que o rebaixamento antecipado. Mas você já, parabéns aos envolvidos. Peraí, só um minuto. Você já vai começar a sair da casinha? O jogo não começou, cara. Desculpa, é que quando lembra a situação... Ele e o Gustavo fizeram isso no jogo contra o CRB, do começo até o final. E no final eles ganharam o jogo, cara. Mas então, quem sabe, pode se matar, mas não é. É quando você olha a tabela de classificação, né? Desculpa, Carlos, desculpa, viu, audiência, desculpa a todos. Não, tô falando pra você parar de gritar, porque se for eles ganhar, para de gritar. Mas é o seguinte, né? Houve uma escolha, né, depois daí dos treinadores aí do Júnior Rocha, entre Pintado e Alan Al. Adivinhe só, os entendedores da bola trouxe Pintado. Então estamos nessa situação, né, por conta dos entendedores de bola. Mas, dito isso, vamos ouvir aí o professor Alan Al, que, né, a expectativa dele para esse derby. Eu vejo que a linha de corte ela vai ser mais baixa que os 45. Até pelo perde-ganha, nessa zona
do 12º, do 13º para baixo, muito time ainda oscilando. Então eu vejo que essa zona de corte ela vai ser menor, mas ao mesmo tempo nós não podemos contar com esse fator matemático. Nós temos que encarar cada jogo como uma decisão, independente de quem trabalhou no Guarani ou não, sabe da importância de um jogo desse, sabe o que representa para todos nós, né? Dentro do clube, fora do clube, para o torcedor. A gente entende a cobrança do torcedor, e isso eu falei para os atletas antes do jogo, né? Porque essa mágoa, né? Essa cobrança, ela não vem de agora, não é dos últimos 3 jogos, ela vem desde o começo do ano. O nosso torcedor, ele tá sentido, e é natural, e nós temos que encarar isso como uma motivação a mais para nós, para dar uma alegria ao torcedor, para mostrar que nós estamos no caminho certo. E esse jogo contra a Ponte Preta, ele tem um peso muito grande, e eu vejo também como uma possibilidade muito grande da gente mostrar que a gente está no caminho certo mais uma vez. Nós temos aí um aproveitamento de segundo turno que poderíamos estar muito distante da zona de rebaixamento. Então isso tudo tem que pesar. E quando se entra em campo para se jogar um clássico desse, eu vejo que a postura nossa ela tem que ser muito parecida com o que foi hoje. A gente se preparou muito para esse jogo, mas também já pensando no jogo da Ponte Preta em termos anímicos, em termos de entrega, em termos de postura, em termos de competitividade. Então eu vejo esse jogo contra a Ponte Preta, além de se tratar de um derby regional, fundamental na nossa caminhada em busca do objetivo, que é sair dessa zona. Tá aí, eu gostaria de ter essa tranquilidade que o técnico Alan tem, né? Nossa, vamos jogar aí. Não tá deixando a gente falar, né? Ah, pois bem. Mas eu vou falar assim, porque é importante o comentário, né? O Alan Al, ele foi cirúrgico ali. E ele tá jogando, e isso é uma coisa que o cara tem que fazer. Ele tá jogando com o aproveitamento dele. 44%. Cara, se o Guarani cair, e tá bem próximo disso acontecer, até pelo aproveitamento, mesmo que o Guarani ganhe hoje, né? Se o Guarani... Eu tô falando do lado da torcida da Ponte. Se a Ponte perde hoje, já caiu. E se o Guarani ganhar com 31, a Ponte com 35 já caiu, o Guarani com 31, né? Então, estão muito próximos ali. Mas o Alan Al, sabe o que ele aparenta nessas entrevistas? De que para ele tanto faz como tanto fez. Se o Guarani cair, já pelo aproveitamento que ele tem hoje, a culpa não será dele. Ali o que aparece. É o que parece. Cheguei tarde. Cheguei tarde. Em 13 jogos aí, 5 vitórias, né? 17, né? 12 jogos, vai pro 13º. 5 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Né? 17 pontos. 17 pontos. E lembrando que no primeiro turno, na 12ª colocação, o Guarani tinha 5 pontos! 5 pontos! Então, os entendedores de bola, né? Ainda bem que já foram embora. Mas a gente tinha combinado que você é verdade. Você Mas o entendedor de bola não. Vamos trazer o Pintado. O Pintado aproveitamento pife no Campeonato Paulista. Passou na Ponte Preta, foi pife na Ponte Preta. E o Carlos Corsato, ele é minha testemunha, mandei mensagem pra ele e mandei os números. No Twitter eu coloquei, qual é o critério de trazer um cara desse? Critério de derrotado. Aí depois que aí a vaca tá indo pro brejo, vamos trazer o técnico Alan Al. O Alan Al não foi o Toninho Cecílio quem trouxe, né? Não, Toninho Cecílio trouxe Pintado. o Pintado. Pintado, ele brigou pelo Pintado. Agora, outra coisa. Vai começar o jogo e a gente não vai conseguir fazer nem a ficha. Gente, é 18 e 11 ainda, calma. Mas só que quando você critica, né? Quando a gente critica o Toninho Cecílio, o Pacheco quem contratou? Cecílio. Douglas Bacelar. Cecílio. Matheus Salustiano. Cecílio. Gabriel Bispo. Cecílio. Gabriel Bispo, o Cecílio não tava mais. Então, o Gabriel Bispo chegou e depois o Cecílio foi embora. Foi logo que o Alan Al chegou. Tá, ele montou e foi demitido. Dos 11 que o Guarani contratou, quem é que tá em campo hoje? Ajuda eu aí, Robert. O Pacheco. O Salustiano. O Bispo. O Bispo veio na janela? O Bispo veio na janela. Veio na janela? Eu acredito então, que dos 11 e o Jefferson. O Bispo veio depois que o Cecílio saiu, cara. Não, pra mim veio o Bispo, que ele montou. Olha só que ele montou. Eu tô perguntando, eu não tenho certeza. Ele montou e quando foi pra tirar nota 10, chegou o Pastana. Porque dos que o Pastana contratou, quem é que tá jogando? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Ninguém. Hoje no time titular, ninguém. Ninguém. Marlon Maranhão. Uau! Marlon Maranhão. Ah, pelo amor de Deus. Marcelinho vai jogar hoje? Tá no banco? Marcelinho. Tem o Marcelinho Pé de Anjo. Não. Tá no banco hoje? Não. Marcelinho Pé de Anjo na década de 90. Isso aqui é o Marcelinho Pé de Cabra que o Guarani trouxe, né? Vamos lá. Seguindo. Vamos lá então, agora o zagueiro Nilson Júnior, 33 anos de idade, já tem 10 jogos pela Ponte Preta na temporada, 7 pelo Campeonato Paulista e apenas 3 pela Série B do Campeonato Brasileiro, mantido no time titular mesmo com o retorno do zagueiro Matheus Silva, que cumpriu suspensão, e hoje o Nilson Júnior faz a dupla de zaga ao lado de Joilson. Portanto, Nilson Júnior falando a partir de agora. Tive 2 lesões antes de poder estar voltando. Então é muito gratificante para mim, né, ter a confiança do professor Nelsinho. Então agora é dar sequência, né, nessa caminhada. Também temos um jogo atípico, diferente de todos os jogos da Série B, que é o clássico. Então agora é manter a pegada que o professor tem para fazer essa semana aí para a gente, trabalhar bem, para quando chegar no derby a gente tá tranquilo e poder fazer nosso dever de casa, que é conseguir os 3 pontos, né, para a gente sair da situação que a gente está e melhor ainda ganhando o clássico. Né? Claro, né, é uma semana diferente, né, para a gente, né, como você falou, a torcida está ali, manda aquela mensagem ali na rede social, tal, vamos lá, vamos ter que ganhar esse derby e tal, é um jogo da vida, como falou, então manter a tranquilidade, deixar a ansiedade para o torcedor, a gente tem que manter a calma. A gente tem que trabalhar, fazer o que o professor tem nos passado para chegar tranquilo e fazer um bom jogo e dar essa alegria para essa torcida que ela merece muito. Nilson, diferente do primeiro turno, a Ponte não vem tendo um bom desempenho dentro de casa nesse retorno da competição, né? Apenas uma vitória. Queria que você avaliasse o momento da Ponte dentro de casa, claro, teve a vitória contra o Botafogo, e também o momento da Ponte ameaçada pela zona de rebaixamento agora. Claro, é um momento difícil, né? Sabemos que, como eu falei no jogo do Botafogo, a gente não poderia estar passando essa situação porque a gente tem um grupo muito qualificado. Mas é como eu falei, já que chegou a situação, a gente tem que manter a tranquilidade, sabendo do nosso potencial. Então é manter a calma, manter a tranquilidade, nada de alarde. Então é fazer o que a gente tem feito no primeiro turno, né? Como você falou, em casa a nossa força junto do torcedor. Pôr em prática agora nesse jogo no derby, então ganhar, né, pensar em ganhar em casa para a gente se afastar ainda mais dessa zona de rebaixamento e já pensar no próximo ano mais tranquilo para a Ponte. Tá aí, portanto, a palavra do Nilson Júnior, zagueiro da Ponte Preta. Cara, como é que é o futebol, né? Por isso que eu digo, o futebol é como a vida, né, cara? Olha a zaga da Ponte Preta hoje, cara. Joilson e Nilson Júnior. Há um mês atrás, os caras nem no banco ficavam. Não, e os laterais? Luiz Felipe e João Gabriel, cara. Ó, a Ponte cansou de gastar dinheiro com o lateral esquerdo, cara. E não tem lateral esquerdo. E o lateral esquerdo é improvisado. Ó, não tem muita diferença. O torcedor da Ponte sabe, a gente tá falando isso na hora da macaca. Não tem muita diferença do time titular pro time reserva. Tanto que a gente vê no... A gente não tem time titular. O Nelsinho tá quantos jogos aí? 25? Se ele usou o mesmo time 2 vezes, foi muito. Foi muito. Nelsinho vai pra 26ª partida agora. Ele sempre muda o time. Agora já... Só 2 vezes com o mesmo time. O Nilson Júnior falou, agora o seu convidado, Cavalcante. Agora vamos chamar ele, né? O Matheus Salustiano, 2 gols no Campeonato Brasileiro, que fez na última partida, né? O gol do empate, o gol de falta lá, Ronaldinho Gaúcho da Shopee, onde a bola passou por baixo, ali 2 jogadores deitados, ele conseguiu passar ali no meio. Vamos ouvir ele, Matheus Salustiano, o capita Matheus Salustiano. Especial por ser meu primeiro derby, jogo difícil na casa do adversário, né? A gente vem se preparando bem, a gente sabe da nossa situação dentro da competição, além de ser um jogo especial, é um clássico e vale muito pra gente, né? Vale muito pra gente e estamos se preparando da melhor maneira pra gente poder sair de lá vitorioso desse derby, né? Pelo que eu percebi, né, quando eu cheguei aqui no Guarani, eu cheguei na semana do derby do primeiro turno, para a cidade, os times saem da cidade, a preparação é diferente, tudo é diferente, então está sendo encarado dessa forma, é um campeonato à parte para nós. Creio que esse clássico vai ser um divisor de águas para ambas as equipes, né? Ambas procurando a vitória, situações
delicadas na tabela, nossa mais ainda, né? Então, só interessa a vitória para os dois lados, né? Então, a gente vai procurar trabalhar porque a gente não tem mais margem de erro. A nossa vida agora no Guarani é ganhar e ganhar. Não dependemos mais só de nós, a gente sabe disso, mas temos confrontos ainda. A gente vai buscar pontuar, ganhar esse jogo sim, que é um jogo que pode mudar nos dar uma luz dentro da competição. A gente sabe que o Guarani é um clube centenário, a gente quer deixar o clube na Série B, a gente encontrou o Guarani na Série B e quer deixar o Guarani na Série B. Muito passa por o clássico, né? Eu já joguei vários clássicos, já joguei Bahia e Vitória, Vila e Goiás, né? Então, em ambos clássicos eu tive êxitos, outros não, e muitas vezes o time que acabou ganhando acabou deslanchando na competição. Então, a gente enxerga esse clássico como aquela luz no fim do túnel pra gente, que vai abrir o nosso horizonte, né? Vai nos colocar realmente nessa briga para sair dessa zona de rebaixamento. Então, é o jogo da nossa vida, cara. Não tem meio termo pro Guarani hoje. Tem que ser vitória. Jogo da vida. Assim diz Salustiano. Tivemos aí 32 rodadas e a vida será 31 rodadas, né? Agora o Guarani irá resolver sua vida num derby. Parabéns aos envolvidos. Muito bem, vai começar o jogo daqui a pouquinho, 6h30, já tem a ficha técnica do jogo para Restaurante do Dadá, concessionária Sim. E também Nelsinho Hipercap Batista, Brasil. vamos ouvir o técnico da Ponte. Dentro do previsto, né, nós conseguimos realizar tudo que estava programado, né, estamos com uma base de treinamento muito boa e acredito que a gente possa desenvolver uma qualidade melhor no jogo de hoje. E a emoção, né, de você ver o torcedor da Ponte realmente muito entusiasmado, muito emocionado, né? Realmente é uma ocasião assim diferente, né? Uma chegada assim no estádio diferente. Tá aí o técnico Nelsinho Batista falando, né, da emoção, da sensação desse jogo aí do derby campineiro. É óbvio, desde a preparação até o momento que a bola rola, é tudo muito diferente, né, Marcelo? É isso. Eu, como não escondo, né? A gente tá fazendo uma transmissão hoje com a camisa do futebol interior, mas sou ponte pretano já há quase 52 anos, né? E eu tenho orgulho de ter o Nelsinho Batista como treinador da Ponte. Se ele vai durar muito, se ele vai ser rebaixado, aí vai manchar um pouco a carreira dele, aí eu não sei. Depende muito dele. O primeiro turno foi bom, o segundo turno tá horrível. Tá péssimo, né? Mas ele tá tentando melhorar o time. Bom, vamos falar aqui. Eu tô esperando a palavra do professor do Guarani, o Alan Al. Lembrando que os dois treinadores não ganharam o derby ainda, né? Tanto o Alan Al pelo Guarani como o Nelsinho Batista, que já foi treinador do Guarani também. Eles não ganharam o derby como treinador, tá? O Nelsinho Batista fez até gol lá em 1971 com a camisa da Ponte num derby, né? Mas não ganharam ainda. E deixa eu passar a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, lembrando que na Neoquímica Arena deu Flamengo, viu? Na final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo, nos dias 3 e 10 de novembro. Aí falta ver aonde serão os jogos, na Arena do Galo ou no Maracanã. A decisão aí do primeiro e do segundo jogo, porque vai ser sorteio, mas Galo e Flamengo estarão na final da Copa do Brasil. 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quando o treinador do Guarani estiver falando, o Albert me interrompe aqui. Chapecoense 3, Santos 2. Esse resultado foi horrível para a Ponte e para o Guarani. A Chape venceu o Santos na quarta-feira. Na quinta-feira, o América empatou com o Goiás pelo placar de 2-2. Na sexta-feira, aqui o melhor teria sido um empate, né? Mas deu o CRB. O Brusque perdeu em casa para o CRB pelo placar de 2-1. O Brusque, que é o próximo adversário da Ponte Preta, né? O Brusque, que é o próximo adversário da Ponte Preta. O Amazonas venceu o Avaí por 2-1. O Amazonas está chegando ali entre os primeiros. O Vila Nova perdeu em casa, perdeu o treinador para o Coritiba 3-0. O Mirassol venceu o Novo Horizontino por 1-0. Resultado que dá uma embolada na parte de cima da tabela. O Ituano perdeu para o Ceará de virada por 2-1. Perdeu o treinador também. O Operário hoje empatou com o Paysandu pelo placar de 1-1. Hoje também teremos, para fechar a rodada às 7h30 da noite, Sport e Botafogo, além de Ponte Preta e Guarani, jogo marcado para as 18h30. Albert Cavalcante, o treinador do Guarani, vai falar daqui a pouquinho. O Albert vai acionar o treinador do Guarani.
mas só dizendo que a Ponte começa o jogo na 17ª posição, na zona do rebaixamento com 35, abrindo a zona, e o Guarani é o lanterna com 28. Vamos ouvir ele, né? O técnico Alan Al. Por um clássico, por um derby, né? Todos nós conscientes da importância de um jogo desse e também da importância para que a gente possa pontuar, buscar a vitória, que é o que a gente necessita na tabela, para que a gente possa ir até a última rodada brigar por essa saída da zona de rebaixamento, que é o nosso principal objetivo. Que tranquilidade o técnico Alan falando, né? Ele passa uma tranquilidade que eu Mas vou tem que ser você. assim, Albert. O que você Ah, quer? Você não, quer que o cara velho. saia espirrando pra tudo quanto é lado? Pelo velho? amor de Deus, velho. Eu não sei, cara. Eu Mas, tô cara, em Nárnia, ele não velho. pode desesperar, velho. Ele é o técnico, ele é o comandante. Meu Deus do céu. Torcida da Ponte Preta fazendo a festa, lembrando que a gente tem o Pedro Lino lá no estádio. Vamos fazer o seguinte então, a Ponte Preta toda de branco, faixa preta no peito, já entrando no gramado. Já a gente conta como é que vai jogar o Guarani pra você que só tá na imagem, só tá no áudio, não na imagem. O Guarani todo de verde. Todo de verde, o time do Guarani também já entrando assim pro gramado. Eu gosto do derby assim, Isso. Ponte de branco, Guarani de verde. Isso, é isso. São 6h23 em Campinas, a torcida da Ponte Preta fazendo a festa, fazendo barulho, e eu espero que seja assim, só festa no dia de hoje, perdendo, ganhando, que os nervos estejam calmos, tanto para torcedor da Ponte como para torcedor do Guarani. Em 30 segundos, vamos trazer ficha técnica do jogo Derby 208 aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta. E a Ponte Preta preparada para o 208º capítulo da rivalidade centenária diante do Guarani. Hoje, 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Técnico Nelsinho Batista escala Macaca com Luan Ribeiro no gol número 30. Na lateral direita, hoje o 14 é Luiz Felipe. A dupla de zaga, 13, Joilson, 44, Nilson Júnior. Fechando o sistema defensivo da Alvinegra. Na lateral esquerda, número 20, João Gabriel. No meio-campo, 3 atletas: 15, Castro, 18, Emerson e 7, Dodô. No ataque, 11, Iago Dias, 35, capitão Gabriel Novaes. E o centroavante, que retorna após quase 2 meses, entrega ao departamento médico, o artilheiro da Macaca na temporada Gé. Repetindo a escalação da Ponte Preta, comandada pelo técnico Nelsinho Batista: Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel. Castro, Emerson e Dodô. Iago Dias, Gabriel Novaes e Gé. No banco, à disposição de toda a comissão técnica, tem o William, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Elvis, Renato, Ramon Carvalho, Everton Brito, Gabriel Risso, Guilherme Portuga, Matheus Regis e também Hudson. A Ponte Preta chega na 32ª rodada, nesse momento na zona do rebaixamento. Até aqui foram 31 jogos de sofrimento, 35 pontos, 9 vitórias, 8 empates, 14 derrotas. O time marcou 32, sofreu 41, tem um saldo negativo de 9, 37% de aproveitamento. Pífio o aproveitamento da Ponte. A Ponte volta a campo na 33ª rodada, quarta-feira, viu? Aliás, a rodada que começa amanhã já, mas quarta-feira, 7 da noite, por enquanto na transmissão, só eu confirmado aqui nos canais Futebol Interior. O jogo às 7 da noite, majestoso, tem Ponte Preta e Brusque. Futebol Interior. Oi, Deus. Sou eu de novo. O Guarani vem definido e escalado para o Derby 208. Assim, Deus. Vladimir, o goleiro, camisa número 89. Na lateral direita, o Pacheco, o 28. A dupla de zaga do Bugrão: Douglas Bacelar, o 23, e o Matheus Salustiano, capitão, camisa número 13. Na lateral esquerda é ele, Jefferson, o camisa número 17. Os homens no meio-campo do Bugrão: Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, o 18, e o cérebro pensante, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: Heitor, o camisa número 2, João Vitor, 19, e ele, a esperança de gols bugrina, o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols, Caio Dantas. Repeteco do Bugrão:
Vladimir Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, Heitor, João Vitor e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Bacelar, Emerson, Ian, Matheus Mancini, Lucas Adel, Lucas Araújo, Pierre, Estevão, Reinaldo, Marlon Maranhão e Bruno Mendes e Lohan. Muito bem, o Guarani que já há algumas rodadas, né? Boa parte do campeonato na zona do rebaixamento e na lanterna do campeonato. É o último, 28 pontos. Mesmo vencendo hoje, ele não passa o Ituano, porque ele tem uma vitória a menos. Ele tem 2 vitórias a menos que o Ituano. A campanha do Bugre, em 31 jogos, 28 pontos. 7 vitórias, 7 empates, 17 derrotas. Marcou 31, sofreu 44, saldo negativo de 13. 30% de aproveitamento. Meu pai amado. O Guarani fecha a 33ª rodada, jogando na Ilha do Retiro, hein? Na quinta-feira, 9h30 da noite, com Gustavo Marques no comando da jornada esportiva. O Bugre pega o Sport na quinta-feira. Arbitragem. Árbitro responsável por comandar o derby de número 208 entre Ponte Preta e Guarani hoje no estádio Moisés Lucarelli é o Wilton Pereira Sampaio de Goiás. E os seus auxiliares, Tiago Gomes da Silva de Goiânia, assim como Hugo Sávio Xavier Correia. E o quarto árbitro de São Paulo, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. E no VAR, Albert Cavalcante. Nessa linha da TI é ele, hein? O senhor Rodrigo Guarizo Ferreira do Amoral, FIFA de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Muito bem, deu tempo, 6h28, 6h28, o Majestoso tá bonito, todo preto e branco, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. O capitão da Ponte Preta é o Gabriel Novaes, eu não percebi, quem é o capitão do Guarani, ô Albert Cavalcante? Matheus, capitão Salustiano. Já conversaram ali com o trio de arbitragem, os capitães das duas equipes, o Wilton Pereira vai conversar com o técnico da Ponte Preta, com o treinador da equipe do Guarani, a expectativa de um bom público, né? A gente vê ali que no portão de fundo, é claro, é onde geralmente fica a torcida visitante, não temos muita gente, mas bom público para acompanhar esse derby 208. E eu estou aqui no YouTube, o Carlos vai chamar você no YouTube também, a nossa galera. Temos 224 simultâneos nesse momento, então curta aí, dá um joinha na transmissão, compartilha a nossa transmissão para chegarmos a mais torcedores, para você que gosta da transmissão dos canais Futebol Interior. Estarei trazendo informações no giro do tempo e placar, aqui no Placar ao Vivo e, é claro, de volta daqui a pouco no Intervalo FI. Vem aí o Derby 208 e aqui na Valinhos FM, nos canais Futebol Interior, quem assume o comando é ele... Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vamos para mais um espetáculo, para quem é de Campinas, para quem é campineiro, para quem é da região, sabe que é o maior evento esportivo de nossa cidade. Não importa a posição na tabela de qualquer competição que estejam, Ponte, Guarani, Guarani, Ponte, é o maior evento esportivo de nossa cidade. Ponte, Guarani, o derby de número 208 será escrito nesta noite de domingo, hoje dia 20 de outubro de 2024. Seja bem-vindo você, torcedor da Ponte, seja bem-vindo você, torcedor do Guarani. Apita o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem Ponte, bola com o Gé, a bola sobrou pro Castro, vai queimar dali, primeiro bateu pro gol, ela foi embora. Primeiro ataque da Ponte, com a torcida da Macaca fazendo festa. Primeiro ataque da Ponte, Castro bate pro gol, já ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Ela foi embora, linha de fundo, tiro de meta pro goleirão da equipe do Guarani, o Vladimir fazer a cobrança, Coral. Logo com 20 segundos é a jogada passando pelo Gé. A Ponte que aproveita sempre o pivô do centroavante voltando de lesão hoje. Não jogava desde o dia 30 de agosto na sequência do lance. Castro chega batendo, a bola vai pra fora. Comecinho de derby 0-0. Lembrando que os repórteres aqui no estúdio, Coral e Albert, farão as metas. O Albert, obviamente, o ataque do Guarani, o Coral, o ataque da Ponte Preta, que desce a bola aqui pela ponta esquerda, comecinho de jogo. A Ponte vem, tenta fazer a finta, Dodô por baixo, chegou a zaga, tirou. Chega a zaga, tira, joga a bola, linha de fundo, é o primeiro escanteio do jogo, escanteio pra Ponte. E já inflama a torcida o Dodô, ele é baixinho, é veloz e principalmente com muita categoria. A marcação dobra pra cima do camisa 7, ele consegue o escanteio.
Dodô na bola. Vem Dodô para fazer a cobrança do escanteio. Pedro Lino é o repórter do estádio. Daqui a pouco ele tem a sua primeira participação por lá. Por enquanto, bola aqui na ponta esquerda. É escanteio para Ponte. Vem Dodô para fazer a cobrança do escanteio para Macaca. Tá 0-0. Quase 2 minutos do primeiro tempo. Cobrança ensaiada. Bola pro Iago. Voltou pro Dodô. Traz a bola na ponta. Ele vira o jogo. Trouxe a bola aqui pelo meio. Virou pro Emerson. Emerson pro Dodô. Dodô vem pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Fechada. Ela passa, vai embora. Vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Guarani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Daqui a pouco o Pedro Lino, direto do estádio. Já tem o Pedro Lino já, ô Felipe? Já tem Pedro Lino? Deixa eu ver se eu consigo o primeiro contato lá com o Pedro Lino, trazendo toda a atmosfera do estádio Moisés Lucarelli. Grande Pedro Lino, grande abraço para você. Boa noite. Atmosfera, a sua... Caiu. Estava até falando bem. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Chegou o Matheus Saluciano, falhou. A bola voltou pro Gé, voltando hoje ao time. Vai para a linha de fundo, vai para tentar fazer o cruzamento. A bola sai, vai embora. Passa, vai embora. O Gé viu que a bola tocou por último nele, saiu, vai embora a linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Tiro de volta para o Guarani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Guarani vem bola aqui pelo setor de ponta esquerda, vem Bugre, bola com João Vitor, vai na ponta esquerda na marcação para cima dele, chegou o Nilson Júnior. Joga a bola pra fora, é escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda, o primeiro do jogo pro Guarani, o segundo da partida. É, a bola alongada, né, ali pro Jefferson, o Jefferson alongou para João Vitor pelo lado esquerdo, ali na linha de fundo. Ele tentou o cruzamento, é verdade, tinha 2 jogadores da Ponte Preta, ele preferiu ali bater nos jogadores da Ponte pra bola pra sair pela linha de fundo. Escanteio pro Guarani, o primeiro. Pelo lado esquerdo, lá vem o Bugrão. 2 jogadores do Guarani jogaram na ponte. O Luan Dias é um. Pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Nilson Júnior sobe, tira. Aí veio o Heitor, empurrou ali o Dodô. O Wilton de cara pro lance, marcou falta pra Ponte. Falta pra Macaca fazer a cobrança no campo de defesa. Você ligado aqui na Rádio Futebol Interior, ó, no chat. Eu vou tomar a liberdade aqui hoje de mandar abraço para você, tá bom, torcedor? E aí você no chat, fique à vontade para se divertir. O Fred Cardilli, o Fael Cardilli tá com a gente, Alice Almeida, Kaique Moura, João Limini Neto, o Macaquina Mortífera também tá ligado, valeu queridão, aquele abraço. O João Maurício, que é o seu João Trunge, também tá com a gente aqui, Renan Toledo, DJ Digo, Viviane Cristina, Fábio Almeida, Toca do Matuto. Tem um nick aqui que eu não vou tentar ler não, que eu vou me atrapalhar todo. Edilson Carvalho também tá ligado. Vem Ponte, bola aqui pela ponta direita, muito forte. Veio ali o Gé. Veio com força na jogada ali o Gé, mas foi embora. Linha de fundo, linha lateral, a bola saiu para lateral, é lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Pelo setor de ponta esquerda, campo de defesa. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Esse é o número, o derby número 208. Até aqui, Ponte Preta e Guarani, são 70 vitórias do Guarani, 67 vitórias da Ponte Preta e 69 empates. E né, aí você vai contar, vai dar 206. Pô, Corsato, sua conta tá errada, né? Não tá errada porque o primeiro derby, que foi no dia 24/3/1912, né, no campo da Vila Industrial, foi um amistoso. Esse jogo tem resultado desconhecido. Por isso, contamos aqui o que é o derby de número 208. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, João Vitor, toca a bola pro Caio Dantas e Joilson falhou. Vem Caio Dantas, ele é perigoso na marcação, pra cima dele, Nilson Júnior. Falta! O Joilson já deu a primeira pichotada do jogo. E não pode, hein? Pra cima do Caio Dantas, que é perigoso. Falta é falta pro Guarani. Bico esquerdo da grande área, em Cavalcante. Falta perigosíssima. Ali a 3 passos do paraíso, ou seja, dentro da grande área. Ali o João Vitor conseguiu ali conectar o Caio Dantas. E o Caio Dantas ali no primeiro drible, em cima do jogador da Ponte Preta. Ele acabou recebendo a falta. Falta perigosíssima, amigos. Ali estão jogadores se preparando, parece ser o Luan Dias na bola, Matheus Bueno. Vamos ver se vai vir ali a bola, a falta. Ali tá feição, né?
pra ser direto pro gol. Quem sabe agora, Carlos? Só lembrando que a Ponte, todos os gols que a Ponte tomou, 40%, eu fiz uma conta por cima entre ontem e hoje, 40% dos gols a Ponte tomou antes da metade do primeiro tempo. Só pra dar esse número aí pro torcedor da Ponte. Então vamos ficar ligado, hein? É falta pro Guarani. O Heitor bate bem na bola. Luan Dias também pega bem na bola. Só tem 4 homens. Tô achando pouca gente na barreira. Chega o quinto agora. Não, ele sai. Era o Iago Dias. O Luan tá no canto esquerdo. Tem todo o canto direito pra bater. Eu acho que vai o Heitor. E se for no canto direito, vai ficar difícil. Heitor pra bola. Bateu direto pro gol! Na trave, na rede. Foi na trave não, foi na rede pelo lado de fora. E tava na cara que o Heitor ia bater. Pra mim, o Luan se posicionou mal pra caramba nessa. Quase o primeiro gol do jogo e seria do Guarani. Cavalcante. E ali parece que foi marcado escanteio, né? Marcado escanteio, né? O Heitor ali acabou batendo, né? A falta pegou foi na barreira. Fundo, escanteio. Luan Dias pra bola, vai pro levantamento na boca do gol, toca de cabeça. Ela passa, vai embora. Quem colocou a cabeça ali foi o Saluciano, né? Meteu a testa nela. Ela foi embora na linha de fundo, Albert. Mas a falta, né? O detalhe, a falta do Heitor, hein? Bateu com maestria, a bola acabou resvalando ali na zaga, na barreira da Ponte Preta. Quase. O Guarani abre o marcador. Segue no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Guarani também 0. Bem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vinha com o Iago Dias, chega na marcação a zaga da equipe do Guarani com o Matheus Saluciano, tira, joga essa bola pra fora, é lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança, 8 minutos passados do primeiro tempo, você em 87,9, ligado na Valinhos FM também aqui nos canais Futebol Interior, vem o toque na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Guarani pra tirar, completa ali o Jefferson, camisa número 17 dá um bico nessa bola, ele tira, a bola volta pro Joilson, vem o Caio Dantas, pra mim fez falta no jogador da equipe da Ponte. O Wilton não marcou, agora ele pega uma falta ali em cima do Emerson. O jogo tá parado, canto baixo da sua tela, canto baixo de qualquer aparelho que você esteja aí. O jogo tá parado, é falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Você ligado aqui na Valinhos FM também nos canais Futebol Interior. Valinhos FM, canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Muito obrigado você que está conosco aqui no YouTube, Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, dá lá aquele joinha, né, da nossa transmissão também. Eu te faço um convite, né? Se puder, né? Tá vendo aí pela tela, por qualquer canal que você esteja, se você não está no estádio, diminui aí o som e põe o som aqui dos canais Futebol Interior, porque hoje a transmissão ela é diferente pra gente aqui dos canais Futebol Interior, porque fazemos transmissão pra torcida do Guarani, também pra torcida da Ponte Preta. Bola aqui pro campo de ataque, muito forte, o passe, a bola acabou saindo, vai embora na linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Vladimir, entrando no time hoje, hein? O Pegorari sentiu, tá fora, o Pegorari não joga no jogo de hoje. Vladimir foi titular durante boa temporada, assume de novo a vaga. Aliás, os dois goleiros, né, não são os goleiros que vinham sendo titulares, né? Na Ponte, o Luan Dias vai ter 3 jogos aí, né, à frente, né, porque o Pedrão pegou 4 jogos, né, de suspensão em virtude daquele jogo na expulsão contra o Sport, né? E ele cumpriu a suspensão no jogo contra o Avaí, mas a Ponte entrou com efeito suspensivo, né? E até que se julgasse o mérito, o Pedrão poderia jogar. E aí, ele foi julgado na última sexta-feira, manteve-se a punição, ele tem que cumprir mais 3 jogos, não vai jogar e não joga hoje contra a equipe do Guarani. O Luan faz o 8º jogo, com o Pedro Lino. Hoje tá difícil o contato com o Pedro Lino. Bola aqui pro campo de ataque, chega Vladimir pra ficar com ela. O goleirão da equipe do Guarani sai, trabalha a bola aqui para Matheus Bueno. Matheus Bueno abre esse jogo, toca a bola aqui no campo de defesa. Ele toca a bola para João Vitor. João Vitor perdeu, recuperação de bola da equipe da Ponte. Bola com o Emerson, tocou pro Dodô. Vai queimada ali, bateu pro gol pra fora. Rádio Futebol Interior. Pra fora do gol, o Iago Dias roubou a bola, tocou pro Gé, o Gé tocou pro Dodô de frente pro gol, ele bateu, ela passou, foi embora na linha de fundo, que perigo, quase o primeiro gol do jogo ia ser da Ponte, Coral. Na saída de bola errada do Guarani, a bola sobra nos pés do Gé, que encontra muito bem o Dodô. Um pouco pra trás ali da meia-lua, do ataque da Macaca. O camisa 7 domina e bate com perigo. A bola sobe um pouco a mais do que deveria.
Vladimir não chegaria nela em hipótese alguma. Tiro de meta já cobrado, 0-0 no Majestoso. Quase que a Ponte chega lá. Lembrando que a Ponte tem 3 dos seus artilheiros em campo hoje, né? Gé, Dodô e Gabriel Novaes. Os 3 em campo, jogadores que mais marcaram gols aí com a camisa da Ponte nesta competição. Agora o Caio Dantas foi pro chão. O Joilson vai ter trabalho, o Joilson com o Caio Dantas, hein, Albert Cavalcante? Já a segunda, né, do Joilson, e lá vem o Guarani. E vem Guarani, bola lá na ponta direita, bola pro Pacheco, vem Pacheco, ele sai da ponta, vem pro meio, Gabriel Novaes vem na marcação, trabalha essa bola aqui pro Matheus Bueno, vira o jogo na ponta direita, trabalha a bola para Luan Dias, perna esquerda do Luan Dias, toca a bola para João Vitor, na ponta, fez o passe pelo meio, chegou a zaga da Ponte, rouba essa bola aqui, a bola volta pro Castro toca a bola pro Emerson na ponta esquerda, é pro Gabriel Novaes, 12 minutos passados, primeiro tempo 0-0, Gé pede no meio, Iago Dias também, Gabriel Novaes sai da ponta, vem pro meio, ele faz o passe na ponta direita, toca a bola pro Emerson. O Emerson confundiu as camisas, né? É que são parecidas, né? A camisa da Ponte com a camisa do Guarani, né? Guarani todo de verde, Ponte de branco, Futebol a faixa interior. preta. O Emerson foi tocar, tocou errado, tocou no pé do jogador do Guarani, aí teve que cometer a falta para parar o jogo. Falta, jogo parado, falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa, quase 13 passados do primeiro tempo, 32 para terminar no jogo no primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. 32ª rodada da Série EB do Brasileirão. É o derby número 208, majestoso. Ponte, Guarani, Ponte. 0-0 placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Mais cedo, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário empatou com o Paysandu pelo placar de 1-1. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, na Ilha do Retiro, tem Sport e Botafogo. E é claro, você acompanhando a gente fica sabendo que o Flamengo está na final da Copa do Brasil ao empatar em 0-0 com o Corinthians. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E o Joilson, pra variar, deu mais uma ali no Caio Dantas, hein, o Albert? É a terceira. É a terceira, hein? A primeira foi a falta, né, perigosa, cobrada pelo Heitor. A segunda foi no meio campo, né, quando o Caio Dantas tentou fazer o giro. Agora, né, bola espetada pelo lado, né, pelo lado esquerdo. Ali o Caio Dantas, mais uma vez, né, acabou se enroscando com o Joilson. Ele reclama ali que tomou um cascudo. Porém, entretanto, ali o Wilton Pereira Sampaio marcou a falta, mas não foi nada demais. Marcou nem a falta, viu, Carlos? Ele deu lateral. Lateral pro Guarani, lateral pro Bugre fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda de Santos, 979 HC 80, o Plínio 5, o Ítalo Ferreira, o grande Toninho Colarelli também tá ligado com a gente. Fala, Toninho, aquele abraço pra você e obrigado aí pela audiência. Hoje eu vou dar moral pra você aqui falando o seu nome no nosso chat. Vai mandando mensagem aqui, vai ser um prazer bater aquele papo contigo. E se você quiser aí zoar torcedor da Ponte, zoar o Guarani, torcedor do Guarani, zoar o da Ponte, fique à vontade aí, tá bom? O chat é seu. Bola aqui pra equipe da Ponte, lá na ponta esquerda é o Gabriel Novaes, vem na briga ali com o jogador da equipe do Guarani, ele faz a finta no Matheus Bueno, que tava na marcação, toca a bola pra Dodô, já bateu uma bola perigosa, o Guarani também teve uma chance, bola voltou pro Dodô, Dodô caiu com a bola ficou pesada pro Dodô, voltou pro Guarani, vem bola aqui na ponta, vem Guarani, bola com o João Vitor, cai aqui pela ponta esquerda, ele toca a bola pro Jefferson trabalha a bola pra equipe do Bugre, bola aqui pra Luan Dias, como disse, 2 jogadores do Guarani já vestiram a camisa na Ponte. Quer dizer, o João Vitor, ele não tem 1 minuto em campo, né, com a camisa da Ponte, mas passou pela Ponte Preta. O Luan Dias, não, o Luan Dias já entrou em campo com a camisa da Ponte, já foi jogadora da Macaca. E a Ponte não tem nenhum jogador em campo que passou pelo Guarani. Bola do Nilson Júnior, toca a bola pro Dodô, Dodô foi dominar na bola, não conseguiu ganhar, a bola voltou na ponta direita, a bola pro Heitor, faz uma dobra legal ali o Guarani. Heitor, toca a bola ali pro Pacheco pro Heitor, Heitor volta essa bola no meio pra Matheus Bueno, é bom Matheus Bueno, tem que marcar ele aí, porque ele chuta bem, vem o chute de fora da área, bateu pro gol, pra fora. Foi só falar que ele bate bem na bola. Ela foi embora na linha de fundo, Albert. O Matheus Bueno foi levando. Ele recebeu ali a dobra pelo lado direito. Pacheco e Heitor. Ali apareceu o Matheus Bueno pelo meio. Foi levando. Ali na intermediária. Bateu com a perna direita. A bola passou do lado direito do goleiro Luan Ribeiro. A bola foi pela linha de fundo.
0x0 Moisés Lucarelli. Carlos, oi. Só pra trazer um adendo aqui, o Guarani tá indo a 29 com esse empate, né? Fica na 20ª colocação. E aí ele vai ficar a 7 pontos do primeiro time que tá fora ali da zona do rebaixamento, que no caso seria a Ponte Preta neste momento. Mas se o Botafogo empata com o Sport, o Botafogo vai a 37, ele passa o CRB e passa a Ponte Preta, e se a Ponte terminar o jogo empatando com o Guarani e o Botafogo empatar com o Sport, a Ponte volta para a zona do rebaixamento com os 36 pontos, porque ela perde no critério de desempate para o CRB, ela tem menos saldo de gols. Agora o árbitro pega uma falta ali do Gé, em cima do Jefferson, e foi falta, né? O Gé tá falando que foi ombro a ombro, né? Mas ele meteu o ombro nas costas do jogador da equipe do Guarani, foi falta, né, Coral? Foi falta sim, é situação semelhante, né, o que aconteceu há pouco, mas inversa, quando ele deu a falta a favor da Ponte Preta e deu amarelo pro Gé. Isso é preocupante, né, porque o Gé sempre que joga, costumeiramente recebe cartões, agora volta pendurado, logo com 17 minutos recebe o amarelo. Além de jogar advertido a partir de agora, já está suspenso para o jogo contra o Brusque na quarta-feira. Um time não tá numa situação dessa, né? Por acaso, né? A Ponte nem falta sabe fazer. Ponte Preta não sabe fazer falta. Eu vou dizer pro seu, o Gé tomou cartão, não foi nem pela falta, viu? Foi pela reclamação com o bandeira. Mas já deveria ter tomado pela falta, mas a Ponte Preta não sabe fazer falta, cara. Os jogadores da Ponte, eles vão parecendo que estão loucos, sabe? Cara, fazer falta é uma arte. Você tem que saber fazer a falta, parar o jogo, mas sem tomar o cartão, sabe? Não sabe. Jogador da Ponte Preta não sabe nem fazer falta. Deixa eu trazer um número aqui que eu trouxe na abertura da jornada, né? Eu fiz uma pesquisa aqui do número de torcedores, né? São 17 derbys desde que veio aquela história de torcida única. Dos 17, 6 não tivemos público, né? Que foram jogos de pandemia. E teve um dos jogos que as duas torcidas estavam, entre aspas, digamos que suspensas, né, pelo Ministério Público. Mas então foram 11 jogos até aqui, não contando esse. 6 no estádio do Guarani e 5 na Ponte. E eu fiz uma conta rápida, né? No Guarani, 68.617 total de público em 6 jogos, uma média de 11.453. Na Ponte, 71.697. Só que lembre-se, a Ponte são 5 jogos, né? Sem contar esse aqui no Majestoso. Ou seja, média de 14.338. Né? E hoje o estádio está lotado de novo, com certeza hoje mais de 15 mil. Ou seja, parece que o torcedor da Ponte gosta mais dessa história do derby com torcida única. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, é o Gabriel Novaes, vai para fazer o cruzamento, pega na zaga da equipe do Guarani. Pega na zaga do Bugre, aí vem de novo o time do Guarani para fazer a falta. Chegou o Emerson Santos para fazer a falta em cima do Luan Dias. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança meia direita. Campo de ataque, atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 19 minutos passados deste primeiro tempo. No regressivo aqui dos canais Futebol Interior. No reloginho dos canais Futebol Interior, 25h40. Para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série B. É jogo pegado. É jogo puxado. É derby 208. Ponte, Guarani, Guarani, Ponte no Majestoso. 0x0 placar ao vivo. Futebol Interior. Vai, Corsato. Jogos da parte de cima da tabela ontem. O time do Mirassol venceu o Novo Horizontino por 1x0 e o Vila Nova perdeu em casa para o Coritiba 3x0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato Guarani. Enquanto eu girava o placar aqui, teve um chute do Heitor. O Heitor bateu pro gol, a bola pegou na zaga da Ponte e ficou fácil pro Luan, que saiu do gol para fazer a defesa. A bola já tá aqui no campo de ataque, o Matheus Saluciano dá um bico nessa bola, tira ali o Pacheco, ele bota a bola aqui no campo de ataque, a bola voltou pro time da Ponte, bola para Dodô. Dodô tem o Gabriel Novaes pedindo lá na ponta, vem Dodô, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. O Gé vai pra cima dele, chegou o Jefferson, dá um bico, só que aí o Jefferson deu um bico na bola e jogou a bola pro meio campo. Aí a Ponte tira a bola com o Joilson. Joilson toca a bola pro Emerson. Emerson volta essa bola um pouco mais atrás. Bola ali pro João Gabriel. João Gabriel todo torto na ponta esquerda. Chegou a zaga da equipe do Guarani para tirar. O Albert, me ajuda aqui. O Saluciano joga do lado direito, é isso? E o Douglas Bacelar na esquerda? Ou é o contrário? É o contrário. O Douglas na direita, portanto, e o Saluciano na esquerda. Se continuar assim,
o Salustiano vai marcar o Gé, mas se continuar desse jeito, né? Porque o Gé vai jogar mais aqui pela direita. Ô, Carlão, mas Oi. pela situação no campeonato, não marca ninguém, né? A dupla só está ali figurando, né? Bola e texto. Bola para a equipe do Guarani na ponta esquerda, bola para o Jefferson. Jefferson tem pedindo bola aqui, o Luan Dias. Vem ele, não é o Luan, não, é o João Vitor. Tocou agora sim, bola para o Matheus Bueno. Matheus Bueno pede a bola, chegou por baixo. O Emerson cometendo falta, foi para cima em cima do Wilton, hein? Bola voltou para o João Vitor. Chega ali, a zaga da equipe da Ponte, é o Iago Dias. Colocou os braços no João. Bola voltou aqui pelo meio. Pegou no braço do jogador do Guarani. O jogo tá parado, é bola para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Valinhos FM 87,9 aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente. Vai participando, vai mandando aqui a sua mensagem, vai lá no YouTube, deixa a sua mensagem, ó. O chat do YouTube é pra você, tá bom, torcedor? O chat é pra você, tem lá a enquete. Qual será o resultado? Quem ganha? Você pode escolher, tem Ponte, tem Guarani, tem empate. Bola para a equipe, deixa eu ver aqui a enquete como é que tá. São 414 votos. Até agora, 68% Ponte, 10% pro empate. Guarani, 22%. Rapaz, eu tô aqui com 10%, né, da nossa audiência. Eu acho que vai dar empate. Bola pro Iago Dias, fez o passe pro Gé, muito forte. Muito forte o passe pro Gé. A bola acabou saindo, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Metade do jogo. Tá 0-0. Ponte Guarani. Bom, meu comentarista deu uma saída. Vou perguntar aqui pros repórteres então. Rapidinho. Que fase que um você minuto tá. para você, ô Coral. Fala da Ponte. Você vai falar da Ponte. Um minuto para você, vai. A Ponte que começou melhor, né? Logo no primeiro minuto teve um chute de fora da área do Dodô, depois teve uma outra finalização do camisa 7, mas a Ponte fazendo muita falta, né? Preocupante um pouco já o amarelo pro Gé, com menos da metade, né, do primeiro tempo quando ele levou, já tá pendurado para a próxima, já tá suspenso inclusive para a próxima partida. Luan Ribeiro pouco foi assustado, né? Teve só um chute do Matheus Bueno de fora da área e a falta do Heitor, que passou perto, mas teve desvio da barreira. O jogo tá equilibrado, mas nivelado por baixo. Muitos erros, tecnicamente é uma partida muito abaixo, Corsato. E vem Guarani, bola aqui pela ponta direita, é o Heitor que tá por lá na marcação, pra cima dele o João Gabriel, a bola foi embora ali de fundo. Tiro de volta pra Ponte. Um minuto pra você, sem réplica e tréplica. Albert Cavalcante, tá gostando do Guarani, Albert? Minha Nossa Senhora, né? O Guarani, né, no começo, né, do primeiro tempo, sofrendo muita pressão da Ponte Preta, repetindo, né, os velhos erros, né, ali oferecendo E olha a Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem Gé na marcação, pra cima dele Salustiano. O Gé foi pro chão, ficou pedindo o pênalti. Bom, vamos lá, o Albert tava com o microfone na boca. O Gé nem reclamou. O Gé não reclamou? E aí, Albert? Você assustou, hein? Assustou. Você ainda tem 30 segundos, tá? A produção mandou parar aqui. Você tem 30 segundos pra falar. Lá, mandou parar. Será? O que aconteceu? Que o Gé ainda está... Não, tá sentindo. Acho que é o Vladimir ali. Será? Que é uma bola em profundidade. E agora a TV mostra o replay. Vamos ver aqui. O Gé foi nada ali com o Salustiano. Sei lá, nem foi nada. Ele prefere se jogar. Muito, ó, ele puxa o Salustiano. A falta é do Gé, cara. Foi nada. Falta do Gé. A falta é do Gé. Fica tranquilo aí, viu, Albert? Com VAR? Não foi nada. Com VAR, acho que vai, não dá pra ficar tranquilo. Vai, você tem 30 segundos, vai. E o Guarani, mais uma vez, repetindo os erros, né? Ali, oferecendo a bola à equipe da Ponte Preta. Quando o Guarani chega a fórceps, né? Mais pelo lado do João Vitor. João Vitor, que nós sabemos aí, tem aquela famosa dificuldade, né? De ir pra cima e também dar passes curtos, fazer a tabela. E vários lances em que a Ponte Preta conseguiu, né? Finalizar, foi com o erro do camisa número 19, o João Vitor. O Guarani precisa nesse primeiro tempo, no final, entre aspas, né? Nós estamos na metade do primeiro tempo. O Guarani precisa mais conectar o Luan Dias e o Caio Dantas, porque senão vai ser ataque contra a defesa, Carlos. O José Marcos Carvalho Cardoso tá ligado com a gente. Felipe Agostinho, o Rick também tá ligado. Valeu. O DJ José Dimas. Rapaz, aquele abraço pra você. Plínio 5, Patrick Castro, o Wilson Correia, o David ou Davi. Não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. David ou Davi, é logo ali. Tiago Oliveira, é só pra rimar mesmo. Theo Pereira,
também tá ligado conosco, Di Santos. Valeu, Di. Vem bola aqui pra ponte. É o Gé que briga com o Salustiano. Vai dar uma briga boa também. Se o Joilson com o Caio Dantas é uma briga legal, o Gé vai dar trabalho pro Salustiano. E agora o Matheus Bueno foi pego ali. Foi falta, o árbitro para marcar. Falta do Castro. O jogo tá parado. Tô preocupado com a mão direita do nosso querido Wendel Coral. Por quê? É que reforçaram a mesa, mas ele dá cada espalmada na mesa aqui. Então por isso que a mesa aqui balança, Coral. Vai. Não, só pra comentar, o Gé tem que tomar cuidado, né? Que ele é desprovido de inteligência, a gente já sabe há muito tempo. Mas já jogando com o amarelo, com praticamente metade do primeiro tempo e tentando cavar pênalti do jeito que ele fez, a situação tá um pouco preocupante ali pro camisa 9, viu? Tem que ter um pouco mais de cabeça no lugar e melhorar o aspecto mental. Ficou 2 meses fora e parece que o aspecto mental voltou do jeito que já era antes. Eu não horrível. achei que ele tentou cavar, não. Ali tem contato. O futebol é um jogo de contato, né? Aí tropicou na perna do cara ali e caiu. Achei que ele tentou cavar, né? Mas o primeiro lance, olhando aqui, né? Achei que foi pênalti, né? Sim, serve pro jogo. Eu vou falar, seu coração vem na boca, hein? Pelo amor de Deus. Porque o VAR está ligado, né? O Rodrigo Arizo, o Ferreira do Amaral ali... Sabe, né? É VAR FIFA, hein? Chamou, FIFA, falou, hein? é FIFA. Bola aqui pro campo de ataque, Dodô não sobe, né? Porque também não precisava, né? Que ele não ia conseguir. A bola voltou pro Gabriel Novaes, na frente do árbitro. O árbitro mandou seguir. Trabalha a bola na ponta, a bola para João Gabriel. O Emerson pede desesperadamente. Vem o Emerson, vai queimada ali, bateu pro gol. Aí o Gé joga de zagueiro, né, velho? Aí fica ruim. Bola voltou pra ele. Gé, Matheus Bueno. Vem ali o Emerson, ganha, perde, ganha. João Vitor, chegou o Luiz Felipe. Luiz Felipe vem na marcação. Foi na bola, hein? Foi na bola, o Luiz Felipe. A bola acaba saindo para lateral pra ponte, lateral cobrado, bola pro Castro. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Salustiano tira. Joga, a bola vai para lateral, para a equipe da ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Lateral para Macaca, vem para fazer a cobrança do arremesso. Manual 14, Luiz Felipe ganhou a posição nesse time da ponte, hein? Ganhou a posição. Luiz Felipe bate o lateral, mas bateu sem força. Bate sem força, chegou o Matheus Bueno, meteu a cabeça na bola, tirou dali. 28 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Ponte e Guarani empatam 0-0. Ponte e Guarani 0-0. Ponte e Guarani 0-0. Bola para Ponte, Castro tocou bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe, cruzamento, levantamento na boca do gol, já é de cabeça para fora. Rapaz, o Gé subiu lá no segundo andar, quem tava marcando ele era o Bacelar, hein, Coral? A intenção foi boa, né? Luiz Felipe chegou com perigo pela ponta direita, fez o cruzamento, mas no time errado, o Gé. Subiu antes um pouco do que deveria, Bacelar apenas acompanhou, a bola foi para a linha de fundo. 0-0, Vladimir vai bater o tiro de meta. Neuci Lucato, tá ligada com a gente? Ô Neuci, aquele abraço. Theo Pereira Lima também tá com a gente aqui, deixa sua mensagem, vai no chat. Valeu, obrigado todo mundo pela audiência. Depois eu vou pedir pro Coral dar uma olhada nas odds aí das casas de aposta, viu, Coral? Dá uma olhada pra gente aí, se possível. Bola pro Guarani, João Vitor, trabalhou, bola pro Luan Dias, vem Castro da marcação, pra cima do Luan, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, não tá valendo mais nada. Toque de mão. Toque de mão, achei que ele tinha marcado impedimento. Marcou toque de mão ali do jogador da equipe do Guarani. O jogo tá parado. O jogo tá parado, é bola pra Ponte fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bom, deixa eu perguntar aqui pro meu comentarista, porque agora ele voltou, né? Eu dei aqui 1 minuto para cada repórter para falar o Wendel da Ponte e o Albert do Guarani. Mas aí, Corsato, eu quero que agora você fale do jogo em si. E aí? Péssimo. Péssimo jogo, horrível. Duas equipes mostram porque estão nessa situação na tabela. Que jogo ruim, meu Deus. Mas não é derby? Derby não é pegado? 50% de posse de bola para cada equipe, tá? Até agora foram 4 chutes do Guarani no gol e apenas 1 da Ponte Preta. Mas o jogo é muito ruim, muito fraco. Jogo fraco, segundo o nosso comentarista. A Ponte teve uma chance e o Guarani teve uma chance também, né? Então é Carlos, isso. Oi. Vamos para as odds? Vamos, odds. Olha, por incrível que pareça, hein? Tá pagando a mesma coisa, tanto pra Ponte ou pro Guarani vencer o jogo. Agora 3 pra Ponte, 3 pro Guarani, ou seja, cada R$1 que você apostar, 3 de que turno. E o empate, 2,50. 2,50 o empate e 3 pra cada lado. Até nas odds tá igual, cara.
Bola pra ponte, aqui no campo de ataque, era o Iago Dias, fez o passe no meio, procurava o Gé, a zaga tira, bola volta pra equipe da Macaca, bola com o Gabriel Novaes, aí ele não conseguiu dominar, bola voltou pra ponte, chega o João Gabriel, tira, mas a bola vai ficar com o Vladimir, sai do gol pra ficar com o Melo Goreirão da equipe do Guarani. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. 30 já passamos, estamos chegando a 31. No reloginho aqui dos canais Futebol Interior, 31 agora. Passados do primeiro tempo, no regressivo 14. Para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro, meu giro que giro, placar do futebol para você. É Série B, Campeonato Brasileiro, 32ª rodada. É derby, jogo tenso, majestoso. Ponte, Guarani, Ponte empatam. 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Corsato. Na sexta-feira, o Brusque perdeu em casa para o CRB 2-1. O Amazonas venceu o Avaí também por 2-1. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, bola pra ponte, João Gabriel vai queimar, Domingo da Rua, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta, pra equipe do Guarani fazer a cobrança, tudo começa aqui no campo de ataque, bola pro Iago Dias que cruza, nem Gé nem Gabriel Novaes, aí o Novaes toca pro João Gabriel que bate pra fora, Coral. Mais uma chegada perigosa da Macaca, primeiro o Iago Dias faz o cruzamento pela direita, a bola passa por toda a extensão da área. Na sobra, João Gabriel pega mal. Lá pela ponta esquerda, a bola sobe muito. Vladimir tem só o tiro de meta para cobrar 32 de jogo. 0 para Ponte, 0 também para o Guarani, Corsato. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Deixa eu abraçar aqui o Cabral Rios. Obrigado pela inscrição, viu, Cabral? Tá dizendo aqui que ele é santista, mas triste pelo atual momento que vive em Ponte Guarani. Olha, que eu me lembro, é o primeiro derby. É claro que a Ponte não começa a rodada, né, no Z4. Mas, cara, vamos falar do momento, né? É o primeiro derby com o apito do árbitro que os dois times estão numa zona de rebaixamento. Teve um que foi naquele Rio-São Paulo. Vai aí, cara. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Gabriel Novaes na marcação, ficou pedindo falta. O Wilton Pereira Sampaio não deu. Bola voltou pro time da Ponte, ganha essa bola. Ele também não deu essa falta não. Bola voltou pra Macaca, bola pro Iago. Daqui a pouco o Marcelo vai completar. Bola pra Macaca, vem Luiz Felipe. Luiz Felipe, cara, ele quando vai cruzar parece que ele quer se livrar da bola, velho. Aí a bola voltou pro time do Guarani, perdeu. Recuperação de bola aqui pra equipe da Ponte. Bola aqui no campo de defesa, mas o jogo tá parado. Vai, Marcelo, completa aí, Corsato. Teve um derby que aconteceu naquele torneio Rio-São Paulo, né, que depois foi em 2002 e 2003 o torneio não existiu mais. Naquele derby... Só teve um, né? Rio-São Paulo. Sim. É o primeiro que ele quis dizer de pontos somados, né? Isso. De torneio de pontos somados. E aquele derby, os dois times estavam na zona do rebaixamento. Se eu não me engano, o derby termina empatado. Naquele ano a Ponte não cai, o Guarani cai, mas aí não teve mais o Rio-São Paulo. É que não dá pra dizer que tinha zona de rebaixamento, porque caía só um time paulista. Não caíam dois. Ia cair um paulista e um carioca. Então, mas os dois times estavam nas últimas colocações do campeonato. Mas né? o que eu tô dizendo aqui, de zona de rebaixamento... Com o mesmo número de pontos, aliás. Mas assim, tem esse então, vamos lá, né? Desse Rio-São Paulo, que depois acabou não virando um campeonato. Mas quando o árbitro apita com os dois times na zona da degola... Esse é o primeiro. Não, é aquilo, né? O que a gente falou aqui. Futebol Interior. A situação realmente é horrível, né? O pior time do primeiro turno, Guarani. O pior time do segundo turno, a Ponte Preta. O Leandro Nunes está ligado com a gente aqui. O Cabral, já mandei abraço pra ele. Valeu, Cabral. O Plínio 5. O Plínio tá perguntando. Ô, Plínio, eu vou pedir pro Marcelo falar aqui, porque eu tô ligado no jogo. Tá perguntando aqui qual é o horário do jogo do esporte. Liga aí, Corsato. 7h30 da noite. Esporte Botafogo. Isso. O Antônio também tá ligado com a gente. Valeu, Antônio, obrigado. Vem bola pra Ponte. João Gabriel toca a bola pro Dodô. Tá aberto lá pela ponta esquerda. Vem o Douglas Barcelar na marcação. O Pacheco tá também. O Dodô briga, puxa a camisa ali do jogador da equipe do Guarani. A bola voltou ainda pro Dodô. Fez o passe, passa o pé em cima da bola. Perto da torcida da Macaca. Ele volta. A torcida jovem não tá no campo, tá? A torcida jovem tá punida, né? Não pode estar no estádio Moisés Lucarelli. Bola voltou pelo meio, Nilson Júnior. E agora o Caio Dantas, viu, Albert? Fica esperto, porque ele mudou de lado. Foi lá pro lado do Nilson Júnior, mas continua tomando umas burdoadas lá, viu? Apanha e não aprende, né? E ali ele vai tentando ali, né?
no aprende, corpo, no físico, né? Ele mudou de lado, pô. Então, apanha, não aprende. Não adianta, fica ali, vai tomar pancada aí pra frente. Opa, ó. A bola pegou no braço do jogador do Guarani ali. Minha nossa senhora. Caramba, hein? É que ele esperou pra ver se a Ponte ia ter vantagem, né? Mas a bola pega no braço do jogador do Guarani, né, Coral? Sim, sem dúvida, no braço do Jefferson, ali o lateral esquerdo, camisa 17. Boa oportunidade que a Ponte tem agora de jogar a bola no meio da área do goleiro Vladimir, uma correção, toque na mão, foi do Matheus Bueno. Agora o Vladimir paga geral ali pra cima da zaga do Guarani. Vem Dodô no cruzamento, Joilson, Nilson Júnior, todo mundo lá na grande área, quem sabe agora, Corsato? O Wendel, Albert, Carlos, nossa audiência, não foi falta, né? Porque a bola bate na barriga do cara primeiro, depois vai na mão, né? Critério é não ter critério. E naquela jogada do Nilson Júnior com o Caio Dantas, tem que ficar esperto a zagueirada da Ponte, porque tem VAR, viu? Olha a falta, é falta pra Ponte, vem Dodô pra fazer a cobrança da falta pra Macaca, bico da grande área, levantou, tocou fechado na boca do gol, toque da zaga da equipe do Guarani. Bola vai saindo, linha de fundo, é escanteio pra Ponte, é o segundo escanteio pra Macaca no jogo, Coral. 4 no total, escanteio pra Ponte lá pela ponta esquerda, Dodô na bola. Vem Dodô, vem ele pra fazer a cobrança. Até no WhatsApp você pode participar, fica à vontade aqui, tá bom? 989-89-35-26. 989-89-35-26. Você participa, manda mensagem pra gente. Bom ter a sua companhia por aqui. Bora lá, escanteio pra Ponte. Dodô, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio. Levantou, segundo pau era pro Nilson Júnior na zaga, tira a bola, volta pro Emerson, perna direita pra fora. Muita força, né, Coral? Linha de fundo, tiro de volta pro Guarani. É desnecessário, a intenção foi boa, mas a execução longe de ser pelo menos regular. Vladimir sem perigo apenas acompanha, tiro de meta, o Guarani não tem muita pressa, 0-0, derby 208, Carlos. Responde a Kelsey aqui, Marcelo. Qual time está melhor? Cara, tá bem equilibrado, viu? Eu acho que a Ponte tá um pouquinho melhor. Pouquinho melhor. Robert, você concorda que a Ponte tá melhor que o Guarani? Eu concordo. Eu não concordo. Eu concordo. Pouquinho, Concordo. eu falei, Carlos. Não, concordo. 2%. E aí, Coral? Os dois times estão horríveis. Bola para a equipe do Guarani na ponta, vem Jefferson. Jefferson faz o passe, tenta tocar a bola aqui na ponta esquerda, bola para o João Vitor. Aí vem na marcação, lembrando que o João Vitor foi expulso, né? No jogo da ida, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Exatamente, né? Pois é, né? O João Vitor, a bola queima em seus pés, né? Pior jogador do Guarani nesse primeiro tempo. E vem bola aqui para a equipe da Ponte, era o Gé. O Gé com o Salustiano, eu já tô dizendo aqui, vai dar uma boa briga. Vai dar uma boa briga. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bom ter a sua companhia por aqui. Quase 500 votos na nossa enquete, hein? Futebol Interior, Derby, 208, seu palpite. Ponte, empate ao Guarani. Bola para a equipe da Ponte, no campo de ataque. Chega, a zaga da equipe do Guarani tira. Joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio. Quinto do jogo, terceiro para a Ponte. Não quis correr perigo ali o Matheus Salustiano, de cabeça joga a bola para a linha de fundo, escanteio para Macaca, ponta direita, novamente ele, Dodô na bola. Vem Dodô, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Vem Dodô, vem ele para fazer a cobrança. Dodô para a bola, levantou, tocou na boca do gol, já toca de cabeça, a zaga tira, a bola volta. Tira de novo a zaga do Guarani, Nilson Júnior, toca de primeira, o passe no meio para o Gabriel Novaes, vai fazer, bateu para fora. Ela passa e vai embora. Na verdade foi o Gé, né, que completou esse lance. Lance aqui no começo, deixa eu ver aqui, era o Gé que tava na jogada e não tinha impedimento não, hein, rapaziada. Tava valendo tudo, cara. Tava valendo tudo, toque do Gabriel Novaes pro Gé, o Gé concluiu, ela foi embora. E essa passou perto, e o detalhe principal depois do chute, o Bacelar foi tentar ali ajudar o Gé, dar a mão para ele se levantar, o Gé não quis saber de ajuda não, deixou a mão do Bacelar para lá, o jogo já retomou. E vem a equipe do Guarani, vinha Luiz Felipe, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola aqui pro Castro, o Castro pro Gé, aí o Gé vai deixar o Vladimir sai do gol pra ficar com ela. Futebol calma. Interior. Albert Cavalcante, calma. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Cara, o Joilson vai sonhar com esse Caio Dantas aí, velho.
É como o Salustiano vai sonhar com o Gé, né? Mais uma vez, Joilson em cima ali do Caio Dantas, ali em cima, né, da linha do meio campo, né? Pelo lado, bem pelo lado ali, na frente do banco de reservas ali de Ponte Preta e Guarani. Caio Dantas vai apanhando, à vontade. Mas assim, né? Sentiu o contato veio, atacante pra isso, né? Gé e Caio Dantas contra Joilson e Matheus Salustiano. Ô Carlos, Edna Lúcia tá ligada com a gente, o Thiago Oliveira também, o José Maduro, todo mundo aqui no YouTube, vai, Corsato. Ó, rapidinho, só pra falar da qualidade técnica dos jogadores, né? A Ponte até agora acertou 72% dos passes, quer dizer, menos de 80%. E o Guarani 77%. Por isso que eu falo, a qualidade do jogo é muito ruim. Guarani 77%, a Ponte Preta 72%. Mas é um jogo que tem cara de derby, aquele jogo pegado. Olha, o Luiz Felipe fez falta pra cima do Jefferson, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 41, 4 para terminar mais acréscimos. Primeiro tempo, derby 208, majestoso. Ponte, Guarani, Ponte empatam, placar 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Já o Marcelo fala, porque o Guarani vem, bola com o Heitor, vai queimar ali, bateu pro gol, Luan. O Heitor apareceu na cara do goleiro da Ponte, ele bateu, foi travado, o Luan foi pra ela, fez a defesa, não deu rebote. Cavalcante. Primeiro o Caio Dantas, né? 2 jogadores em cima dele, ali pelo lado esquerdo, ele dominou de peito e acabou a bola escorregando dele. E ali apareceu o Heitor, né? Ele ajeitou pra perna direita, bateu mascado, viu? A bola ainda desviou na zaga da Ponte Preta, chegou livre, linda para o Luan Ribeiro, que fez a defesa. Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Guarani também 0. E agora o Gabriel Novaes está caído ali, sentindo a cabeça. Deixa eu completar aqui o giro do placar. Majestoso, derby 208. Ponte e Guarani empatam 0-0, placar ao vivo. Futebol interior, vai Corsato. A 32ª rodada, Carlos, começou na quarta-feira. A Chapecoense venceu o Santos por 3-2. Na quinta tivemos América e Goiás empatando por 2-2. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 42:30, o jogo tá parado, o Gabriel Novaes está sentindo, hein? A cabeça ali, jogador da equipe da Ponte. Você viu alguma coisa diferente? Vou perguntar para os repórteres aqui. Né? Primeiro começando com o Wender, porque o lance é ali no ataque da Ponte. O que você viu de diferente nesse lance aí ou não? Tudo normal? Pra mim, jogada tem o braço normal ali? De jogo, não. Ele sobe, né? E faz aquele movimento natural ali. Foi a dividida do Novaes com o Pacheco. Claro que acaba sobrando um braço, mas não foi na intenção, não. Pra mim, lance de jogo. E aí, o Cavalcante? Pra mim também não foi nada ali, foi uma dividida normal e assim, acho que o atraso, né, do jogador da Ponte Preta acabou ele acertando o cotovelo do Gabriel Bispo, que acabou ali, né, ali estão conversando ali, acabou acertando ali o jogador da Ponte Preta. Pra mim, o Gabriel Novaes ali e o Gabriel Bispo ali, lance de jogo, lance normal, viu, Carlos? Encontro de jogo, né? Porque o futebol é um jogo de contato, né? Cabral Rios, valeu Cabral. Roberto Zapiens, tá lá na Argentina, sempre com a gente. Ô Roberto, obrigado, viu? A gente tem sempre que agradecer aqui. Obrigado por estar sempre conosco. A gente agradece. Agradecemos aí a sua participação. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte com 10, o Gabriel Novaes está voltando agora, quase 44. Lembrando que nós estamos com dificuldades aqui no contato com o Pedro Lino, né? Mas o Pedro Lino está lá no estádio e vai fazer uma participação no intervalo, comandado pelo Marcelo. E no fim de jogo também, bola aqui na ponta, bola para Ponte, o Dodô tentando dar uma carretilha na bola, não consegue, a bola volta para a equipe do Guarani. Pacheco dá um bico nessa bola, põe bola aqui para o campo de ataque, era para o Caio Dantas, ali para cima do Nilson Júnior. A bola acabou saindo para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda, lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem Ponte, bola aqui pelo meio, trabalha essa bola, bola pro Emerson, Emerson vira o jogo na ponta esquerda, tenta tocar pro João Gabriel, todo torto, a bola pegou na barreira, na bandeira do escanteio, mas aí acabou saindo depois, linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Guarani, fazer a cobrança, o Plínio 5, olha aqui Marcelo, tá dizendo que você parece muito comigo, cara.
Sou mais bonito, viu? Fala filho? pra mim que dia que você nasceu, por favor. 9 de dezembro de 1972. E aí, pergunta pra mim. Mais 3. Carlos, que dia você nasceu? 9 de dezembro de 72. E aí, Albert Cavalcante? Que dia você nasceu? Eu, 4 de outubro de 1900... Ah, não, é tudo bem. Mais 3 minutos, vamos para 48 Mas minutos. era que dia que você nasceu mesmo? 4 de outubro de 1983. E você, Wendel Coral? 7 de março de 1998. Dá pra ver que o Wendel Coral é o mais velho aqui da mesa. E vamos até 48. Achei pouco, hein? O Wilton tá econômico. Eu conheci um Wilton também que era bem econômico, cara. Bola aqui pra equipe da Macaca. Bola pro Gé. Olha o Gé. Ganhou. Fez o passe no meio. Toca a bola pro Gabriel Novaes. O Dodô tá atrás. É bola pro Dodô. Vai queimar dali. Fraquinho, Dodô. Bateu pro gol. Perna esquerda. Ela foi embora. Mas tudo começa aqui com o Gé ganhando essa bola pra Ponte. Hein, Coral? Mais uma vacilada do Matheus Salustiano. O Gé ganha na corrida e observa muito bem o Gabriel Novaes pela ponta esquerda do ataque. Ele não consegue chutar, mas se enrola pro Dodô na perna ruim dele, a perna canhota. Bate cruzado, bate pra fora. E o Vladimir saiu na bronca com o Matheus Salustiano. Foi quem errou no início da jogada, segue 0-0. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, você conhece esse Fael aqui? Fael Cardil, ou Albert? Participa bastante, né? Cara, tá falando que você é puxa-saco do Corsato. Ô, Fael, vai plantar batata, viu, amigão? Aqui não tem essa, não. Aqui é parceria, velho. Cara, larga de ser de ser deselegante, velho. Você fala o que você quer aí, pai de ser deselegante lá em outro lugar, cara. Aqui nós estamos trabalhando, cada um defendendo o seu. Sou amigo do Albert, o Albert tá defendendo o Guarani, eu torço pra Ponte, respeito o Guarani, sempre respeitei. E ó, respeito pra ser respeitado, tá bom, meu amigo? Esse negócio de puxar saco aí não tem essa aqui não, amigão. Para com essa história aí, ó. Caramba, cara, tá enchendo o saco aqui, velho. Vai se lascar. Ninguém precisa puxar meu saco não, amigo. Sai fora, e quem sou eu pra pessoa puxar meu saco? Cuida do seu time. Não vai ganhar aí. nada. Ninguém Não vai ganhar nada. Pelo puxando contrário, seu vai saco, perder, viu? Cuida do seu time aí que eu vou cuidar do meu e que vença o melhor. Bola pra Luan. Luan com a perna esquerda. Cara, e não é por mim, não. Eu fico chateado aqui porque ele tá queimando você aqui no chat. Porque você tá puxando meu saco, velho. Cara. Rafael, aí não, né, parceiro? Sai fora. Aí não, né, mano? Sai fora daqui, velho. Rádio Futebol Interior. Bola e texto. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E aí ele pega e coloca aqui, respeito o ouvinte. Você não respeita o profissional? Você quer que eu respeite você? Apita o árbitro! Tem bola! Parada no estádio Moisés Lucarelli. Acabou o primeiro tempo. E olha, vou falar uma coisa pra você, viu? Fael, você conseguiu tirar o narrador do sério. O time dele não consegue tirar ele do sério, mas você conseguiu. Sou obrigado a dizer pra você, viu? Que primeiro tempo sofrível. Maltrataram a bola, hein? Eu já esperava isso. Horrível. Coisa horrorosa. Olha, um dos piores primeiros tempos de derby que eu já vi na minha vida. Eu, como torcedor da Ponte, sofro. Torcedor do Guarani com esse time também sofre. E o torcedor campineiro com esses dois times, olha, que coisa horrorosa. Final de primeiro tempo pra concessionária Sim. Tem jogador do Guarani falando, vai, Albert. Vamos ouvir o Heitor, camisa número 2 do Guarani. Uma rifada, né, que o zagueiro tá dando e a gente não tá conseguindo fazer a cobertura direito, mas o detalhe que tem que acertar é esse defensivo e ofensivamente é ter um pouquinho mais de calma na frente do gol, um pouquinho mais de cuidado na hora de finalizar, que eu acho que o gol vai sair. Mas nem chegou direito. Mas tudo bem. Aí tá o Heitor, camisa número 2 aí agora. Hoje, né, o lateral direito tá jogando ali, ajudando os jogadores ali chegaram ao campo de ataque. Vai, agora o Gé vai falar, centroavante, que esteve ausente quase 2 meses, falando do número 9. Acho que o primeiro tempo nós teve bastante intensidade. Acho que fizemos o que o professor pediu, que era para combater todas as bolas. Graças a Deus eu pude retornar ao time. Acho que me sinto bem, me sinto preparado para estar em campo. Agora é descer, ver o que o professor tem para falar, voltar mais forte, mais dedicado, para poder abrir o placar ali, fazer o gol e sair com os 3 pontos.
Tá aí, o Gé com meias palavras, eu não vi a hora de acabar logo, porque ele mal acabou, já tinha saído. Mas tá aí, desde o dia 30 de agosto que não entrava em campo o Gé naquele jogo contra o Santos. Os atletas todos já nos vestiários, intervalo de jogo no Majestoso, Derby 208, Ponte Preta 0. Guarani também 0. Quem mais sofreu foi a bola nesse primeiro tempo, Corsato. O derby número 208. Meu Deus, que coisa horrorosa para concessionárias, sim, para restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Ô Marcelo, e aí, primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Guarani, que coisa feia, não? É péssimo o primeiro tempo das duas equipes, mas já era esperado, a gente falava aqui no pré-jogo, né? Situação das equipes realmente, o Guarani o pior time do primeiro turno, a Ponte Preta o pior time do segundo turno. É o que temos pro momento no futebol campineiro. É isso, daqui a pouco o Marcelo vai comandar o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM. Você segue participando, daqui a pouco a gente vai lá pro chat também. Fique à vontade para participar, tá? No YouTube Futebol Interior e também aqui pelo WhatsApp. Você deixa a sua mensagem 989-89-3526. Para concessionárias, sim, Hipercap Brasil e Restaurante do Dadá. Voltamos em 3 minutos. Valinhos FM, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio aos pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Agora são 7 da noite, mais 25 minutos, intervalo de jogo lá no estádio Moisés do Carelli, 0 para Ponte Preta, 0 para o Guarani. Meu pai amado, que jogo ruim, hein? 52% de posse de bola para o time da Ponte, 48% para o time do Guarani. A Ponte, ela troca 169 passes, o Guarani 163. A Ponte tem 71% de aproveitamento nos passes. É muito pouco, né? Porque
71% de aproveitamento, um time que tem menos de 80% de aproveitamento é um time que não consegue trocar a bola, trocar passes. E o Guarani tem 77%. E a gente falava aqui no pré-jogo, né, que era prenúncio de um derby ruim, porque os times realmente são muito ruins, são muito fracos. Eles têm muita dificuldade para jogar, os dois times, tá? Finalizações, 8 da Ponte, 5 do Guarani. A Ponte colocou uma em direção ao gol, o Guarani 2. Deixa eu ver aqui, cartões amarelos, tá na tela, um cartão foi pro Gé. Escanteios foram 5 escanteios, 3 pra Ponte, 2 pro time do Guarani. Muito bem, esse aí um pouco do scout do jogo pra você. Ó, gente, a rapaziada que tá aqui no chat, obrigado, viu? Obrigado pela grande audiência. Se você tá falando que um é puxa-saco, se não tá, o que você tá falando aqui? A opinião é tua, não vou entrar aqui no debate, mas eu quero agradecer de montão o carinho da audiência. Temos 554 votos pra enquete, quem vence o derby 208, 64% entendendo que dá Ponte, 23%, agora 65% pra Ponte, 23% pro Guarani, 12% empate, é o que tá dando agora. Empate, né? 0 para Ponte Preta, 0 para o Guarani. Luiz Simas está com a gente, o Marcos Oliveira, o Fábio Fernandes, o Marcelo Borges, o Plínio 5, o Silvio Seico, o Clésio Macedo, o Fael conseguiu tirar o narrador da casinha, né? Os times não conseguiram, mas o Fael conseguiu. Olha, Rafael, se eu tivesse condição, eu mandava um pix aí na sua conta, viu? O Mark tá mandando um inglês aqui, o Renato Bueno, vamos necessitar do Elvis? Cara, não sei. Eu tô preocupado com o Gé, né? Pelo lado da Ponte Preta que já tem cartão amarelo. E o Gé é um fio desencapado, né? Eu não sei se o Elvis seria uma boa, não. Eu acho que até era melhor o Everton Brito na vaga do Gé. Lembrando que o Gé tá suspenso, tomou cartão no jogo contra o Brusque na quarta-feira, que você vai acompanhar aqui nos canais de Futebol Interior. O Luiz Fernando Augusto tá com a gente, o Neuri Menezes, Patrick Castro. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Plínio, somos irmãos, sim, tá? Obrigado aí todo mundo que tá junto com a gente. Bom, já falei aqui do scout do jogo, né? Falei da posse de bola, enfim. Agora, deixa eu trazer aqui manchetes do portal Futebol Interior, hein? Temos campeão nessa noite, o Voltaço, é campeão da Série C. Bate o Atlético pelo placar de 2-0. Não entendi o que você falou. Ah, foi ontem, tá? Mas é hoje também, foi campeão ontem, mas tá valendo pra hoje, vai valer pra sempre, é campeão. Sim, 2024. Foi ontem, né, 2-0. Da Série C. E detalhe, Corsato, descansa, Carlos. No primeiro jogo, 1-0 pro Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Isso. E venceu o segundo jogo 2-0, técnico do Atlético, o Roger, que jogou na Ponte Preta. É isso. Olha, mais 3 manchetes aqui do portal Futebol Interior. Mudança, exclamação. Novo comando. Vila Nova demite técnico após perder a invencibilidade em casa na Série B. Já tem técnico novo? E contrata substituto. Só que eu não vou falar quem é porque tá lá no site. Acesse futebolinterior.com.br. Mas eu tinha uma informação de que o Vila Nova, não vou falar quem é o técnico, mesmo porque eu também não vi ainda, mas eu recebi uma informação de que o Vila Nova tentou 2 treinadores. Os 2 recusaram. Barroca e o Daniel Paulista. Se eu sou o Daniel Paulista, eu tinha pego, hein? Agora o Barroca, hein? Velho, eu vou falar como gostam do Barroca, né? Fim de linha. Fim da linha, na verdade, tá escrito. De saída. Ituano demite treinador após derrota em casa na Série B. Alberto Valentim. Já é 2025. Lembrando que é o primeiro técnico, é a primeira demissão de técnico no Ituano, né? Ituano que tá sempre na zona do rebaixamento. Mas caiu no Paulista. Mas caiu com o Alberto Valentim. Sim. Né? Mas eu tô dizendo assim, o Ituano ainda continuava com o mesmo técnico desde o começo do campeonato. Né? Já é 2025, viu, Carlos? Altos contrata. 2025 começou. Altos do Piauí anuncia técnico conhecido no Nordeste. Essas e outras você acompanha lá no portal Futebol Interior. Gente, deixa eu trazer aqui, eu já falei do resumo do jogo, das porcentagens, dos erros de passes. O jogo, o primeiro tempo foi horrível. Horrível, tá? Pedro Lino tá lá no palco do jogo e ele vai falar do que ele viu e trazer aí a sua informação nesse intervalo pra gente. Fala, Pedro Lino! Boa noite, Corsato, boa noite, rapaziada que está acompanhando a transmissão entre Ponte Preta e Guarani.
Fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli, 0-0. Primeiro tempo meio fraco, meio os dois times se respeitando um outro. Poucas oportunidades e chances de gol. Então foi 0-0. O estádio Moisés Lucarelli recebe um bom público aqui. Foram vendidos mais de 16 mil ingressos. E antes de começar a partida, teve um mosaico 3D. Um bandeirão aqui que o Guincho Munkmak levantou. Bem legal, fora os rojões, fogos e aquela fumaça preta e branca. No final do segundo tempo eu volto, mas o clima é bem gostoso aqui no estádio Moisés Lucarelli, um tempo ameno, aquele tempo tranquilo. E segue 0-0, estou aqui direto do estádio Moisés Lucarelli, repórter Pedro Lino. Boa, Pedro Lino então com seu destaque, ele que vai estar aí também no fim de jogo com a coletiva do Nelsinho Batista, porque ele vai acompanhar o time da Ponte Preta, ele vai estar trazendo pra gente a coletiva do Nelsinho Batista, e é claro, a gente vai tentar trazer pra você que está acompanhando a nossa transmissão, a coletiva também do Alan Al, porque hoje à noite é uma criança, a gente não tem hora pra terminar a jornada. Até as 10. Muito bem, lembrando que Botafogo e Sport começando, né? A Ponte Preta volta para a zona do rebaixamento, tá? Porque o Botafogo vai para 37 e a Ponte Preta fica com 36, abrindo a zona da degola. O Guarani tem 29, então vamos lá. Começando Sport e Botafogo, zona do rebaixamento. Ponte Preta 36, Brusque 33, Ituano 31 e Guarani 29. Então se terminar empatado e o Botafogo conseguir empatar com o Sport no mínimo, né? A Ponte vai pela primeira vez no campeonato terminar uma rodada na zona do rebaixamento. O Guarani já tá várias rodadas aí na zona do rebaixamento, na lanterna, né? E aí pro torcedor do Guarani, o empate, o Guarani vai ficar a 7 pontos de sair ali da zona do rebaixamento. Ou seja, são 2 rodadas mais um cadinho aí para sair da zona do rebaixamento. 32ª rodada começou lá na quarta-feira, Chapecoense 3, Santos 2, América 2, Goiás 2, Brusque 1, CRB 2, o Amazonas venceu o Avaí por 2-1, o Vila Nova, que já tem técnico, tá lá no Portal Futebol Interior, depois da demissão do Luizinho Lopes, perdeu em casa pro Coritiba 3-0, o Mirassol, hein, venceu o Novo Horizontino por 1-0, o Novo Horizontino desandou perder aí os jogos. Terceira derrota seguida. Desandou perder o time do Novo Horizontino. O Ituano perdeu de virada pro Ceará 2-1, o Operário hoje empatou com o Paysandu 1-1. Fala baixinho aqui. Quase que o Paysandu ganha o jogo, viu? Ponte 0, Guarani 0 por enquanto, intervalo de jogo. Dá pra entender o futebol, né? O Operário ganha do Sport fora de casa, Sport com a torcida lá, campo cheio, né? E quase perdeu pro Paysandu. É que eles jogaram praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. É isso. Fala rapidinho aqui da Série A do Campeonato Brasileiro, a 30ª rodada. Na quarta-feira o São Paulo venceu no Brinco de Ouro da Princesa aqui em Campinas o Vasco 3-0. Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro 1-1. Na quinta, Flamengo 0, Fluminense 2. Na quinta também o Corinthians venceu o Atlético Paranaense 5-2. Na sexta o Atlético Goianiense empatou com o Cuiabá 0-0. Na sexta Botafogo e Criciúma empataram 1-1. Tivemos também na sexta Cruzeiro 1, Bahia 1. Internacional 1, Grêmio 0. Ontem eu perdi uma verba nesse jogo. E no Barradão o Vitória venceu o Red Bull. Qual jogo você perdeu? Do Internacional com o Grêmio, eu joguei empate, deu Inter. O Alfredo Jaconi hoje, 8 da noite, tem Juventude e Palmeiras. 7 da noite, mais 34 minutos, rapidinho. Albert, gostou do primeiro tempo, sim ou não? Não. Carlos, gostou do primeiro tempo, sim ou não? Não. Wendel? Não. Eu também não gostei. Aliás, a maioria da nossa audiência aqui também não gostou. Intervalo FI vai ficando por aqui. Vem aí o segundo tempo e ele está de volta. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Bola no segundo tempo vai ser do time do Guarani. Vai tocar na bola o jogador do Bugre, Luan Dias, vai tocar na bola para começar o jogo no segundo tempo. Você vem comigo, torcedor. Apita o árbitro. A bola tá rolando no Majestoso. Carlos Cossato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Bom, o Marcelo perguntou aí se nós gostamos do primeiro tempo. Todos fomos unânimes, como nós somos puxa-sacos, né, o Albert? Então nós não gostamos todos unanimemente do primeiro tempo. Mas parece que os treinadores gostaram, porque os times parece que não mudaram, né? Começar primeiro com a Ponte, Coral. A Ponte é a mesma do primeiro tempo. E aí? Infelizmente, a mesma equipe. Por que infelizmente? O João Vitor está em campo. Você queria que tirasse? Nossa. Quem que você quer que coloque no lugar do João Vitor? O super
o maior de todos, Marlon Maranhão. Você tá ficando louco, cara. Pelo Ele amor de falou isso, Deus, eu falei, o Guarani tem um super. Marlon Maranhão, então, é a solução? Marlon Maranhão. Tá João bom. Vitor errou tudo o que fez. E você, Tudo. Coral, queria que alguém entrasse no time da Ponte? Eu quero muito ver o Elvis em campo, cara. Você Acho quer que ver o Elvis? sim, quero ver. Pra mim é o melhor jogador da Ponte e em um passe ele pode decidir o E jogo. aí, meu comentarista? Eu na Ponte Preta, de boa, cara. Eu acho que eu não manteria o mesmo time, mas só falaria pro Gé tomar cuidado. O Gé em campo com cartão amarelo é mais perigoso se contar uma fofoca pro vizinho ou pra vizinha. Bola aqui para a equipe do Guarani, vinha. Essa bola aqui o Nilson Júnior poderia ter deixado a bola para o Luan, mas ele foi tirar essa bola, arrumou lateral. Lateral para o Guarani fazer a cobrança. 1 minuto e meio de jogo no segundo tempo. Bola para o Heitor, chega por baixo, a zaga da Ponte tira. Joga a bola ali de fundo. Era ali o Gabriel Novaes que estava na jogada. Já tem escanteio, primeiro escanteio no segundo tempo, o 6º no jogo, Coral. É isso, escanteio pro Guarani aqui na ponta direita. O Heitor conseguiu, o último toque foi do Gabriel Novaes. Tiro de canto pro Bugre, Heitor na bola. Terceiro escanteio pro Guarani no jogo no total. 2 no primeiro tempo, 1 no segundo. E agora o Wilton Pereira conversa ali com o João Gabriel e o Salustiano. É que ele pega-pega, conversando. né? Aí o Gabriel Bispo também tá por lá. É escanteio para a equipe do Guarani. Heitor pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Castro sobe para tirar de cabeça. Bola botou pro Gabriel Novaes. O Heitor vem para cima dele. O Novaes fez a finta, passou, foi por baixo aí. Chegou o jogador da equipe do Guarani. Eu achei que foi falta, hein? Achei que foi falta no jogador da Ponte, mas o árbitro não deu falta. Foi falta, pô. Levantou o pezão. Mas o árbitro só deu lateral pra Ponte. Lateral pra Macaca fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Odds. Vamos. ODDS. Não, tem muita gente que quer. Vamos lá, bora. É isso, o Marcelo tá preocupadaço aqui, cara. Jogou a casa dele num resultado. Não, esse jogo eu não apostei, não. Vamos lá. Gente, jogue com moderação. O Marcelo tá preocupado, cara. Vai, odds. Vamos lá, 2 pro empate, 2.00 pro jogo terminar empatado, 3,20 pra Ponte, 3,75 para o Guarani. Até nisso, então, estamos iguais. Bola pro Guarani, vem bola aqui pro campo de ataque, era pro João Vitor, sai do gol, Luan, pra ficar com ela. A bola volta aqui pra equipe da Ponte, Nilson Júnior trabalha a bola para João Gabriel, a Ponte está defendendo o gol da linha do trem, Guarani defendendo o gol do portão de entrada do estádio Futebol Moisés Interior. Lucarelli, o gol do placar eletrônico maior, placar eletrônico do interior de São Paulo, 14-4, bola aqui pra equipe do Guarani, chega, Nilson Júnior. Faz a falta pra cima do Luan Dias, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Plínio 5 tá ligado com a gente, Patrick Castro, Clésio Macedo, CFC Lusitana, tá com a gente, o Fael Cardilli também, ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Jorge Domingues, tá todo mundo ligado com a gente. Ô Jorjão, aquele abraço, viu? O Paulo Faraó, acho que é assim que fala, o nick dele tá ligado com a gente também, valeu Paulo, obrigado pela audiência. No chat, vocês podem se soltar aí, tá bom? Bola pra Ponte, aqui no campo de defesa, volta essa bola um pouco mais atrás, bola pra Joilson, Nilson Júnior pede a bola aqui, a bola vem pro Luan trabalha a bola, lembrando que os dois goleiros, né, não são os titulares, né, pelo menos não vinham sendo, né, o Vladimir foi titular durante muito tempo, mas depois que o Pegorari voltou, ele perdeu o posto, e o Luan faz só o seu 8º jogo com a camisa da Ponte Preta, ele que tá na Ponte desde 2019. Bola aqui pra equipe do Guarani no campo de ataque. Joilson segura o Caio Dantas. O árbitro tá parando para marcar a falta no círculo do gramado. É falta pra equipe do Guarani fazer a cobrança. Não tomou o cartão não, viu, Coral? Não tomou, mas o Wilton deu ultimato nele. Fez a contagem das faltas e falou, chega! A próxima é o amarelo pra ele. Carlos, começou lá na Ilha do Retiro, o Sport Botafogo, então 0-0. Computa um ponto pro Botafogo, certo? Então o Botafogo ele vai pra 15ª colocação, 37 pontos, passa o CRB e passa a Ponte. Com isso a Ponte volta pra zona do rebaixamento. 36 pontos, 17ª colocação. E o Guarani 29, né? Guarani 29, Isso. o Ituano à frente do Guarani tem 31. Falta cobrada aqui pra equipe do Guarani. Vem João Vitor com o Luiz Felipe. Olha o Luiz Felipe, rapaz. Olha o Luiz Felipe. Aí chegou o Joilson para completar essa jogada. Parece que o Guarani voltou mais ligado no segundo tempo, hein? Heitor tenta tocar essa bola pelo meio. A bola volta. Dodô ganha essa bola para Macaca. Toca a bola aqui para João Gabriel. Meus repórteres hoje estão,
Vou falar, estão com a corda toda. Bola pro Gabriel Novaes, vem Gabriel Novaes, levou um empurrão ali do Heitor, que joga numa linha mais à frente. Interior. Já passamos de 5, quase 6 passado do segundo tempo. Tá 0-0, Ponte Guarani, Guarani Ponte. Você ligado, lembrando que a Ponte joga na quarta, o Guarani joga na quinta. A Ponte joga na quarta contra o Brusque em Campinas, Guarani joga contra o Sport em Recife. Jogos com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Trabalha a bola a equipe da Ponte, bola com o Emerson. Emerson pro Nilson Júnior. Nilson Júnior trabalha a bola com a perna esquerda. Aí você vai perguntar, o Corsato e o Raquim só volta amanhã para Campinas. Aliás, o Raquim, que beleza, né? A Ponte libera ele antes, ele volta depois. É sensacional. Bola aqui pro campo de ataque. Heitor se joga na bola, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Lateral pra Ponte, campo de ataque, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vamos juntos em 87,9 Valinhos FM. Agora o árbitro pegou uma foto ali do Luan Dias, do Iago. Cara, eu achei que não foi nada, mas o Wilton marcou. E quem manda é o Wilton. 7 minutos passados do segundo tempo de jogo. Tá 0-0, é o derby número 208 entre Ponte Preta e Guarani. Macaca e Bugre jogando no maior clássico, no maior evento esportivo de Campinas. Vem, João Vitor. A bola saiu. Luiz Felipe foi lá para pegar a bola porque a bola tinha saído. Aí toca a bola para o Joilson. Joilson vai explodir essa bola em cima do Caio Dantas. E a bola sai para lateral. O Caio Dantas sentiu, hein? Recebeu uma bolada no rosto. Tá parado o jogo. Gogó, né? Pelo jeito ali, né? Ele tá colocando a mão no rosto ali, né? Ou é no Gogó? É no Gogó ou no rosto? É no rosto ou no Gogó? Mas foi em cima dele, hein? Foi um chute perigoso, né? Tá sendo atendido ali o jogador da equipe do Guarani, o Caio Dantas. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Albert, vamos identificar aqui pro torcedor. Não pegou no rosto, não. Pegou no braço, né? Isso, pegou no braço, né? Ele fez a proteção, né? Foi uma verdadeira tiro de meta com a bola rolando do Joilson, né? Muito perto. E a bola acabou acertando o braço do Caio Dantas. E acho que o próprio braço acabou com a força, acabou acertando o gogó do Caio Dantas, mas a bola não acertou no rosto, não. Já tá de pé, já. Lembrando que o jogo da Ponte na quarta é às 7 horas da noite, hein, torcedor? E o jogo do Guarani, 9h30, né, Albert? Exatamente. 9h30 na Ilha do Retiro. Contra a equipe do Sport, o Albert Cavalcante vai estar na transmissão. Junto com o nosso querido Gustavo Marques. Guarani vem. Bola na ponta esquerda, bola para João Vitor. Luiz Felipe tá na marcação para cima dele. João cruzou, tocou, bola pro Caio Dantas. Pegou no braço do jogador do Guarani. Futebol Interior. Pegou no braço do Heitor. E seria um ataque promissor pro Guarani agora, hein, Albert? É a primeira, né, que o João Vitor acerta na partida. O cruzamento dentro da grande área ali, tentando achar o Caio Dantas. A bola passou por ele e nas costas vinha o Heitor. Só que a bola acabou quicando e ali acabou acertando o braço do Heitor. Que ali, ó, que chance o Guarani perdeu. Porém, entretanto, falta marcada para a equipe da Ponte Preta no campo de defesa. Ponte Preta e Guarani, Moisés Lucarelli, 0-0. Josivan Gomes, Patrick Castro, o Helder Pinheiro também tá com a gente. Valeu, obrigado pela audiência. O Fael Cardilli também tá ligado conosco. Obrigado a todo mundo pela participação. Vai lá no YouTube, tem a nossa enquete também, hein? Já são 672 votos. Quero chegar a 1000 votos aqui na enquete. Ponte Preta 68, empate 12, Guarani 20. Vem bola para Macaca, Iago Dias vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega na zaga, vai embora. Linha de fundo. É escanteio pra Ponte, Conal. O 7º no jogo, 4º pra Macaca lá pela ponta direita, Dodô na bola. Vem Dodô para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. No primeiro tempo foram 3 escanteios para Ponte. Mais um, agora são 4. 3 pro Guarani, 2 no primeiro tempo, 1 pro time da Ponte. Nas odds aí também tem até para quem tem mais escanteios, né? Por enquanto tá dando Ponte. Bola pro Dodô, vem bola aqui na ponta direita, pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Douglas.
A briga vai ser boa, porque o Douglas é bitela, é grande. O Gé também é bom de cabeça. E bola pro Guarani. Quem sabe agora? Contra a golpe do Bugre. Bola pro Heitor. Heitor fez a finta na marcação. Vem Luiz Felipe, ganha essa bola, toca a bola pro Dodô. Dodô no campo de defesa. A Ponte conseguiu voltar rapidamente. Já passamos de 10 minutos. Quase 11 passados do segundo tempo. Tá 0-0. Por enquanto, nem o Nelsinho, nem o Alan, nem Batista, nem Al. Ninguém mexe. Bola aqui pra ponta. Tem que falar tudo igual, né? Bola aqui pra Macaca. Vem bola no meio. Chegou o Gabriel Novaes. Chega, tira a zaga da equipe do Guarani. A gente tenta. Eu vou narrar o jogo sem cornetar, mas meu Deus do céu. Tá louco. Bola aqui para a equipe da Ponte. Vem ali o Gabriel Novaes. Briga ali para cima do jogador da equipe do Guarani. Melhor para o Bispo. Ganha essa bola, toca a bola para Luan Dias. Luan Dias na ponta para o Castro. Fez a finta, virou. Trabalhou bola lá para o Jefferson na ponta. O João Vitor pede. O passe vem para ele. Pode ser bom o cruzamento. Já entrou na grande área na marcação. Chega a zaga da Ponte, tira. Chega a zaga da Ponte para tirar completa. Joga essa bola para fora. Joga essa bola pra fora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? No reloginho aqui dos canais de futebol interior, 11h40. No regressivo, 33h20. Para terminar o segundo tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série B, é Campeonato Brasileiro. Derby número 208. Ponte e Guarani vão empatando 0-0. Mas a zaga da Ponte está querendo que o Guarani vá para frente. Nilson Júnior, Joilson tiraram errada. E vem o Luiz Felipe. Completa esse lance, tira. Põe a bola para o campo de ataque. Vai ficar pro goleirão do Guarani, o Vladimir, com os pés primeiro, depois com as mãos para fazer a defesa. Majestoso. Ponte, Guarani, Ponte empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Na Ilha do Retiro, 15 minutos passados do primeiro tempo, segue Sport 0, Botafogo também 0. Daqui a pouco, pela Série A do Campeonato Brasileiro, tem Juventude e Palmeiras. Valinhos FM 87.9. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Quase 13 passados desse segundo tempo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E vem o Guarani, Pacheco na ponta, virou, trabalhou. Bola pro Luan Dias, tentou fazer o passe na ponta esquerda. Era pro João Vitor o passe. Chegou a zaga da Ponte para tirar. A bola volta pelo meio. Vem o Castro, tenta dominar essa bola. Saiu. Carlos. Saiu com bola e tudo lá do lado do povo. A bola saiu para a lateral pro Guarani. Se o Guarani fosse um pouquinho melhor, esse jogo já não tava mais 0-0. Rede Globo apresentou os Trapalhões. Que horrível, velho. Gabriel Bispo trabalha a bola para a equipe do Guarani. Ele vira o jogo na ponta esquerda. Bola para Luan Dias. Trouxe a bola para a perna esquerda. Virou para o Caio Dantas. Pro Luan Dias. Vai fazer, bateu pro gol. Luan! Defende o goleiro, fantástico, sensacional. A bola volta aqui pelo meio. Vem Luan Dias de novo. Trabalha a bola ali pro Matheus Bueno. Matheus Bueno pro Dodô. O Luan teve que trabalhar quase o primeiro gol do jogo. Ia ser do Guarani. Bola vem aqui pro meio. Chegou a zaga da Ponte. Vem Joilson. Bate na bola. O Luan teve a chance clara para fazer o gol. E não conseguiu. Quase o primeiro gol do jogo ia ser do Guarani. Que tabelinha, hein? Caio Dantas e Luan Dias. Caio Dantas, na frente da grande área, ali recebeu o passe do Luan Dias, que como futebol no videogame, em L1 e triângulo, acabou dando um passe em profundidade. Quando saiu o goleirão, hein? Luan Ribeiro, Luan pra Luan. O Luan Dias tentou a cavadinha e ali o goleirão Luan Ribeiro, hein? Fez a leitura correta, saiu no X, mas com os braços ali totalmente fechados. Que chance o Guarani perdeu nesse derby. 14 minutos, segundo tempo. Ponte Preta 0, Guarani também 0. E vem o Saluciano perde a bola volta pro Gé. Gé com Saluciano com Gé. O Gé vem, briga, toca por último na bola. A bola acaba saindo, vai embora. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança, porque o último toque foi do Gé. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ô Corsato, 15 minutos passados do segundo tempo, meia hora para terminar o jogo. O Guarani teve chance
clara agora. O Luan pra fazer, mas o Luan da Ponte não deixou. O Guarani voltou um pouquinho melhor no segundo tempo, viu? E se não fosse o Luan Ribeiro, o Guarani estava ganhando o jogo por 1-0. Não há meio desse número de porcentagem de acerto de passe melhorar pelos dois times. A Ponte baixou mais ainda, 72% de acerto. O Guarani aumentou 1%, 78%. E vem a equipe do Guarani na ponta esquerda, bola pro Jefferson, Luiz Felipe vem na marcação, vem Luiz Felipe, vai para fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol, Joilson. Dá um bico nessa bola para tirar dali, a bola volta pro Guarani, Matheus Bueno tentou fazer o passe ali pelo meio, tava voltando o Jefferson, né? Ficou ruim para ele, aí vem o Luiz Felipe e tira essa bola. Uma macaquina mortífera, tá ligado com a gente aqui, Júlio Godoy, Vivi Vicente, Moacir Palheta, o Pasquale, Ricardo Ramires, Jefferson Ferreira, também tá ligado conosco. Valeu, Patrick Castro. Valeu, muito obrigado todo mundo aí pela audiência. Muito obrigado você que tá com a gente aqui no YouTube. Já você fala porque o Guarani vem. Bola do João Vitor, tá na ponta esquerda, trouxe a bola pro meio, pro Caio, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado. Castro trava a bola, o Guarani vem pro jogo, levantamento na boca do gol, por baixo de novo chega a zaga da Ponte. Joilson mete o pé na bola, joga a bola, liga de fundo, escanteio. Guarani sufoca a Ponte, Guarani voltou melhor no segundo tempo. Albert Cavalcante. Cornetei bastante, João Vitor ali, acabou escutando, será? Jogada, mais uma vez, pelo lado esquerdo. João Vitor fez o cruzamento na diagonal, Caio Dantas acertou, né? O chute com a perna esquerda, a bola acabou explodindo na zaga da Ponte Preta. Após isso, a bola mais uma vez pelo lado esquerdo, o cruzamento foi feito, mas a zaga da Macaca mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pro Guarani, 17 minutos do segundo tempo, quando tem o jogador da Macaca caído, o Wendel Coral. É o Emerson, camisa 18, aparentemente, talvez ali um mal-estar. Talvez seja isso, tá recebendo atendimento médico ali, mas o Nelsinho precisa mudar o jogo, precisa mudar o time aí, precisa fazer alteração, viu, Corsato? O Guarani tá bem melhor na partida agora, tendo o domínio um pouco do jogo, principalmente nas chegadas pela ponta esquerda. Nelsinho precisa mexer nesse time aí, porque tá difícil. Você corneta demais, pra mim tá ótimo. Canais Futebol é um puxa-saco. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E aí, Corsato? O Nelsinho precisa mexer no time, hein, Corsato? Precisa mexer no time, o Guarani melhorou, o Luan Dias entrou no jogo, né? Gol lá na Ilha do Retiro, gol do Sport, Fabrício Domingues, 20 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro time do Sport. Resultado esse que coloca o Botafogo na zona do rebaixamento com o mesmo número de pontos da Ponte Preta, com 36, só que o Botafogo tem 8 vitórias e a Ponte tem 9 vitórias. Elvis e Hudson, chamados pelo técnico Nelsinho Batista, o camisa 10, vem aí, Carlos. O Elvis vem pro jogo, e a torcida da Ponte, dá pra ver ali que a torcida da Ponte adorou, né? Quando o Elvis tirou o colete. E vem o Hudson também, que estava cotado para ser titular nesse time da Ponte. Ele precisa melhorar o passe da Ponte é muito fraco, cara. A Ponte não consegue acertar passe, não tem jogo. E o Guarani tem um cara que é diferente, que é o Luan Dias. É um cara que acerta passe, um cara que arruma o time. Então o Luan Dias, ele tá saindo da marcação e tá conseguindo fazer o Guarani jogar. E o Guarani tem um acerto maior de passe. Gabriel Novaes é quem vai embora para a entrada do Elvis, camisa 10, portanto o capitão inicial sai para a entrada do Elvis, camisa 10, no lugar do Gabriel Novaes, 35, e a placa ali vai se confirmar, mas acho que é o Emerson que vai embora, né? Ele saiu ali pela maca, vai se confirmar agora que o Novaes está saindo, entra o Hudson na vaga do Emerson, camisa 18. Já em campo, as duas primeiras do técnico Nelsinho Batista, e o Guarani tem escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani. Daqui a pouco vou perguntar para o comentarista se ele gostou das alterações. Já o comentarista vai falar. Já ele vai falar. É escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Quem é que vai lá? É o Luan? É o Luan Dias. Luan Dias. O Jefferson. Vem pra bola, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte pra tirar, a bola voltou pro Elvis, Elvis toca a bola pro Iago Dias vai tocar a bola aqui pro Elvis na ponta, o Gé pede, o passe é pra ele, o passe é do Elvis, pro Gé, chega o Futebol Jefferson. Interior. Mete o pé na bola, tira o meu comentarista, e aí, Elvis e Hudson, Emerson contundido e o Gabriel Novaes foi embora, hein? Eu teria tirado o Gé, porque ele já tem cartão amarelo, né? Teria deixado o Gabriel Novaes. Enfim, gosto da entrada olha lá, o Gé, cara, é um fio desencapado, velho. O Gé é perigoso, ele dá um pisão no cara do Guarani sem precisar, acho que foi até sem querer, mas não pode, né? Não pode, e o árbitro tá lá e tem VAR, cara.
Então, pra mim, eu erra não o entendi Nelsinho. a saída do Gabriel Novaes. Pra mim, erra o Nelsinho. Ele tinha que ter tirado o Gé, cara. O Gé já não vai jogar contra o Brusque mesmo, né? Mas não vai jogar contra o Brusque. Tá nitidamente fora de forma e já tem cartão amarelo, cara. Agora o Hudson pra mim tinha que ter entrado. Mas eu não tô gostando do jogo do Castro. Mas o Hudson pra mim já tinha que ter entrado no intervalo. É que o Emerson saiu machucado, né? Bola pra Ponte, bola pro Iago, aqui na ponta, passamos de 20. Toque eletrônico na mesa de som dos canais Futebol Interior, você já ouviu. Vem Dodô, aberto aqui pela esquerda, na marcação. Chega a zaga, tira. A bola volta aqui pelo meio. O Castro tira. Nossa, que caneta do Luan Dias. Jogada de habilidade, de novo. Deixou o Castro pra trás. Aí veio o João Gabriel. Meu Deus do céu, hein? Minha Nossa Senhora. Bola voltou aqui para a equipe do Guarani na ponta à esquerda. Vem o Bugre, bola com o Matheus. Matheus toca a bola na ponta para o Jefferson. Jefferson para Matheus Bueno. Vem o Matheus Bueno, tem o Jefferson pedindo bola. Vem para o cruzamento, fez o passe atrás. Bola na ponta, é para o João. Trabalhou, tentou tocar. Bola na ponta, bola para o Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o passe e ninguém marcou. Vem cruzamento para trás, é para o Caio Dantas. A zaga da Ponte chega para tirar. Aí completa o Nilson Júnior, dá um bico nessa bola para tirar dali. Bola volta pra Ponte. Vem o Gé. Gé briga com dois jogadores aqui da equipe do Guarani. Foi pro chão. Falta. Foi pro chão. Cometeu falta. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. O jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. Quase 22 minutos. Quase metade do segundo tempo. 23 para terminar o jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa! Majestoso Derby 208. Derby é jogado. Derby é pegado. Guarani, Ponte, Guarani empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Bom, daqui a pouquinho, 8 da noite, no Alfredo Jaconi, Série A do Campeonato Brasileiro, fechando a 30ª rodada, tem Juventude e Palmeiras. Série B, Campeonato Brasileiro. O jogo começou às 7h30 da noite. O Sport vai vencendo o Botafogo pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Fala, Coral. Amarelo pro Elvis, camisa 10 por reclamação, 2 amarelos no jogo, 2 para atletas da Macaca. Ele não estava pendurado. O time da Ponte não sabe fazer falta, não sabe reclamar. Eu vou falar um negócio pra você. E o Elvis é o capitão, né? Diz que o capitão pode falar. Que coisa. E o João Gabriel já tá em campo de novo. A Ponte, na verdade, nas laterais, a Ponte não tem lateral, né? Ataque, né? A Ponte perdeu, né? Sem o Risso, a Ponte perde, sem o Risso, sem o Gabriel, a Ponte perde, né? O jeito de jogar pelas laterais. Laterais, eles, no máximo, marcam, né? E aí depende dos atacantes. Como hoje eles não estão num dia muito legal, como o Dodô agora, que fez o passe errado, a bola voltou para o Matheus Bueno. Matheus Bueno, vem o Hudson na marcação para cima dele. O Hudson fez a falta, mas o juiz mandou seguir, a bola voltou para o Pacheco. Pacheco para Matheus. Matheus toca a bola aqui na ponta, vem na marcação. Chega o João Gabriel, tira, rouba essa bola para a ponta, tentou tocar a bola aqui para o Elvis. O Elvis não foi na bola, a bola voltou para o Bispo. Bispo para o Pacheco. Pacheco para o Bueno. Bueno na ponta para o Heitor. Heitor para o Bueno. Olha o taca-taca, o tic-tac. Bola para o Matheus Bueno, vai queimar dali, bateu! Pro gol, é gol! Gol! É do Matheus Bueno do Guarani! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Na marca de 24 minutos passados do segundo tempo! E que troca de passes do time do Guarani, hein? Ninguém marcou. E se fosse o Pedrão, vocês iriam falar que o Pedrão falhou, né? O Luan pulou, mas não pegou. E a bola foi morrer no canto esquerdo do goleiro da Ponte. Matheus Bueno, Matheus Bueno, Matheus Bueno. 18 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Matheus Bueno, Guarani 1, Ponte 0. Pra colocar pimenta no jogo, Matheus Bueno faz a festa do torcedor bugrino. Ponte 0, Guarani 1, goleirão Luan Dias, goleirão Luan Ribeiro, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol do Guarani, o gol do Matheus Bueno, printa a tela aí, Alberti Cavalcante. Pelo lado direito, como jantar de rico.
só de primeira. Ele, Heitor e Pacheco, fazendo ali a tabela, Futebol fazendo a interior. ultrapassagem. Quando apareceu o elemento surpresa, o camisa número 18, o Matheus Bueno, que recebeu, ele tinha opção de tocar para o Caio Dantas. O Caio Dantas puxou a marcação e ele foi entrando na diagonal. Ajeitou o corpo da perna direita e bateu com a perna esquerda. A bola foi quicando no canto direito do goleirão Luan Ribeiro, que até pulou. Mas nada pôde fazer. Por incrível que pareça, torcedor, por enquanto, 25 minutos do segundo tempo, o Guarani vai derrubando o tabu de 15 anos. Ponte Preta 0, Guarani 1, Carlos Corsato. Põe justiça no placar, né, Marcelo? Põe sim. O Guarani voltou melhor no segundo tempo, a Ponte não consegue se acertar. E é o segundo gol do Sport lá na Ilha do Retiro, Barleta, agora Sport 2, Botafogo 0. Resultado aí, a vitória do Guarani vai com o Guarani a 31 pontos ainda na lanterna do campeonato, né? E a Ponte Preta vai para a zona do rebaixamento agora, 35 pontos abrindo a zona. O Guarani nesse momento a 5 pontos de sair da zona da degola, Carlos. A Ponte vinha aqui, bola para o campo de ataque, bola para o Gé, chegou a zaga do Guarani para tirar, bola para o Caio Dantas. Guarani agora vai, né, tentar aí no contragolpe. Agora o Hudson fez falta ali para cima do Luan Dias. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Oi. E é o segundo gol do Matheus Bueno com a camisa do Guarani nesse campeonato brasileiro. E só lembrando que na última partida, né, na última rodada, ele perdeu o irmão e mesmo assim contra a equipe do CRB, ele perdeu o irmão, não contou nada para os seus colegas, né, dos jogadores, comissão técnica, e após o jogo foi descoberto, né, acabou contando que ele perdeu o irmão, né, e foi uma comoção muito grande. E o coroado, né, nesse derby com o gol do Matheus Bueno. E vem Guarani, olha o Matheus Salustiano, encheu o peito, estufou o peito, vem bola aqui pro campo de ataque, Luiz Felipe rouba essa bola, mas o árbitro tá parando para marcar uma falta em cima do Salustiano. E quer saber, o Nelsinho piorou a Ponte com as alterações, tá? Mas a gente falava aqui, né? Tirou o Gabriel Novaes e aí o Castro fez falta ali pra cima do Guarani. Jogo todo é do Guarani. Jogo é todo do Guarani. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança lá pelo setor de ponta à esquerda. Vem Heitor para fazer a cobrança da falta do Mandias. Também tá por lá. Tá 1-0 pro Guarani. A Ponte tá ficando na zona do rebaixamento. Guarani ainda é o último, mas tá ficando próximo ali de sair. Bola pro campo de ataque. Luan Ribeiro dá um soco na bola. Tira dali, a bola volta pro time da Ponte. Bola pro Iago Dias. O Iago Dias não conseguiu dominar. Aliás, eu não sei por que o Nelsinho deixou o Iago e tirou o Gabriel Novaes. Bola aqui na ponta. Vem Luan Dias. Tá dominando o jogo. Ninguém marca o Luan Dias. Ele tá fazendo o que quer, o melhor jogador em campo. Trabalha a bola aqui pro Matheus Bueno. Matheus Bueno na direita, bola pro Pacheco. Pacheco pra Heitor. O Guarani tem a bola. Toca a bola aqui na ponta. Vem Pacheco. Vira esse jogo pelo meio. Trabalha a bola pro Matheus Bueno. Autor do gol do jogo. Trabalha a bola aqui pro Luan Dias. Vem o Castro. Castro briga ali com o Luan Dias. A bola voltou. O Castro tenta dar um toque ali no Luan Dias. A bola volta. Volta aqui pelo meio. Volta pro Bacelar. Bacelar pra Pacheco. Pacheco pro Heitor. 28 e 40 passados deste segundo tempo. Tá 1-0 pro Guarani. O toque errado pra equipe do Bugre. A bola voltou para a equipe da Macaca. Bola ali com o Hudson. Hudson trabalha essa bola ali lá atrás. Bola para o Joilson. Joilson para Luiz Felipe. Luiz Felipe na ponta direita. Volta essa bola aqui para o Joilson. Tem o Hudson pedindo bola. Vem o camisa número 80, 29. Vamos chegar na meia hora de jogo. Resultado muito bom para o Guarani, que ainda mantém as suas esperanças de sair ali da zona da degola e vai afundando o maior rival. Vai colocando a Ponte pela primeira vez entre os 4 últimos desta Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo com a derrota do Botafogo lá para a equipe do Sport. Aí o Gé briga ali com o jogador da equipe do Guarani, o Pacheco. E a bola acabou saindo para lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ponte 35 pontos. Ponte 35 pontos. Guarani 31 pontos. No primeiro derby, né, no primeiro turno, o Guarani tinha 15. 5 pontos, a Ponte 15. Eram 10 pontos de vantagem.
A Ponte entra para esse jogo com 7 na frente do Guarani. Só que o Guarani agora está ficando a 4 da Ponte. Vem bola aqui para o campo de ataque, vinha, chega Matheus Saluciano, tira. Mas a bola pegou no jogador da Ponte, saiu. Saiu para a lateral, mas lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 30 minutos, meia hora desse segundo tempo, faltando 15 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro majestoso. A Ponte perde, o Guarani vence. Matheus Bueno marcou a 24 do segundo tempo. 1 para o Guarani, 0 para a Ponte. Em Recife, o Sport bate o Botafogo pelo placar de 2-0. Bola rolando no Alfredo Jaconi, Série A, Campeonato Brasileiro. Juventude Futebol Palmeiras, interior. 0-0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Cossa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Quase 31 passados do segundo tempo. E a Ponte mexeu, né, Wendel? Mexeu. Saiu o Iago Dias, número 11, entrou Matheus Regis, camisa 77, um atacante por outro. Quero fazer 2 comentários, até para o Marcelo comentar melhor depois. A entrada do Hudson desmontou a Ponte, né? A gente pode perceber que toda vez que o Guarani vai ao ataque, tem um buraco ali onde joga o Luan Dias, ocasionado pela entrada do Hudson. E o outro comentário é como o Caio Dantas ajuda o Guarani sem a bola. Ele abre espaço, cava a falta. É um time que taticamente está bem melhor do que a Ponte, que o Nelsinho mexeu mal demais. Carlos, e até falando sobre isso, né, o que nós acompanhamos mais do que o Guarani vem jogando, né, o Guarani segundo tempo, realmente ele acabou, né, melhorando bastante, mas assim, é surpreendente que o Guarani vem apresentando nesse segundo etapa, porque o primeiro tempo todos nós acompanhamos, né, até mesmo o João Vitor, tanto peguei no pé dele, João Vitor entrou aí também numa sintonia totalmente diferente do que dos últimos jogos. Lembrando que o Guarani não mexeu ainda, né? O Guarani não mudou ainda. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, cobrança de arremesso manual, meu Deus. Luan Ribeiro, sai do gol pra ficar com ela, ele dá um bico na bola. Com todo o respeito que tenho aqui pro Luan Ribeiro, pra mim ele falha no gol do Guarani. Bola extremamente defensável, mas como ele havia defendido uma, né? Então tá no lucro. Aqui não era para ele, que ele talvez não tivesse condições de defender, ele defendeu. E aquele teria total condições de defender, ele deixou passar. Bola aqui para a equipe da Ponte, o Elvis ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou aqui pelo meio, bola para a equipe do Guarani, vem o Bispo trabalha, e a torcida da Ponte sente o momento ruim do time e parece que lá no estádio também dá uma segurada. Bola para o Jefferson, Guarani é dono do jogo neste segundo tempo, trabalha a bola aqui na ponta, o Elvis pede para que o Castro corra. O Nelson mexeu errado no time, né? O Nelson mexeu errado no time e se a Ponte perder tem que dar toda a coisa para ele. Bola aqui pro Luan Dias trabalha essa bola no meio, bola pro Caio Dantas, trouxe a bola pra perna direita, voltou, bola pro Luan Dias, vem o Luan Dias, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou o Luan. Pega o Luan, boa defesa do goleiro da Ponte. Cavalcante. Facilidade, né? Ali o Caio Dantas, um dos melhores jogadores do Guarani nesse segundo tempo. Rádio Ele Futebol recebeu e ali Interior. achou o Luan Dias, que é o destaque, né, do Guarani. E ali ele tinha opção, né? O João Vitor ia passando pelo lado esquerdo para poder finalizar. Ele acabou tentando enganar a zaga Ponte Pretana e acabou batendo com a perna esquerda. O goleirão Luan Ribeiro fez a defesa. Ponte Preta e Guarani 1-0 no mais do Caramba. E vem Ponte, lateral pra Macaca, bola ali na ponta, era do Luiz Felipe pra cima ali, toca a bola ali pro Gé com o Saluciano, aí a bola acaba saindo pra lateral pra Ponte, Castro, toca a bola pra Luiz Felipe, vem o Luiz Felipe, rasteirinho, fez o passe pelo meio, bola pro Dodô, escorregou Dodô. Recebeu o passe do Gé ali, mas escorregou o Dodô. E aí o Dodô fica no bobinho. Fica ali esperando a bola, não vem ninguém da Ponte. Aí a bola volta para a equipe do Guarani. Caio Dantas aqui na ponta direita. Se pegar é perigo. E ele vem pra bola, vem João Gabriel também. Tá na marcação pra cima do artilheiro do Guarani. Toca a bola na ponta, bola pro Heitor. Heitor pra Caio, Caio pro Heitor. Heitor vem ali o Nilson Júnior. Põe o corpão na frente e ganha essa bola pra Ponte. Toca a bola pro Matheus Regis. Primeira participação do Regis no jogo. Ele vem, tenta fazer a finta, chega por baixo, a zaga da equipe do Guarani tira, joga essa bola para lateral, achei que era lateral para Ponte, bola para Ponte aqui na ponta esquerda, 34 minutos passados deste segundo tempo, o árbitro tá dando lateral para a equipe do Guarani. E acertou, a bola bate no Futebol interior. Mas ali foi o Heitor, né? O Heitor tá sentindo ali a panturrilha, né? Sentindo câimbras, na verdade, né? Tomara que seja câimbras mesmo, né? Mas o Guarani tá na hora de mudar, né?
vamos aguardar, né? Esse Tá é o demorando problema, demais pra mexer, né? Não, mas O esse é o time tá problema. ganhando, tá controlando a ponte é inofensiva, o Hudson entrou, desmontou o time, cara. Mas o problema do Guarani, Carlos Corsato e amigos, né, é que o Guarani, ele, né, quando ele tá, como está nessa partida, segundo tempo, né, quando há as mudanças, o Guarani acaba aí desmontando, né? Acho que por isso que o técnico Alan Al está segurando, viu, Carlos? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E vem Ponte, erra o passe o time do Guarani, erra o passe também o time da Ponte. Os caras não conseguem tocar, né? Conseguem dar um passe de meio metro. Aí fica ruim, né? O tal do Castro, pelo amor de Deus, cara. Parece que a bola queima, é inimiga dele, velho. E vem Guarani, bola lá na ponta esquerda. Vem Guarani, João Vitor na marcação. Chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. E vai ter alteração no time do Guarani e na Ponte também. Everton Brito na vaga do Dodô. Dodô vai embora, número 7. Lembrando que a última parada do técnico Nelsinho Batista vai morrer com uma substituição por fazer no momento que muitos torcedores da Ponte já vão saindo. A televisão mostrou ali, vão indo embora do estádio Moisés Zucarelli. Dodô sai número 7, 29, Everton Brito já em campo, e arrisco a dizer, né, que esses torcedores que estão saindo, claro, é receio de uma possível briga. A gente não torce por isso, é lógico, mas muitos torcedores já saindo do estádio Moisés Zucarelli. Escanteio para o Guarani. É escanteio para o Guarani, é o 4º escanteio no Guarani no jogo, é o 8º, ou da partida ou o 9º, não sei se eu me perdi, não, é o 9º, tá certo. A Ponte teve 5. Vem, cara, cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol, bate pro gol, Saluciano foi travado na hora do agora. Chega a zaga da Ponte para tirar quase o segundo gol do Guarani. Se o Guarani cair, ele vai puxar a Ponte para a Série C. E aí, né, que vergonha para os dois times. Só que o Guarani com essa vitória enche, né, de vontade, né? Que vai a 31, ganha do seu maior rival, quebra um tabu de 15, né? 15 jogos, e o Guarani tem o domínio do jogo. Bola aqui na ponta direita, vem pro cruzamento, chega a zaga da equipe da Ponte, tira, joga a bola para lateral. É lateral, é escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. É mais um escanteio para o time do Guarani fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Calma, Alberto Cavalcante, já você traz as alterações, já, tá bom? Já você traz as alterações. É bola para a equipe do Guarani, entrou camisa número 77. E o Marlon Maranhão, que eu tanto pedi, agora eu provavelmente tinha saído o Heitor, né? Camisa número 2. Mas vamos aguardar aqui a confirmação. É escanteio. Quem vem lá? O Luan Dias? Luan Dias pra bola. Levantou. Primeiro pau, sobe a zaga da Ponte pra tirar. Aí vem o Matheus Zé. A Ponte, por enquanto, inofensiva, né? Inofensivo o time da Ponte. Aí vem só confirma pra mim a alteração no time do Guarani, então, por gentileza. O Heitor, camisa número 2, né? Foi embora. E entrou o Marlon Maranhão. Então, camisa número 2, Heitor, foi embora. Entrou 77, Marlon Maranhão. Marlon Maranhão tá no jogo. Primeira alteração do técnico Alan Al no time do Guarani. E ele vai mexer de novo, né? Senhora, daqui a pouco o Albert fala. E aí, Corsato? Primeiro a do Matheus Regis na vaga do Iago e depois a do Everton na vaga do Dodô. Eu não teria tirado o Dodô, não. Enfim, eu teria tirado um dos volantes. Esses dois volantes aí, pelo amor, o Castro hoje fazendo uma partida horrível de novo. O Hudson acabou de entrar, você tira? Não, tirava o Castro, pô. E tinha tirado o Gé também. O Gé não tá jogando nada, né? Enfim, a Ponte Preta, se empatar o jogo hoje, empatar o jogo hoje aí, vai ser um negócio... vai ser quase que um milagre. A Ponte tá jogando nada, cara. O primeiro tempo foi ruim, segundo tempo pior ainda. O Guarani melhorou no segundo tempo. O Guarani merece o resultado, Carlos. O Guarani é melhor, placar é justo, placar justo, a Ponte perde no Majestoso pelo placar de 1-0, não perdia desde 2009, mas a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, é o Joilson, estufa o peito, trabalha essa bola na ponta, bola pro Everton Brito, Brito toca a bola aqui pro Elvis, o Elvis tenta tocar a bola na ponta, toca errado, chegou o Jefferson, mexe, chega o Jefferson pra tirar dali, vai. Luan Dias, né, na equipe do Guarani, né, o Alan Al, 39 minutos do segundo tempo. Já pensando em segurar o resultado, né? O Luan Dias, o cérebro pensante, o camisa número 10 vai embora, entrou 47, Pierre. E o João Vitor, ele mesmo, camisa número 19 foi embora e entrou 20, Reinaldo. Meu Deus do céu. Então o Luan Dias, camisa número 10 foi embora, entrou 47, Pierre. E o João Vitor, camisa 19, vai embora, entrou o número 20,
Reinaldo. O Pierre é volante, é isso? Isso. E o Reinaldo é atacante, né? Isso. Então tira um meia, coloca um volante, tira um atacante, coloca outro atacante, o treinador do Guarani, o Alan Al. Eu acredito que o Matheus Bueno irá fazer essa função, entre aspas, aí do Luan Dias. Agora, Corsato, o Luan Dias saiu, só se for pro cansaço, né? Porque era melhor em campo. Melhor em campo, melhor do jogo, o Luan Dias, porque tava dominando o jogo pro time do Guarani. Vamos ver, tem mais alguns minutinhos aí, mas o Guarani é melhor no jogo, cara. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem Macaca, lá na ponta, é o Castro, faz o passe, vira o corpo, toca a bola pro Luiz Felipe, na marcação, chega a zaga da equipe do Guarani pra tirar, a bola volta, briga ali o Everton Brito, explode no Everton Brito, a bola sai, vai embora, linha de fundo, tiro de volta, pra equipe do Guarani fazer a cobrança, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 40, vamos até 45, chegando a 41, 4 para terminar o jogo, mais acréscimos no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, é o derby número 208 e falhou a zaga da Ponte, a bola voltou pro Reinaldo, trouxe a bola para a perna direita, vai queimada, ele bateu pro gol, Joilson. Ele tinha tirado a bola, mas depois ele trava, quase que ele entrega. 0 para Ponte, 1 pro Guarani, Corsato. É o primeiro tempo lá em Recife, o Sport vai batendo o Botafogo pelo placar de 2-0. Bola rolando também em Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras começa o jogo lá contra o Juventude. Juventude e Palmeiras 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. 41 e 40. Já o público, porque o Guarani tem uma falta para fazer a cobrança. Matheus Bueno, volta essa bola mais atrás. Guarani vai tocando a bola. Reinaldo Pierre pro camisa número 33, o Bispo. Já voltou, trabalhou a bola na ponta esquerda, vem pro Jefferson. Cruzamento, a bola passa pelo Luan. Vai ficar aqui na ponta. Vem a bola pro Marlon. Vem o Marlon, João Gabriel briga com ele. O Marlon tentou fazer 1-2. Bola voltou pro Nilson Júnior, tira dali. A ponte não tem meio campo. Guarani vai vencendo o derby. Bola pro Pierre. Pierre trabalha a bola aqui na ponta. Ele volta a bola pro Gabriel Bispo. Bispo pro Pierre. Bispo toca a bola aqui na ponta. Tentou fazer o passe aqui pro Marlon. Chegou a zaga da Ponte para ganhar nessa bola. Tenta fazer o passe pelo meio. Vem o Everton Brito. Ganha essa bola pra Ponte. Toca a bola aqui pro Matheus Regis. Tem o Gé dentro da grande área. Vem o Matheus Regis. Trouxe a bola pra perna direita. Voltou. Tentou tocar a bola pro Elvis. Aí chegou o Elvis, tirou. Cara, e aí o jogador do Guarani bate a bola em cima do árbitro da partida. E aí, eu acho que ele fez até por querer, mas tá na regra, né? Eu acho que ele malandro, até. né? Foi malandro. Foi malandro. Para parar o jogo, quer ver? Olha lá, ó. Ele olhou, tanto que ele pegou muito embaixo na bola, né? Ele tinha 3, 4 jogadores da Ponte Preta chegando em cima do Pacheco, ele mirou, literalmente, mas ele tanto que não foi com tanta força, né, Carlos? Se fosse com força mesmo ali, seria de jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem Macaca, o Everton Brito entrou no segundo tempo, toca a bola aqui pro Elvis. Elvis lá na ponta direita, vai tentar que fazer o passe mais fácil, né, Elvis? Tenta fazer o passe, a zaga da equipe do Guarani chega pra tirar, completa o Marlon, tira dali. O Elvis tenta fazer uns passes muito difíceis, pô. Faz um passe mais fácil, né? Pra tentar achar, tem que facilitar. Bola pro Hudson, Hudson tem 2 na marcação, toca a bola pro Nilson Júnior. E aí, o que você vai fazer, Nilson? Toca a bola no meio, a bola voltou pro Gé, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado, voltou. Bola pra Ponte, bola pro Elvis, Elvis na ponta direita, ele vira, toca a bola na ponta, aí pro Castro, Castro briga. Aí fica difícil, né? Tem jogador da Ponte caído Público. ali, hein? Bola na Ponte, tem um público já. O Wendel fala porque a Ponte vem. Bola pro Luiz Felipe, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga pra tirar. E tem jogador da Ponte caído aqui. É o Gé. É o Gé que tá caído, o jogo tá parado, o Luiz Felipe vai tretar ali com o jogador da equipe do Guarani. O jogo tá parado, público. 16.762 torcedores presentes para uma renda bruta de R$ 234.460. Repetindo o público total, 16.762 torcedores para uma renda de R$ 234.460. O Gé machucou sozinho, viu, Carlos? Ele sozinho ele ergue as mãos e coloca ali depois a sua mão no músculo posterior da coxa direita.
Lembrando que esse então fica como sendo o terceiro maior público, né? Desses jogos com um público único. Daqui a pouco eu completo. Bola pra ponte. Vem o Hudson. Toque de cabeça pra fora. Foi o Hudson não, foi o Castro, amigão. Camisa 15. Meteu a testa nela. Ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta para o Guarani fazer a cobrança. Bom, esse público de 16.762 fica como sendo o terceiro maior depois que os jogos começaram com público único, né, com torcida mandante. O primeiro foi 18.078, Série B de 2018. O segundo, Série B de 2022, no majestoso 16.850. E o terceiro agora... Mais 6. Para 16.762. Vamos até 51, informou o Wendel Coral. E aí vem o Douglas Bacelar. Tocou na podre ali pro Vladimir, hein? Quase que o Albert Cavalcante tem o coração na boca, mas o Guarani vem. Bola aqui pro campo de ataque. O jogador do Guarani empurrou, hein? O Reinaldo empurrou ali o jogador da Ponte. O jogo tá parado, empurrou o Joilson, falta pra Ponte, falta pra Macaca fazer a cobrança. E aí, Corsato, 46 minutos, segundo tempo, deve estar caminhando pro fim, 1-0 Guarani. Guarani manda no jogo, a Ponte pode até empatar o jogo? Pode, mas é improvável. A Ponte não chuta no gol, né? Tem uma dificuldade enorme. Eu acho que é mais fácil o Guarani fazer o segundo do que a Ponte o primeiro, Carlos. Eles vão terminar o derby sem chutar uma bola no gol, cara. E agora o Hudson parece que acerta ali o jogador do Guarani, hein? Demorou pra tomar cartão, ele era pra ter tomado cartão, vai tomar agora, pode confirmar aí, viu, Carlos? Ele era pra ter tomado antes, na primeira puxada ali que ele deu pra cima do Luan Dias. O árbitro não deu nada, só tinha dado a falta, agora o cartão amarelo pro Hudson, camisa 80, terceiro do jogo. Todos para jogadores da Macaca, Hudson também estava pendurado, portanto não joga diante da equipe do Brusque na quarta-feira. Esse não vai fazer falta mesmo, pelo futebol que ele está jogando contra a equipe do Brusque. E a Ponte perde, a Ponte está perdendo mais um jogo, mais uma oportunidade de tentar sair deste Z4. A Ponte que entra nessa rodada com essa derrota. Ponte que entra no Z4 com essa rodada. E o Guarani não vence a Ponte no majestoso há 15 anos. A última vitória da Ponte, do Guarani contra a Ponte foi em 2009. Vai quebrando o tabu. Vai indo a 31 pontos. Nesse momento não resolve nada para o Guarani, mas para o campeonato, quem sabe, né? São 2 vitórias seguidas. Cara, o Nelson arrebentou interior. A Ponte com as alterações. O Elvis deveria ser só motivador, né? Entrou, não jogou nada. E esse Hudson aí, pelo amor de Deus, o Nelsinho atrapalhou a Ponte Preta. Eu não sei, viu? A pressão vai ser forte para a saída do Nelsinho nessa derrota aqui no derby número 208, né? O Ituano tá quase rebaixado, trocou de técnico, né? O Vila Nova tá brigando lá em cima, trocou de técnico. Eu não sei, viu? O Marco Antônio Eberlin parece os caras da banda, né? Do Titanic. O Titanic afundando e eles continuaram tocando. E agora mais uma falta. Mais um, é o Joilson. Também estava pendurado. Mais uma falta. Joilson. Mas não vai fazer falta não, viu? Joilson, cartão amarelo. É isso. Cartão amarelo pro Joilson. Em cima ali do jogador da equipe do Guarani, o jogo tá parado. E o Bruno Mendes e o Lucas Araújo vão entrar no Guarani daqui a pouco. O Albert vai falar já. É isso. Vamos aguardar, né? O Bruno Mendes que, né, no derby, né? Empate por 1-1. O brigador do Moisés do Carreiro que fez o gol do empate. Né, e acho que parece que ele vai agora, o Coral e amigos, né, Carlos, aí ele vai, né, ali vai dar aquela famosa oxigenada, né, vai embora o Caio Dantas, né, que jogou muito bem, 99, vai entrar o camisa número 9, o Bruno Mendes, e o Lucas Araújo, que é o volante, né, provavelmente o Matheus Bueno, né, Matheus Bueno aí, o autor do gol do Guarani, vai embora o camisa 18 e entra o camisa número 21, Lucas Araújo, Carlos. O Alan Al usa todas as suas substituições, né? O Nelsinho perdendo o jogo, queimou as 3 e faltava mais um ainda pra fazer. Mas a situação é diferente, né, o Coral? Não, eu só tô criticando que ele nunca faz assim. Mas o Alan Al também. E quando ele fazia como o Nelsinho, a equipe perdia muito, né? Então agora o Guarani com a vantagem, acredito que a mudança foi acertada, né? Quanto menos mexer, melhor, né? Não temos elenco.
temos time, não elenco. Guarani tá ganhando o derby, hein, gente? Guarani tá ganhando o derby com essa vitória aí. O Guarani vai se encher de brilho aí pra sequência da competição. Vem bola pra Ponte, bola pro Hudson. Nossa, esse Hudson, pelo amor de Deus. Bola pra Matheus Bueno, ganhou essa bola pra equipe do Guarani, toca a bola ali pro Bruno Mendes. Vem na marcação ali o Joilson, já tem cartão. A bola voltou pro Reinaldo, tá na ponta direita. Ele trabalha essa bola pra equipe do Guarani, bola pro Maranhão. Maranhão toca a bola ali na ponta, trabalha a bola pra equipe do Guarani, pegou no braço do jogador da equipe da Ponte. Ele chutou no braço também, né? Bola voltou pro Everton Brito. Everton Brito faz o passe, tenta tocar a bola ali pro Gé. Chegou a zaga da equipe do Guarani pra tirar. A bola volta. Vamos pro último minuto do jogo. Bola na ponta direita. Vem o Luiz Felipe. Vai pra fazer aquele passe longo. Sobe a zaga da equipe do Guarani, tira. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô Felipe, como é que eu tô aí? Só tem mais um? Então vamos pagar ele agora. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você chamou? Fala aí, Coral. É só uma correção, o Joilson não tava pendurado não, quem tá é o Sérgio Rafael que tá no banco. E vai dar Guarani no derby número 208. A torcida da Ponte, como sempre, né? A Ponte é um time que tem torcida, porque esse time aí, coisa horrorosa. Perdendo pro Guarani, e o Guarani enche de brilho pra sequência da competição. Vence a Ponte, o time do Guarani. Guarani vence a Ponte pelo placar de 1-0. Mais um, vamos até 52. Vamos até 52 e a Ponte vai caindo de ponta cabeça. Vai a passos largos pra Série C do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor da Ponte, que fez o caixão verde, né? Aproveita e coloca os dois juntos, porque vão os dois para a Série C em 2025. Bola aqui para a equipe do Guarani, vinha, chega o Hudson, tenta ganhar essa bola para a Ponte, toca a bola ali para o Everton Brito na marcação, chegou a zaga da equipe do Guarani, tira, joga essa bola para fora, é bola para a equipe da Ponte ainda, 51 minutos, 30 segundos passados desse segundo tempo, bola para a equipe da Ponte, bola ali para o Matheus Regis, 51 e 40, a Ponte vai entrando no Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B e vamos ver o que essa diretoria vai fazer para tentar tirar o time da terceira divisão, porque tudo indica que a Ponte vai disputar a terceira divisão o ano que vem. Vai terminar o jogo 1-0 para o Guarani, quebra de tabu, aponta o centro do gramado, Wilton Pereira Sampaio, deu bugre, deu Guarani, Guarani 1, Ponte Preta 0. A Ponte perde no Majestoso. O Guarani ganha. O Guarani se enche de brilho. Nós falávamos aqui, né? É o pior time do primeiro turno contra o pior time do primeiro turno, Ponte Guarani. Mas o Guarani faz um segundo turno de gente grande, né? Futebol Interior. Como teria que fazer. E a Ponte vai fazendo o segundo turno de time que quer jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Deu Guarani, Guarani vence, Guarani faz a festa no estádio Moisés Lucarelli. E os jogadores da Ponte Preta, né? Vão fazer o quê, né? Mais uma vez, dizer que vamos para a próxima e quem fica com o ônus da derrota é a torcida da Macaca. A Ponte perde, o Guarani vence. Torcedor do Guarani tem que fazer festa e muita festa, porque ganha da Ponte, ganha do seu maior rival. E aí a torcida da Ponte, que fez o caixão verde lá, né, vai colocar também o time da Ponte no caixão, porque é isso que vai acontecer no final da Série B do Campeonato Brasileiro. Saída dos jogadores do gramado, os repórteres aqui no estúdio, o Albert Cavalcante e o Wendel Coral vão ficar ligados aí. Mas deu a lógica no jogo, né, Marcelo? O Guarani jogou melhor que a Ponte, né? Mereceu o resultado. O Guarani foi melhor no segundo tempo. Primeiro tempo os dois times foram muito ruins, né? Segundo tempo o Guarani foi melhor. O Luan Dias começou a entrar no jogo, a Ponte não achou o Luan Dias, a Ponte não consegue atacar, né? E o Guarani, por incrível que pareça, ainda na lanterna do campeonato, com 31 pontos, o Guarani para essa reta final de campeonato, ele tem, teoricamente, 4 pontos menos do que a Ponte, mais força para tentar alcançar
digamos, não rebaixamento, né, do que a Ponte Preta. A Ponte Preta vive um marasmo, o time não consegue jogar e eu não vejo outra saída senão a saída do treinador para quem sabe dar uma motivação aí. Ou o Nelsinho pede o boné ou o Marco Antônio Eberlin acaba com o trabalho do Nelsinho Batista. Ele não está conseguindo acertar nada, né? Não sei quem que vai contratar, porque imagine só, se o Vila Nova estava com dificuldade para contratar treinador, imagina a Ponte nessa situação. Quem que vai querer pegar essa barca furada aí, né? Mas o Guarani, eu acho muito difícil escapar do rebaixamento, mas para a torcida do Guarani vai ficar aquela, ganhou o derby e rebaixou o adversário. Eu acho difícil demais a Ponte Preta escapar do rebaixamento. O aproveitamento da Ponte é muito ruim no segundo turno, o time não consegue jogar. O Majestoso agora é salão de festa do adversário, né? E esse resultado aí, uma derrota no derby, do jeito que foi, não jogando nada, é pra colocar a pá de cal mesmo, viu? Eu acho muito difícil a Ponte sair dessa situação. Claro, tem condição? Tem. Vai pegar o Brusque quarta-feira? Vai, né? Não sei o que vai acontecer aí com relação ao jogo do Brusque. E na saída, depois do apito, o árbitro deu cartão vermelho para alguém. Algum jogador da Ponte tomou cartão vermelho. A gente com o Albert aqui tá Vamos ouvir aí o Matheus Bueno, autor do gol da vitória do Guarani nesse derby 208. 2009, então o seu gol quebra um jejum de 15 anos sem vitória aqui em território adversário. Queria que você comentasse sobre a jogada do gol e também do sentimento agora, numa semana difícil para você, né? O Alan Al disse na coletiva pós-jogo contra o CRB que você perdeu o seu irmão antes desse jogo, foi para campo lá no Brinco de Ouro, jogou e hoje faz esse gol, e a gente também aqui deixa os sentimentos a você e a sua família. Boa noite. Boa noite, obrigado. Como você disse, não foi uma semana fácil. Por ter falecido meu irmão, é um momento difícil até de falar, mas hoje queria dedicar essa vitória, não só o gol, essa vitória para ele. E graças aos meus companheiros, a gente conseguiu sair daqui vitorioso, igual você falou, quebramos um tabu. E queria dedicar essa vitória a ele, porque quando a gente perde alguém familiar é muito difícil. E a gente, eu fazendo o gol e a gente saindo daqui vitorioso, eu queria dedicar essa vitória a ele. Tá aí, né, o Matheus Bueno, que acabou, né, durante a semana, né, na partida contra o CRB, acabou perdendo o irmão e acabou aí sendo coroado, né, com o gol da vitória no derby. Só lembrando, né, dia 20 de junho de 2009, o Guarani, a última vitória do Guarani em cima da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, pelo mesmo placar, né, de hoje, né, vence mais uma vez, né, depois após 15 anos a Macaca por 1-0 no estádio Moisés Lucarelli, 5.601 dias. Esse foi, né, o tempo, os dias que aí o Guarani não conseguia vencer seu maior rival em fora dos seus domínios. Né, agora o Guarani com 2 vitórias consecutivas. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Isso aí possa servir de gasolina para o campeonato. Lembrando que o campeonato é muito difícil, né, Carlos? O campeonato é difícil para o Guarani, porque então difícil. Tá ligado, né? Agora sim. O Guarani tem que comemorar mesmo, né? O Guarani faz o papel dele, tem que fazer isso mesmo, tem que ganhar o jogo, porque pro Guarani é isso. O Guarani é vitória e vitória. Pra você ter uma ideia, o Guarani está a 4 pontos desse time horroroso da Ponte aqui. O jogador da Ponte, não sei se vão ter culhão pra falar, né? Não vai, além de tudo, são fracos ainda, né? Porque exatamente. Agora, é uma pena o que eu vou dizer aqui, e não é porque a Ponte perdeu pro Guarani, não. Essa diretoria da Ponte Preta aí, que tem mais um ano ainda de trabalho, né, no futebol, ela tá conseguindo umas marcas que eu vou falar uma coisa pra você, que coisa horrorosa, né? Ela conseguiu rebaixar a Ponte depois de 24 anos disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. A Ponte foi pra Série A2, né? Com essa diretoria aí, a Ponte Preta em nenhum momento, tirando o Campeonato Paulista da Série A2, né? E na Série A1, esse ano, a Ponte passou para a segunda fase e tomou um vareio do Palmeiras. Depois, com essa diretoria aí, todos os campeonatos brigamos para não cair. Né? Uma hora a conta chega, né? A Ponte já caiu? Não. A Ponte não caiu ainda, né? Mas está a passos largos. E aí vai ficar mais essa aí que o Albert colocou agora. 5.601 dias sem perder para o Guarani no Majestoso, na conta da diretoria. O tabu foi quebrado também, né? Então
Então essa diretoria da Ponte Preta que tenta fazer coisas boas dentro, administrativamente falando, e eu não vou colocar aqui administrativamente falando, mas no futebol, né, tá na hora de vocês diminuírem um pouquinho o discurso, né? Tá na hora de baixar a bola. E esse recado aqui é pro presidente, tá? Esse recado aqui é pro presidente Marco Antônio Eberlin. Eberlin, baixa a bola, velho. Você tá levando nós pra 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. A Ponte disputou o Campeonato Brasileiro da 3ª divisão uma vez só, em 1991. E você vai conseguir rebaixar a Ponte Preta para a Série C. E com requinte de crueldade, né? Requinte de crueldade. Porque agora eu nem sei mais se a torcida da Ponte quer que o Guarani caia, né? Porque se o Guarani... É claro que é uma linguagem figurada, né? Mas você já imaginou se o Guarani não cai e a Ponte cai? Requinte de crueldade. Nossa, né? Seria, né? Que aí o Guarani ganha da Ponte e derruba a Ponte, né? Derruba a Ponte, né? Então, Marquinho, baixa a bola, amigo. Baixa a bola, né? Baixa a bola. Você não sabe tudo. Você não é o papa do futebol, eu também não sou. Mas escuta mais seus pares. Escuta as pessoas que estão do seu lado. E baixa a bola. Baixa a bola. Principalmente para falar com a torcida da Ponte. A torcida da Ponte não merece esse time que você tá montando aí. Esse monte de nego ruim que você tá contratando pra Ponte Preta. Hoje o Guarani venceu com autoridade a Ponte. E quer saber? Até acho que o Guarani respeitou a Ponte. Porque poderia ter enfiado um saco se quisesse, né? Então, Eberlin, baixa a sua bola, velho. Baixa a sua bola. Essa marca vai ficar pra você, tá? 5.601 jogos sem perder no Majestoso. Dias. Obrigado, Coral. Claro que a pessoa vai entender, né? O ouvinte também não é retardado pra achar que é 5.601 jogos, né? O retardado sou eu que falei, né? Mas baixa a sua bola, viu, Eberlin? Porque vai mais essa pra você aí, tá? Mais essa pra você. Ponte não perdia pro Guarani em casa há 5.601 dias. E nós perdemos pro Guarani. Então baixa a sua bola, ouve mais os seus parceiros, porque senão você com esse seu peito aí de como é que chama? Calopsita, né? A calopsita que fica com o peitão assim, né? Você vai levar nós pra Série C. E aí durma-se com um barulho desse. E só uma informação, a informação que recebo aqui é que muita briga em torno do estádio Moisés Lucarelli. Bom, daqui a pouco tem entrevista coletiva da Ponte Preta com o Nelsinho, né? Acho que o Nelsinho vai falar, né? Porque os jogadores da Ponte, os covardes, não falaram. E vai ter entrevista do Guarani. Tem... Castro. Pedro Lino pegou o Castro, então vamos lá. O Castro falando na saída dos jogadores. Vamos ouvir. Castro falando desse resultado negativo da Ponte Preta no Majestoso. A gente correu, a gente brigou, até o final lutou. Infelizmente numa falha ali a gente tomou um gol ali. Mas esse momento é falar pouco e trabalhar mais, tirar o time dessa situação. Aí o Castro falando aqui no microfone do Futebol Interior e da Valinhos FM. Segundo o Pedro Lino, só o Castro falou. Vamos aguardar para conferir. Só o Castro falou. Mas é isso, a Ponte perde para a equipe do Guarani pelo placar de 1-0. Guarani vence, vai a 31 pontos. Traz a classificação rapidamente pra gente aí, Marcelo. Trago. Vai lá, então. Então, nesse momento o Guarani tem 31 pontos, só que tem 8 vitórias, né? Então ele continua na lanterna. O Ituano, que perdeu ontem, mandou o treinador embora, tem 31 pontos, mais 9 vitórias, né? Por isso tá na frente. Isso. Então, na zona do rebaixamento, Ponte 17ª, 35. Primeira vez no campeonato que a Ponte entra na zona do rebaixamento. 18º lugar, o Brusque, 33. Ponte e Brusque jogam, né? Na próxima rodada. Aí Ituano 31, Guarani 31. Então, a situação é o seguinte: o Guarani fica a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento e a Ponte Preta, pela primeira vez, entra na zona da degola do Campeonato Brasileiro da Série B. É isso.
Bom, vamos lá, rapidinho aqui. Ô, Albert, 1 minuto pra você. Justo o resultado, o Guarani venceu o Derby 1-0. Pelo primeiro tempo não seria justo, viu, Carlos Corsato? Porém, nós sabemos, né, que o futebol, né, são 2 tempos, 45-45, onde o Guarani muito mal, né? Aceitou com passividade, né, todos os ataques da Ponte Preta com mais volume, o Guarani totalmente perdido em jogo, obviamente sentindo a pressão, obviamente do tabu, do momento e também da torcida da Ponte Preta que lotou o estádio Moisés Lucarelli. Então o Guarani não conseguia, né, não achou, tanto batemos nessa tecla, né, de achar um jogador diferente. Que o Caio Dantas, para poder funcionar, ele precisa que a bola chegue nele. E nisso você, né, tem que cobrar o seu camisa número 10. E o Luan Dias, posso dizer que nessa partida de hoje é a melhor partida do Luan Dias com a camisa do Guarani. No primeiro tempo o Guarani sofreu muito. Já no segundo tempo, né, conectando Luan Dias, Caio Dantas e até mesmo João Vitor, que tanto criticado foi no primeiro tempo, né, jogando pelo lado esquerdo, fazendo a dobra, fazendo a tabela. Ali com as movimentações, abrindo o espaço, tanto que teve o Matheus Bueno, um jogador que normalmente ele é um jogador mais passador, o cateador, ele teve aí a oportunidade de finalizar. Normalmente ele fica mais na contenção, só que com os espaços que Luan Dias e Caio Dantas e João Vitor acharam nesse segundo tempo, o Guarani conseguiu fazer o seu gol da vitória, né, o gol parcial, e acabou ali segurando, né, as investidas da Ponte Preta, que quando vinham ali Matheus Salustiano e também o Douglas Bacelar foram muito bem no sistema defensivo do Guarani. No segundo tempo, se alguém lembrar aqui pode até dizer pra mim, né, mas eu não lembro nenhuma defesa difícil do goleiro Vladimir, até mesmo no jogo, né, no primeiro tempo aí teve alguma chance, mas no segundo tempo o Vladimir foi mero espectador. Acredito que essa vitória do Guarani foi merecida, viu, Carlos Corsato? Wendel Coral, rapidinho aqui, 1 minuto pra você. Justo o resultado, 1 pro Guarani, 0 pra Ponte. Justíssimo, Corsato. O segundo tempo foi todo do Guarani. A Ponte se perdeu com as modificações do técnico Nelsinho Batista e sai de campo merecidamente derrotada pelo seu principal rival. 2 vitórias seguidas. Entra na zona de rebaixamento, já entrou no Z4 quando o juiz apitou o início do jogo e agora não sai ao final dessa rodada, independentemente dos outros resultados. A coisa que já era complicada começa a se intensificar ainda mais a passos largos do rebaixamento. Continuo com o meu posicionamento. O Guarani vai cair, não escapa e vai levar a Ponte Preta junto, Corsato. Tá certo, tá aí o Wendel Coral. Bom, Ponte perdeu pro Guarani, Guarani venceu pelo placar de 1-0 e é isso, gente. O campeonato vai seguir e a Série C é o caminho mais próximo, né, pros times. Por incrível que pareça, né, olhando a situação hoje, eu vejo mais possibilidades do Guarani sair do que a Ponte sair. Porque não só isso, pelo futebol apresentado, né? O Guarani arrumou o time no segundo turno, né? E a Ponte, o time tá de ponta cabeça. E se não fosse outro treinador, se o Nelsinho não fosse outro cara, já teria caído. Aliás, se não fosse o Nelsinho, ele teria sido demitido contra o Ituano. Era para ter sido demitido contra o Ituano, né? Mas essa diretoria que tá aí, né, bate no peito, né? Os calopsitas batem no peito, que diz que entendem de futebol e só fazendo a gente passar vergonha, né? Não mandaram o Nelson embora. Mas o futebol da Ponte é ridículo. E, cara, tem que fazer alguma coisa. E o que tem que fazer? Tem que trocar o técnico. Infelizmente, tem que agradecer o Nelsinho. Falar, Nelsinho, muito obrigado. Trocar o técnico. Ah, quem vai pegar? Não é problema meu isso aí também, tá? Não é problema meu. Deem os seus pulos aí. Deem os seus pulos e contrate um outro cara para tentar tirar a gente dessa situação. Tá bom? Porque a Ponte está indo a passos largos com essa diretoria e com esse treinador para a Série C do Campeonato Brasileiro. E para você que fez o caixão, entra dentro agora, tá? Bom, é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, né? Voltamos depois no fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior. O Marcelo vai comandar o fim de jogo dos canais de Futebol Interior. Vamos até às 10 da noite aqui na Valinhos FM nos canais de Futebol Interior para falar muito da vitória do Guarani, hein? No derby número 208, deu Bugre, Macaca 0, Bugre 1, Ponte 0, Guarani 1. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral.
tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Muito bem, são 8 da noite, mais 46 minutos, Derby 208, essa página do futebol brasileiro do Derby foi escrita e o Guarani venceu. O lanterna do campeonato vence a Ponte Preta, que agora pela primeira vez, olha que situação da macaca, hein? Pela primeira vez no fim de uma rodada na zona do rebaixamento e perde para o seu maior rival, que ainda, apesar da vitória, ocupa a lanterna da competição. São 31 pontos com 8 vitórias, o Ituano tem 31 mais 9 vitórias. A Ponte vai indo a passos largos para a Série C. O ano que vem vamos ter derby, provavelmente na Série C do Campeonato Brasileiro. Acho muito difícil, estou com o Wendel do Guarani se salvar, porque a pontuação realmente ainda é baixa, mas temos, né, ainda rodadas aí para terminar o campeonato. São 6 rodadas, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Né? Tem muita gente dizendo aí que vai precisar mais de 44 pontos para não ser rebaixado, né? Então, são 6 jogos. A Ponte Preta, teoricamente, precisaria de 3 vitórias e um empate. Não, 3 vitórias, daria 44. Não, 3 vitórias, isso, 3 vitórias daria 44. E o Guarani, em 6 jogos, ele precisa de 5 vitórias. Né? 4 vitórias dariam 43 pontos. Então, são 5 vitórias para 44 pontos. Tá difícil pro Guarani? Tá. Pra Ponte Preta tá mais fácil? Tá. Mas só que o futebol do Guarani é melhor do que o futebol da Ponte. Então tá difícil pros dois.
Agradecendo a nossa grande audiência, você que está acompanhando a nossa transmissão, acompanhou desde o comecinho, obrigado. Vamos ver se a gente pega a palavra do até então treinador da Ponte Preta, Nelsinho Batista, do treinador do Guarani, o Alan Al, o Albert Cavalcante, o Wendel Coral estão atentos, o Pedro Lino está lá no estádio Moisés Lucarelli. Tivemos mais de 16 mil torcedores acompanhando o jogo. Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acaba de fazer o segundo gol, vai vencendo o Juventude, encosta lá na equipe do Botafogo. 2 pro Palmeiras, 1 pro Juventude. 2 pro Palmeiras, 1 pro Juventude. Deixa eu ver aqui na Série B do Campeonato Brasileiro como é que tá o jogo do Sport. 2-0 segundo tempo, né? 2-0 segundo tempo. Resultado que, olha como o time da Ponte é incompetente, cara. Se a Ponte empata com o Guarani, ela ia ter 36 pontos, né? Ela ia ter o mesmo número de pontos do Botafogo. Só que ela ia tá fora da zona do rebaixamento que o Botafogo tá perdendo, né? Olha como é incompetente. Hoje a Ponte Preta não jogou nada, né? Não jogou nada. O Guarani mereceu o resultado e poderia ter ganho até demais se não é o Luan fazer aquela defesa. Teve no primeiro tempo uma falta que bate na barreira e quase entra, do Heitor, mas também não jogou muita bola o Guarani, não. Jogou pra ganhar da Ponte Preta, porque o futebol da Ponte Preta, ó, é desse tamaninho, bolinha de gude. Vamos lá, eu vou deixar até o Albert já falou bastante do Guarani, né? Mas é claro que a gente tem audiência também aqui, eu vou pegar a opinião da audiência, né? Vou falar mais pro lado da Ponte Preta que eu acompanho mais. Amanhã, lembrando que 9 da noite tem Hora da Macaca, lá no YouTube Hora da Macaca, a gente vai falar muito desse derby e prospectar o jogo contra o Brusque, né? Que vai ser às 7 horas da noite. Provavelmente vamos ter menos de 1.000 torcedores no estádio na quarta-feira. A torcida da Ponte realmente muito chateada com esse resultado. Mas eu, Carlos e o Wendel, até um comentário antes até de chamar a audiência aqui e ler o recado aqui, até uma análise rápida dos dois, né? Mas eu não vejo outra solução para a Ponte Preta senão a troca no comando, né? Ou o Nelsinho pedindo o boné para não passar essa vergonha, ou então o presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Berlim, que é o que manda lá, acabar com esse trabalho do Nelsinho Batista, porque o time não consegue jogar. No primeiro turno o time até que foi bem depois que ele chegou, mas no segundo turno o time não joga e hoje a Ponte não conseguiu fazer o Vladimir fazer uma defesa, Carlos. Foi horroroso, né? Horroroso. O Guarani ganhou o jogo e ganhou da forma fácil, né? Acho que nem o torcedor do Guarani imaginaria que seria tão fácil assim o jogo de hoje. A gente tem que pontuar, cara, e é ruim falar isso porque eu sou o primeiro cara a falar que eu detesto esse negócio de ficar trocando de técnico. Mas peraí, né, velho? Peraí, com essa campanha no segundo turno, né? Eu falo até, cara, agora a parte de motivação, cara. Você tem que trazer um técnico que consiga motivar esses caras. E o pior não é isso. O pior é que não tem plano B. O pior é que não tem plano B. Por que não tem plano B? Porque a diretoria da Ponte não trabalhava com a troca do treinador, né? A diretoria da Ponte não trabalha com a troca de treinador. É uma diretoria que... Foi o Kaique que tomou esse frango aí? O Botafogo faz o primeiro gol, diminui. Não é o Kaique. Não, é o Thiago Couto que tá no gol. O Kaique saiu machucado no último jogo, né? Eu achei estranho até, que é bom goleiro esse Thiago Couto, é da base do São Paulo, jogou no Juventude. Mas que frango, hein? Foi totalmente errado na bola, um chute de longe. Ó, nada que ruim que não possa piorar. Vamos falar. Informação. Desculpa cortar os corsatos. Paulo Santana divulga agora no grupo da imprensa. Carlos, estamos sem condições para realizar a entrevista coletiva. Sem mais informações. Cara, é o fim. Não, Carlos, isso é... Obrigado pela compreensão de todos. Isso é um prenúncio do que pode ter troca de comando, cara. Sabe? É um prenúncio que pode ter troca de comando. Mas termina o seu raciocínio aí, Carlos. Então, o que me preocupa é, por exemplo, eu vejo o Igor Bravo, que é o Igor, né? Que é o presidente do Vila Nova. Ele manda um técnico embora. No mesmo dia, ele chama 2 treinadores, os caras não aceitam, mas ele já contratou. Quem que é o contratador? Ele contratou o treinador do Ipiranga, né? Isso. Ele traz o treinador do Ipiranga. Thiago Carvalho. Mas ele já traz um treinador. Agora, no caso da Ponte Preta, a Ponte Preta não trabalhava com essa opção. E vamos lá, se o Daniel Paulista não aceitou o Vila Nova, por que ele aceitaria a Ponte? Não tem condição de contratar Daniel Paulista. E não me venham com Barroca, tá? Porque também não é a solução. Aceita, não vai aceitar. O Gilson Kleina acertou parece que tá certo com o 15 de Piracicaba, ano que vem. Né? Será que o Gilson Kleina aceitaria a Ponte Preta agora? Porque eu acho que não é o perfil de técnico também.
Pra chegar e... Vai trazer o João Brigatti de novo? A Ponte precisa de um perfil Brigatti. Você quer saber de uma coisa? Eu acho que tem que interromper o trabalho. Mas o Brigatti começa esse campeonato ruim também. Não, mas eu acho que tem que interromper o trabalho. O Nelsinho não consegue tirar mais nada desse time. Não tem que interromper o trabalho. O técnico, se ele aceitar, o técnico para tentar fazer a Ponte em 6 jogos, 3 vitórias, é o Luizinho, que saiu do Vila Nova. Porque ele é um cara que joga o jogo todo, é um cara que quando chega ele consegue motivar o elenco. Se ele aceitasse, é claro que eu acho que pra Ponte contratar um treinador agora, o Eberlin, você falou, tem mais um ano de trabalho. A Ponte tem um campeonato paulista no primeiro semestre da próxima temporada. É um campeonato que é o melhor campeonato regional do país, é uma vitrine. Então eu acho que a Ponte poderia jogar isso pro Luizinho Lemos, né? Falar, Luizinho, você chega, você vai dirigir o time no Campeonato Paulista. Lopes. Luizinho Lopes, que foi demitido do Vila Nova. Porque eu acho que ele é um técnico enérgico. Eu entendo que a única chance da Ponte conseguir tirar esse time da letargia que tá hoje, porque o time tá letárgico, os caras não pulsam, né? Precisa mudar o time. Mas o time, antes da mudança do Nelsinho, era um jogo igual. Depois que o Nelsinho mexeu no time, ele arrebentou com o time. A Ponte virou um Frankenstein, cara. Ah, não, mas o primeiro tempo da Ponte foi horrível, Carlos. O primeiro tempo da Ponte foi horrível. A Ponte não mostra recuperação. E a gente tem que fazer o recorte do segundo turno, cara. Pô, são quantos jogos? 5 pontos, velho. Não, são 8 pontos, eu acho. É muito jogo pra pouco ponto. 13 jogos, 8 pontos. Faz a conta aí, não, cara. A 39 pontos, você fazer 8. Tô dizendo aqui, com todo o respeito que tem ao Nelsinho, se fosse outro treinador, no jogo contra o Ituano já teria sido mandado embora. Se fosse outro treinador, no jogo contra o Ituano, que a Ponte tomou um vareio de bola, né? O Ituano que será rebaixado, né, também para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Ituano como o Guarani, vamos lá, se a gente tá trabalhando com 44, certo? Tem gente que entende que 44 pode ser que não salve, pode cair time com 44, porque tem confronto direto, mas o Ituano tem 31. O Guarani tem 31, só que o Ituano ele tem uma vitória a mais do que o Guarani. Então vamos lá, o Guarani ele tem 6 jogos por fazer. O Guarani precisa, com esse número baixo de vitórias, de 6 jogos precisa ganhar 5. Então, mas o problema do Guarani é que o Guarani precisa ganhar 4. Mas o Guarani tá em ascensão no campeonato. O Guarani tá jogando então, melhor. Por exemplo, você chegar hoje e falar pra mim assim, o que é mais fácil, Corsato? O Guarani ganhar 4 dos 6 jogos, é 6 ou 7 que faltam? 6, né? 6. O Guarani ganhar 4 dos 6 jogos, ou a Ponte Preta ganhar 2 dos 6 jogos. É mais fácil o Guarani ganhar 4 dos 6. Não, eu acho que o Guarani não ganha 4, a Ponte não consegue. Com esse futebol, a Ponte não consegue ganhar nenhum. Não, mas eu tô dizendo o que é mais fácil hoje. Por quê? Porque o futebol do Guarani hoje, ele 4 não pode ser suficiente, Carlos, porque o Guarani tem uma vitória Marcelo, menos. mas você não tá entendendo o que eu tô falando. Então, agora eu não tô falando de É mais conta. fácil o Guarani vencer 6 de 5? Não, 5 de 6? 4 de 6. Não, o Guarani precisa de 5 vitórias. Não sei, com 43, 41, não sei. Não, cara. o Guarani tem 31. Se ele vence 4 de 6, ele vai a 43. Não. O Guarani tem 31, Carlos. É 31, desculpa. O Guarani tem 31. Então vai a 43. Se ele vencer 4, ele vai a 43 43. não cai, cara. Então, se ele vencer 5, ele vai a 46. Então ele precisa vencer 5, cara. Por quê? Com 43 ele vai ter número de vitórias menor. Eu discordo disso aí de você, mas tudo bem. Mas eu acho mais fácil hoje o Guarani ganhar 4 jogos de 6 do que a Ponte ganhar 2 de 6. Eu também acho. Então, esse futebol que a Ponte jogou hoje e não vou ganha fazer a nenhum mesma jogo mais. conta pro Ituano. Mesma conta do Ituano. É mais fácil o Guarani ganhar 4 de 6 com o futebol de hoje do que o Ituano 4 de 6. Vamos lá, mas o Ituano não tá jogando mal. Contra o Ceará, o primeiro tempo, o Ituano ganhou e jogou melhor. Não tá jogando mal e mandou o técnico embora. Não, eu entendo. O Wendel, se você fosse o Eberlin, mandaria o Nelsinho embora? Sim. Beleza. Você, Carlos, mandaria o Nelsinho embora, sim ou não? Sim. Tá. Ô Alberti, você que tá acompanha mais o Guarani, sabe mais do Guarani do que a gente, né? Você acha que essa vitória aí pode dar uma motivação pro time tentar um escapulir aí do rebaixamento? Pelo próximo jogo do Guarani é contra o Sport, hein? Exatamente, né? Estamos aí, né, de olho aí, né, na vitória parcial do Sport. O Sport que perdeu na última rodada para a equipe do Operário, né? O Guarani conseguiu 2 vitórias consecutivas, né? O Guarani ele acabou, né? Não por incompetência pura, né? Incompetência pura, o Guarani se colocou nessa situação, mas não podemos negar que com a chegada do técnico Alan Al, né, ele mudou, né? Virou a chavinha e alguns jogadores começaram aí até mesmo, né? A
Tanto eu mesmo pego muito no pé do João Vitor, até mesmo do Luan Dias, né? O Luan Dias que demorou um pouco mais de se conectar com a equipe, né? O entrosamento, arriscar um pouco mais, né? E 2 vitórias consecutivas, mesmo assim no começo, né, do segundo turno, o Alan Al conseguiu essas 2 vitórias consecutivas, mas o Guarani teve uma sequência aí, né, desses 6 jogos, né? 2 vitórias agora com o derby, 1 empate e 3 derrotas, né? O Guarani fora de casa é a danada, apanha de todo mundo. O Guarani só tem uma vitória, agora tem a segunda vitória, fora de casa. Então o Guarani precisa, obviamente, melhorar a sua, né, os números, a conta matemática que estavam fazendo é isso mesmo, né? O Guarani precisa vencer e se superar. E com essa vitória, com certeza, acredito que o Guarani possa aí galgar passos maiores. Pode ser o jogo da virada do Guarani nesse Campeonato Brasileiro. Isso. Pro Guarani tem que contar como se fosse o jogo da virada. Eu vou dizer aqui, eu acho que já foi. E hoje estou colocando a Ponte também. Ano que vem teremos derby na Série C. Os 2 foram, né? A Ponte por incompetência própria dela. E o Guarani tá tentando no segundo turno, mas o primeiro turno do Guarani vide o segundo turno da Ponte. A Ponte ficou com inveja do Guarani e falou: vou fazer um segundo turno igual o seu, tá bom, Guarani? E fez esse segundo turno. Agora, a diretoria da Ponte, vou mais uma vez bater aqui, e com todo o respeito que tenho para todo mundo que trabalha lá, né? Tem que parar, né, de bater no peito e achar que só vocês sabem das coisas. Porque os números mostram aí que, futebolisticamente falando, vocês não sabem porcaria nenhuma. Futebolisticamente falando, a torcida da Ponte só passa vergonha com vocês. Vocês não sabem nada, né? Então vamos parar com esse negócio de achar que só vocês sabem das coisas. Que vocês são Jesus Cristo do futebol. Porque os números mostram aí. Os números mostram. E para também de ficar indo em rede social e rebatendo, né, o torcedor que vai lá na rede social falar as coisas. Ontem eu vi, inclusive até um amigo meu, né, criticando um torcedor que deu a sua opinião. Deu a opinião dele lá na rede social. Um amigo meu foi lá retrucar. Ô cidadão, ô amigo, por gentileza, cara, né, esquece rede social e foca aí no seu trabalho. Foca aí no trabalho, que é fazer a Ponte parar de passar vergonha com vocês. Porque é só vergonha, né? Só vergonha. 2.601, Albert, é isso o número? 5, né? 5.601. 5.000. 5.601 dias sem perder pro Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Objetivo conquistado com sucesso. Tabu quebrado. Tica mais uma aí. Tica mais uma aí. Mais uma vergonha. Rebaixamento pra Série A2 do Campeonato Paulista. E olha que passou diretoria e presidente ruim. Teve presidente que nem torcedor da Ponte era. Aí, olha que passou nego ruim. Dizem que esse também não é, né? Na Ponte Preta, né? Posso só trazer Marcelo, não, aí não, né? Deixa eu só aqui. completar meu raciocínio. Aí, teve presidente que em 24 anos teve nego ruim aí, hein? Nego ruim, que não conseguiu levar o time pra Série A2. Vocês conseguiram. Tica mais uma aí, ó. Série A2 do Campeonato Paulista. Pra nós. Série A2 do Campeonato Paulista. Agora, o próximo objetivo, qual que é? Sabe quando você tá fazendo download de alguma coisa? Cara, 85% download concluído. Pra mim, mais. Bom, Só um detalhe aqui, eu perguntei ao Paulo Santana o porquê está sem condições. Aí ele me mandou, sem condições. Aí insisti, falei, tá, entendemos, mas gostaria de saber se é sem condições técnicas ou o quê. E ele respondeu, isso é o que eu posso dizer. Eu acho que eu acho que o trabalho do Nelsinho vai ser interrompido, ou por ele mesmo ou pela diretoria, né? A pressão hoje é muito grande, né? Mesmo porque precisa de um gás, cara. E qual é o gás? Você não pode contratar. Precisa fazer alguma coisa. Você precisa motivar esses caras que não estão aí. Não pode fazer igual os músicos do Titanic. Enquanto o Titanic afundava, você fica tocando. Eu queria dar voz pra audiência, que caiu minha internet aqui, eu acho que agora eu recuperei. Mas estamos no ar para restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e concessionária sim, Albert. Pode ir. Depois eu concluo. Pode falar que eu vou dar voz pra audiência, que eu quero saber o termômetro do torcedor. Nós falamos da situação, né, do Guarani, que está pífia, né, péssima desde o começo do campeonato, e agora da Ponte Preta, que está passando por esse mau momento. Tudo que o Carlos falou é o que eu venho batendo sobre a diretoria do Guarani, sobre algumas ações que o Guarani faz. Em relação a discutir com o torcedor em rede social, o nosso não fala, né?
O nosso, ele era procurado. Quem era o dono do negócio? Você não sabia se era o Ricardo Moisés, se era o André Marconato, quem é o responsável, né? E o objetivo e a obrigação, como disse o Carlos, né? O download, o final do ano passado, o Guarani também, né? Na época, Ricardo Moisés, que não está mais no clube, assim espero, e também o presidente, que não é mais presidente, o André Marconato, explicando para o seu torcedor que o objetivo era o objetivo era conquistar o acesso e a obrigação era passar para a segunda fase do Campeonato Paulista. Pois bem, quase caímos no Campeonato Paulista. Uma sorte que o RB Bragantino veio com o Sub-17. Agradecer também o Botafogo que venceu o RB Bragantino pela Libertadores. E o acesso era o objetivo, né? A obrigação e objetivo. Pois bem, estamos aí, né, perigando aí. Matematicamente, ainda não, mas assim, moralmente, com a situação, o Guarani já está na Série C do Campeonato Paulista. Albert, eu tô achando ser muito comedido, cara. Vocês venceram o derby. Vocês ganharam o jogo, tem que ficar feliz. A torcida do Guarani tem que comemorar e comemore mesmo. Parabéns pra vocês. Mas, cara, nós estamos felizes, porém realistas. Não adianta, né? Porém, não adianta hoje eu comer o arroz hoje e amanhã eu passar fome. Logo nós iremos aqui enfrentar o esporte, cara. Peraí, cara. Se eu sou torcedor do Guarani e tô ouvindo você falar agora, eu, cara, fico pé da vida com você, velho. Não. Pro Guarani não ser rebaixado, o que ele precisava fazer hoje? Vencer a equipe da Ponte Preta. Pois então, um passo foi dado, amigão. Exatamente. Comemore, torcedor do Guarani. Comemore, torcedores. E faça festa, porque até caixão fizeram pra vocês. Isso, comemorem, torcedores, comemorem. Vamos lá, ô Carlos, tem um vídeo que... Pode? Um vídeo na frente do Moisés do Carelli. Você ouviu alguma coisa? Ouviu alguma coisa? Ouviu, tá tudo eu certo? já passei pra ele Tá. aí, na frente do Moisés do Carelli. Temos um vídeo, né, após a partida aí, a confusão que, né, o que aconteceu no estádio na frente do Moisés do Carelli. Manda bala aí. Meu Deus. Nossa, barulho de vidro. Quebra. Né? Ah, cara, isso aí não vira nada. Bomba pra tudo quanto é canto. Nesse momento a gente sabe a indignação do torcedor, mas não adianta também ir lá depredar o estádio, porque é prejuízo pro clube. Bom, o Sport faz o terceiro gol lá contra o Botafogo, agora Sport 3, Botafogo 1. Agora eu vou pedir calma pros coleguinhas. Né, o Corsato? Apedrejando o estádio, depois que a diretoria arrumar, vai vir nota em rede social e 38 mil fotos pra falar que arrumamos o estádio. Bom, arruma aí pra Série C. Não, mas uma coisa não pode, a gente não pode inverter as coisas aqui, né? Estamos falando, quando eu falo da diretoria, eu falo da diretoria montando time de futebol. E a função do torcedor não é, depois que o time perde, lá quebrar a vida e depredar o estádio. O trabalho disse isso. O que eu quis dizer foi que tudo que essa diretoria fala é estamos melhorando isso e tudo mais. Eles precisam baixar a bola. Mas não é mais baixar a bola. O trabalho dessa diretoria do Marco Antônio Eberlin, porque é diferente do Guarani, que às vezes não tem o cara que é o dono da culpa, a Ponte Preta tem o Eberlin. Ricardo Moisés, né? Tinha. Exatamente. A Ponte Preta tem, que é o Eberlin. Então, a culpa é do Eberlin. Você não tem que falar de quem é a culpa, é do Eberlin. Ele que é o presidente. Dentro do campo é péssimo o trabalho do Eberlin. É péssimo. Berlim, o trabalho seu dentro do campo é péssimo. Não é por hoje, não. Tá? A gente vem falando na hora da macaca, você pode pegar. É vergonha em cima de vergonha, tá? E vamos pra Série C. Agora, tá indo a passos largos pra Série C. Bom, eu queria pedir até pros companheiros dar uma acalmada aí, que eu quero dar voz aqui pra audiência, né? Vou tentar colocar a maioria dos recados, aqueles que eu acho que dá pra colocar no ar. O Alexandre Cristiano, as trocas pioraram o time. Elvis, ex-jogador. Felipe Silva, fui, boa noite, vou dormir feliz. O Paulo Augusto, os 2 timinhos de Campinas vão ser rebaixados. Amanhã tem chicotada, tá dizendo o Felipe. Osmar Dangara, um estádio multiuso, tá dizendo ele. Aqui ele tava conversando com outro internauta aqui, né? Abraço do Afogado, estava na cara, tá dizendo o Vicky, oi. Osmar Dangar, tá mandando um abraço pra Vivi. O Marcos Oliveira, goleiro fraco, laterais fracos, zagueiro só dá um chutão. Meio de campo não marca, não faz uma jogada, ataque horrível. Segundo tempo jogando em casa contra o rival, estádio cheio e nem um chute. Isso mesmo, Marcos Oliveira. A Ponte conseguiu piorar o que era ruim no segundo tempo. O Nelsinho ferrou a Ponte no segundo tempo. Vivi Vicente, o Paulo Augusto, teremos derby na Série C, provavelmente. Paulo, Marcos João Carvalho, Nelsinho e Nenê nem viram o jogo, parecem 2 múmias em pé. Vergonha. Circo dos Horrores, tá dizendo Osmar Dangar.
O time inteiro uma porcaria, diz a Vivi. Imagine jogadores do passado assistindo esse derby. O Guarani vai cair, mas o técnico está fazendo milagre com esse time. Tá dizendo aqui o Marco João Carvalho. João Ferreira, 2 times ruins. Carlos Santos, tá com a gente aqui o Akira Miyamoto. Boa noite, time FI. Que segundo tempo da Ponte, ninguém se salva. Roberto César Santos, fora Eberlixo. O Roberto Carlos, nada mal para quem tinha 11 pontos até dias atrás. O Marco João Carvalho, jogo maldito. Vou tomar remédio e tentar dormir. Espero que o técnico tenha vergonha e vá embora. E leve o espantalho Nenê com ele. Porque é o único jeito dele sair. O Marco João Carvalho. Não sei não, hein? O Roberto César Santos, vergonha manter esse treinador. Silvio Seico, entrou bem o Elvis no jogo, hein? Pegou na bola o Elvis, cara. Ainda tomou cartão. Fábio Fernandes, aí Kenny Nelsinho ainda, tenha coragem, vergonha na cara, manda embora. Edilson Roberto, levamos um baile no segundo tempo. 1-0 foi pouco. Akira Miyamoto, Nelsinho tem que sair. Osmar Dangar, que tal o Alan na Ponte e o Nelsinho no Guarani? Uma boa, né? Os dois vão cair mesmo, não mudaria nada. Apenas um gás diferente. Pro Guarani, seria não, péssimo. Né? É, porque você é torcedor da Ponte, né? Você falar que você quer o Nelsinho agora no Guarani. O Rafael Carlos tá dizendo que não tem comentário do Bugre. Tem sim, a gente tá tentando. Eu tô tentando fazer aqui um misto aqui, tá? O Albert falou bastante até antes do fim de jogo. Agora a gente tá falando mais da Ponte Preta porque a Ponte entra na zona do rebaixamento, né? Mas vamos falar aqui, viu, o queridaço? O Henrique. Não sei pra quem foi o cartão vermelho, ninguém informa. Osmar Dangar, comecei a pegar birra com o Nelsinho a partir da hora que começa a fazer essa sacanagem com o Raquinho. Gente, Carlos, eu até vou pedir pra você não entrar na parada, eu já sei a sua opinião, mas não é por causa do Raquinho também que a Ponte tá nessa situação, tá? Raquinho é ruim igual os outros. Edilson Roberto, Gerson entrou pra tomar terceiro amarelo. O William Pires, a Ponte tem o pior camisa 10 da história. Não é o pior camisa 10 da história. O problema é que o treinador não sabe armar um time pro camisa 10 jogar. Marcelo, o Elvis precisa se ajudar. Desse jeito ele não pode entrar em campo. Sei, tudo bem. Mas, por exemplo, o time sem ele tava errando 72% dos passes. Quando ele entrou, errou 78%. Aumentou 6% não adianta, de acerto. Não pode jogar mais. Futebol de hoje, jogador como o Elvis não pode jogar, infelizmente. Orleis Oliveira, Botafogo e CRB, ruim igual a Ponte. Edilson Roberto, o Guarani jogou muito mais e mereceu a vitória. Sim. Aqui ninguém fala isso. O Guarani mereceu a vitória. Poderia ter ganhado demais. E eu falei aqui no segundo tempo. Poucas vezes que fui interpelado pelo narrador. O Guarani estava mais próximo do segundo do que a Ponte do primeiro. Traz o técnico do Ituano, Edilson Roberto. Não. Nada que é ruim que não possa piorar, não, né, querido? Não. O LC tá mandando aqui, beleza. Dinalva Gonçalves tá mandando um parabéns. Hoje o velório tava cheio, tá dizendo o Fábio. O outro Fábio fala que fomos juntos. O Osmar Dangar. Ninguém é bobo, as duas torcidas sabem pra onde estão indo, né? Ninguém é tonto, né? Notamos acima a mesmice do arcaco torcedor. Chamado de... Tá, beleza. O Edilson Roberto, 2025 poderemos ter até 4 derbys? Então, Não. no Campeonato Paulista 1, só se o time se classificar pras finais, né? Mas na Série C é só um, né? Só se tiver também pra final, tipo o quadrangular final, né? Porque no primeiro turno só tem um turno. São 19 jogos, não tem 38 como a Série B. Acaba em outubro o campeonato, no caso, né? Como aconteceu, né? No mês de agora. Se for pra final, termina em novembro, né? Em outubro, terminou ontem. Ou seja, se caso as equipes, né, praticarem o mesmo futebol, né, de não essa porcaria que vem praticando aí, capaz de acabar aí, né? Vamos focar. O que nós temos hoje, tanto para Guarani e para Ponte Preta. O Guarani venceu hoje. O Guarani precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo era vencer. Mas vamos focar aqui, cara. Os times de Campinas estão a passos largos da Série C. Ô, Albert, quando você tiver a possibilidade de trazer o Alan Al, tá? Fique à vontade, viu? Tá bom, estamos aguardando. O William Pires, a Ponte Preta está ruim faz tempo. Tem que mudar todos. Primeiro a diretoria, depois alguns jogadores que não merecem vestir a camisa da Ponte. Não consigo assistir os jogos. Vai mudar a diretoria com o campeonato rodando, e aí como é que faz? Fábio Fernandes, um presidente que vê o time na Pindaíba, não contrata ninguém, então esse foi um dos erros, cara. Só que quando ele não contratou, a Ponte não estava nessa situação, né? Mas algumas posições, e aqui eu não tô falando depois de perder o derby, e aí a culpa tem que colocar no Nelsinho também. Porque o Nelsinho vem na entrevista coletiva e fala que os jogadores que foram oferecidos não eram melhores do que estão aí. Se a gente for analisar, se a Ponte contratou, por exemplo, Portuga não joga, o Hudson é ruim igual aos outros, né? O tal de Tomás Luciano nem é relacionado. O Heitor Roca é o melhorzinho deles aí, mas tá machucado, né? Não sei se tá machucado. Eu já não sei mais, Marcelo, porque eu vou até pegar aqui
o dia que eu perguntei do Heitor Roca, cara, porque já passou o prazo há muito tempo, inclusive, que ele ficaria recuperado. Pera aí, estamos chegando aqui devagar, é que é muita mensagem. Mas vai aí, Marcelo, já informa. A ponte hoje foi um horror, cara. Tem que zoar mesmo e ficar feliz, tá dizendo o Fábio Almeida. É claro, tá certo. O Edilson Roberto, nas mãos do Eberlin ainda dá tempo de sermos rebaixados no Paulista e na Série C de 2025. Achei, Marcelo. Perguntei no dia 5 de outubro qual a projeção para o retorno do Roca. A resposta foi de 10 a 15 dias. Hoje é o 15 dias, ou seja, o prazo máximo, ele não voltou. O Matheus G está dizendo se a torcida da Ponte fez alguma merda no estádio. Desculpa a palavra que eu li aqui, né? Olha, fora do estádio aconteceu algumas coisas. Só toma cuidado com as mensagens aí, tá, Marcelo? Mas foi a primeira que eu vacilei, né? Dá um desconto, vai. Tem 890, eu erro só uma, pô. Eu falo uma aqui... Até perdão, e eu pedi perdão. A presidente, ao coisa. Deixa o cara falar. Não dá voz. Enfim... Bom, o pessoal, eu não vou ler mais então. Roberto César Santos, obrigado. Deleio Santista, o Ricardo Monteiro. Não tô pedindo pra você não ler. Então, aqui a gente deixa quieto as mensagens. São 9 da noite mais 14 minutos. Eu vou pro intervalo, pra gente pagar esse intervalo, Felipe. E depois a gente fica à vontade aqui com os destaques finais dos coleguinhas, pra gente prospectar aí os próximos jogos, né? Das duas equipes. E olha, Tem nota pros jogadores, tá? Ah, tem nota? Tem ficha claro. técnica do jogo, tem Sim. nota. A gente só não vai eleger o melhor em campo, ou vamos? Do Guarani, sim, né? Então a torcida pode mandar ganhou. o melhor em campo aqui? O Guarani ganhou. Então vamos lá, torcedor do Guarani, torcedor da Ponte, pode eleger o melhor em campo do Guarani, então. Pode eleger o melhor em campo. Quem tá na live aí, elege o melhor em campo. Deu o seu voto no melhor em campo. Não é possível que o melhor da Ponte, o melhor em campo vai ser jogador da Ponte. Que a gente vai trazer, então, tem as notas do jogo, tem o melhor em campo, que então pela ordem, melhor em campo, notas do jogo, depois tem os comentários lá pro YouTube e o Instagram. Coletiva na Ponte não vai ter, mas o Wendel tá atento com os seus informantes, Só pra eu acho que lembrar- roda hoje o treinador. Só pra lembrar que a coletiva da Ponte não é por falta de condições técnicas, tá? É porque eles não querem. Não, cara, É isso mesmo, mental. porque eles não querem. É mental. E É aí, isso, Carlos. e aí eu afirmo, o técnico vai cair. E o Albert Cavalcante também, se tiver do Alan Al, a gente vai até as 10 da noite na Valinhos FM e aqui no Portal Futebol Interior. Obrigado, rapaziada, que tá dando mensagem aí. Eu não vou ler mais as mensagens, porque às vezes tem umas palavras aqui que não dá pra gente cortar na hora que vai falar, mas obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. Vou registrando aqui o pessoal que tá participando. O Ricardo Monteiro tá com a gente. Valeu, viu? E eu vou ler depois, vou procurar aqui as mensagens pro melhor em campo. Então vamos pro intervalo, Felipe? Um intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Deu Guarani no Derby 208, jogando no Majestoso, para mais de 16 mil torcedores. 0 para Ponte, 1 para o Guarani. A Ponte está na zona do rebaixamento. O Guarani é o lanterna do campeonato. A gente volta já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br.
Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Seja bem-vindo no ar aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. Derby 208 deu Guarani, mais uma vitória do Bugre no campeonato, tá na lanterna do campeonato, 31 pontos, mas empurra a Ponte para a zona do rebaixamento com 35 pontos. E agora, essas 6 rodadas, um pega pra capar. A Ponte precisa de pelo menos 3 vitórias para não ser rebaixada em 6 jogos, 50% de aproveitamento, o que a Ponte não conseguiu durante todo o campeonato. E o Guarani de 6 jogos, pelo menos 4 vitórias e torcer muito contra os adversários. Tem confronto direto, mas a situação não é fácil nem para a Ponte nem para o Guarani, mas o futebol do Guarani nessa reta final de Série B é muito melhor do que o futebol da Ponte Preta. Vamos fazer o seguinte então, vamos eleger aqui o craque do jogo com a nossa equipe nesse Derby 208, vitória do Guarani, 1-0, hora de craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bom, é o seguinte, são 9 da noite mais 20 minutos, concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, nesta noite de domingo, 20 de outubro de 2024. Bom, eu dei uma passada de relance aqui, agora consegui entrar nas mensagens novamente, né? E aqui ainda não chegou, pelo menos para mim, nenhum voto como craque do jogo. Mas eu vou começar com o Albert Cavalcante, para ele dar a opinião dele, e aí se chegar algum voto aqui a gente vai anotando. Albert Cavalcante, para você, o craque do jogo, melhor em campo. Difícil, né? Difícil a menção honrosa, né, ao Luan Dias, né? Mas, né, o Luan Dias, o Caio Dantas, né, o João Vitor, no segundo tempo, né? Obviamente o Luan Dias foi um jogador diferenciado, mas o autor do gol, né? Quem decretou aí o fim do tabu foi nada mais, nada menos que o Matheus Bueno, autor do gol, né? Ele que perdeu o irmão a semana passada, né, no começo da semana, e acabou, né, fazendo o gol da vitória do Guarani. Eu voto no Matheus Bueno, viu? Com a menção honrosa ao Luan Dias, que comeu a bola também. Matheus Bueno foi que fez o gol, né? Exatamente. Vai, o Wendel Coral, pra você, o craque, o fera desse Derby 208. Que espetáculo que assistimos, hein? Matheus Bueno. Vai, Carlos, você que narrou o espetáculo lá no Majestoso. Luan Dias. Eu vou de Matheus Bueno. Pra mim, o melhor em campo. O pessoal não tá querendo votar, não, hein? Então, vamos lá, já tá eleito, vai. Matheus Bueno, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Tô sem paciência. 9 da noite, mais 22 minutos. O Guarani venceu a Ponte Preta. 1-0, Derby 208. Guarani que não vencia a Ponte no Majestoso há vários anos, né? E também mais de 5 mil dias. São 15 anos, mais de 5 mil dias. Venceu 1-0, gol no segundo tempo. O Guarani vai a 31 pontos, ainda na lanterna do campeonato, mas a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento. E a Ponte, pela primeira vez, fecha uma rodada na zona da degola. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as notas do jogo. E como a Ponte Preta foi o mandante, né? Então eu começo com a Ponte, depois o Albert dá as notas pro Guarani, tá? E a gente fica aguardando aí o Alan Al falar em entrevista coletiva. Mas tinha uma movimentação lá no Brinco de Ouro da Princesa, né? Exatamente, né? Que após, né? Até mesmo, né? Durante a semana, quando nas redes sociais mesmo, né? Aparecem muitas mensagens de torcedores em que os caixões, né? Iriam ser aí confeccionados e os torcedores da Ponte Preta iriam, né? Ali fazer aquela famosa, né, dar aquela cutucada nos torcedores do Guarani,
E eles ali... Tem imagem aí, Felipe? Ele tem solta a imagem. Né? E no momento em que eles, né, após essa vitória, após 15 anos aí, onde todos estavam, né, todos confiavam, mas não acreditavam que seria, né, como foi, né? Os torcedores do Guarani Futebol Clube indo para o estádio Brinco de Ouro da Princesa para comemorar ali junto com, né, esperando até mesmo a delegação, né, que era distância por conta de tudo, né, ali uns 30, ali vai demorar uma meia hora para chegar, até mesmo em relação à entrevista coletiva, né, vamos ver aí qual o momento que será feito, né, que até deve ser feito no Brinco, né? Então eles fazem no Brinco, então mais ou menos uns 30, 40 minutos aí, provavelmente que terá algum pronunciamento aí do técnico Alan Al. E é isso aí, torcedor do Guarani tem que comemorar mesmo, vencer o maior rival no estádio Moisés Lucarelli e vai rebaixar o maior rival, provavelmente aí, porque depois desse jogo, essa atuação pífia, vai ter muitos desdobramentos lá no estádio Moisés Lucarelli e o Guarani ganha um alento aí para sair da zona do rebaixamento. Lembrando que o nosso repórter, o Pedro Lino, tá lá no Moisés Lucarelli, qualquer novidade ele pode voltar também a falar com a gente. 9h, 24 minutos, as notas do jogo, Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vou fazer o seguinte, eu vou querer pontuar aqui, né? Vou querer dar nota. Presta uma caneta pra mim, o Wendel Coral. Que cor você quer? Pode ser vermelho, azul e preto. Pode ser vermelho. Tá aqui, Marcelo. Vermelho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui, porque amanhã tem Hora da Macaca, né? Acho que vamos ter Hora da Macaca. Se eu não tiver com os Pacová lotado e o Carlos também não, né? Não, vou fazer, pô. Pra gente falar muito desse jogo. Peraí, Marcelo. Porque eu quero ver se eu mudo de opinião com relação às notas dos jogadores da Ponte amanhã. Então eu vou anotar jogador por jogador. O Wendel Coral. Eu só queria lembrar que o goleiro da Ponte hoje não foi o Luan, tá? Não foi o Pedrão, tá? Foi o Luan Ribeiro. Eu quero lembrar aqui pra mesa também, tá? Tá, lembrando que, a gente faz o seguinte, vamos fazer uma média aqui, Pedrão? tá? Vamos fazer uma média. O Wendel Coral, ele vai dar a nota dele, eu dou a minha nota e a gente faz a média. Pois não. Posso perguntar? A minha pergunta vai pro Wendel Coral. Já sei o que você vai perguntar. Wendel Coral, o que você achou da atuação do Luan Ribeiro? Não, peraí, agora não. Não, o Luan Ribeiro. E se o Pedrão fez falta na partida de hoje? Somente. Não, só se o Pedrão fez falta ou não. A atuação do Luan Ribeiro você fala daqui a pouco, na nota do jogo. Eu vou dar a resposta se o Pedrão fez falta, tá? E vou completar o porquê que eu estou dando essa resposta. Vai. Tá meio sem graça, hein? Não, se fosse o Pedrão também tomaria o gol, porque a falha não foi do Luan Ribeiro, mas sim da falta de marcação do o Luan não falhou naquela bola. Não falhou. Naquela bola não, a bola vai no canto, a falha foi da marcação. Cara, falhou. Poderia ser Porra, velho, vocês estão malucos, cara. Goleiro profissional não pega aquela bola, cara. Cara, eu acho que poucos goleiros pegariam. Eu acho que no Brasil só o Cássio ia pegar aquela bola ali. E olha lá, ela vai devagar, mas a falha da marcação é o que pega desprevenido, Luan. Não, você não pode ir embora que você tem que falar o nome dos jogadores que entraram aí na Ponte Preta. Ruim é o Pedrão, cara. Não, o Pedrão não é ruim. Pra mim não foi falha do Luan. Mas vamos lá, Carlos. Então é o seguinte, eu dou a nota primeiro, o Coral dá a nota segundo e a gente faz a média. Vai, Carlos. O nome do primeiro jogador. Luan Ribeiro. 5. Se fosse o Pedrão, você estaria dando menos que 5. Carlos, a sua nota você dá no blog, no site Futebol Interior, daqui a pouquinho vai estar a nota do Carlos. Minha nota pro Luan vai ser -2. Luiz Felipe. 2. Tem coragem de dar nota 5 pra um jogador da Ponte nesse jogo, velho? Vai, Coral. 3. 2,5 a média. Joilson. 0. Pra mim é quem falha mais no gol da Ponte, no gol do Guarani. Joilson 2 também. 1 de média. Nilson Júnior. 3. 2 de média. E depois vocês não querem que coloque o Raquinho pra jogar. João Gabriel. 2. Média 1,5, né? Isso. Castro. Cara, o Castro tá jogando nada. 0. Meio de média. Rapaz, coisa boa, hein? Emerson. Jogou um pouquinho melhor do que o Castro. Nota 2. 3. 2,5 de média. Entrou o Hudson no lugar dele. 0. 1. Meio de média. Dodô. Então, o Dodô foi um dos caras que mais se esforçou no time. Então eu vou dar nota 4 pro Dodô. 4 de média. Everton Brito. Jogou nada. Entrou a 36. Tá 36 no segundo tempo, né? Não jogou nada, hein? Fez diferença. 2.
porque entrou em campo. 1,5 média, é isso? Isso. Iago Dias. Também não jogou nada, 2. 0. 1 de média. Matheus Regis, 31 do segundo tempo. Entrou e não pegou Nada na bola também, não pegou na bola também. 2. 1,5. Rapaz. Gé. Ele se esforça, cara. Você não pode falar que o Gé é um cara que não se doa pro time, né? Mas também não foi bem, não. Vou dar nota 4 pra ele, vai. 3. 3,5 de média. Gabriel Novaes. Se esforçou no jogo. Achei que não deveria ter saído, aliás, hein? Mas... saiu. 3 pra ele, vai. 4. 3,5. Elvis. Ah, não jogou nada, hein? 2. 1,5. Nelson Batista. 0. 2. 1 de média. Então vamos lá. Luan Ribeiro, 5. Luiz Felipe, 2,5. Joilson, 1. Nilson Júnior, 2. João Gabriel, 1,5. Castro, meio. Emerson, 2,5. Hudson, meio. Dodô, 4. Everton Brito, 1,5. 1,5. Iago Dias, 1. Matheus Regis, 1,5. Gé, 3,5. Gabriel Novaes, 3,5. Elvis, 1,5. Nelsinho Batista, 1. Agora vamos pro Guarani. O Guarani, como você foi o comentarista, Marcelo, vamos fazer uma média com o Albert? Ah, eu acho melhor você deixar Só deixar o Albert? Só o Albert, é. Só o Albert? Eu não me sinto em condição de dar nota para jogadores do Guarani. Por que não? Porque eu não acompanho, né, cara? Então entendi. eu não acompanho mas muito mas time, nem né? pela... Mas é o jogo de hoje. mas jogo de hoje. É o jogo de hoje. Tá As bom, notas então são vai, pro jogo beleza, de hoje. beleza, pode ser, vai. Começa sempre com o Albert, tá? Vladimir. 6. Ah, não pegou na bola, 5, cara. Se tivesse um cone ali no lugar do Vladimir, não tinha tomado gol também. Mas aí a culpa não é dele, né? 5,5, então, média. Pacheco. 5,5. Cara, eu gostei do Pacheco, 6,5. 6 de média. Vou colocar só a média aqui. Douglas Bacelar. Zaga do Guarani hoje. 6. 6, não tem trabalho nenhum. Porque o Salustiano eu trabalhou queria, pra assim, eu tô entendendo o que você Quem tá que falando. marcou o Gé? Foi o Salustiano. Então, o Douglas Bacelar não teve trabalho nenhum. Quem marcou o Gé teve. Marcou o Gé, realmente a trauletada foi forte. É. Então, o comentarista tá perguntando quem marcou o Gé. Deixa eu falar aqui. não teve trabalho nenhum. Muito pelo contrário. Eu acho que pelo trabalho da zaga, o Gé não conseguiu fazer nada. Mas não foi o Douglas Bacelar que marcou o Gé. Foi o Matheus Salustiano. Mas então, quem anulou o Gé, quem pôs o Gé no bolso foi o Salustiano. Mas o Gé não tava sozinho. Mas Salustiano. a nota que os outros jogadores... Mas eu tava na nota do Matheus Salustiano. Não, você tava na nota do Douglas Bacelar. Bacelar deu 6. 5,5, 6,5. Deu 6, já foi. Matheus Salustiano. 7,5. 7. 7,25 a média. Jefferson. Minha nossa senhora. 5,5. 5. 5,25 de média. Gabriel Bispo. 5. 6. Gabriel Bispo foi pior que o Jefferson. Nossa senhora, o Jefferson lá atrás, o Gabriel Bispo. Fala aí, Wendel Coral. Os passes do Gabriel Bispo. Isso. Matheus Bueno, autor do gol. Então vou dar nota 8 pra ele, né? 8. Por tudo cara, que passou, né? Virei fã do Matheus Bueno, cara. Apesar de ter feito um gol na minha macaca, virei fã. Rapaz, passar pelo que ele passou aí, continua jogando. Cara, se tinha um cara que tinha que fazer gol no jogo de hoje, era era o Matheus Bueno. Então parece que foi assim, né? Parece que foi... Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Que eu sei, torcedor da Ponte vai ficar bravo, tem torcedor do Guarani. A diretoria da Ponte não é perfeita, tem cara da imprensa zoando, falando que eu narrei o gol sem vontade. Juro por Deus que eu fiz o meu máximo. É por isso que eu tô pensando em parar com essa porcaria. Não. Mas eu fiz o máximo, mas tem torcedor da Ponte vai ficar bravo comigo. Mas Deus é perfeito, né? Se tinha alguém pra fazer um gol, tinha que ser o Matheus Bueno, né? Nota 8 pra ele, né? Isso. Entrou na vaga dele o Lucas Araújo. Lucas Araújo? 5. 5? 5. 5 também. Média 5. Luan Dias. Esse aí foi... Só não foi o melhor em campo porque o Matheus fez o gol. Nota 7 pra ele, né? 7. Mas peraí, tá errado. Tá certo, verdade. 7 então. Vamos lá. Demos 8 pro Matheus. Tá. Pierre, né? Pierre? Nota 5 pra ele. Não vou dar menos de 5 porque o Guarani perdeu 5. Heitor.
O jogo, Heitor. Eu gosto do Heitor, eu acho bom lateral. Então, esse Heitor era pra ter vindo pra Ponte há 2 anos atrás. Ele era do Internacional de Porto Alegre. E a gente batia muito nessa tecla, né? Que o Guarani não sempre dependia de pontas, né? E o Heitor, ele é muito bom na frente, ele bate bem na bola, mas na marcação é um Deus nos acuda, né? E houve esse equilíbrio, né? A nota 6 pra ele, né? Nota 6 pra ele. O Heitor 6 pro Heitor. Entrou na vaga dele o Marlon Maranhão. O Albert, cara, depois de uma vitória dessa... Eu pedi 20 minutos. Não, ele entrou no lugar do... Entrou no lugar do Heitor? Do João Vitor, né? Não, ele entrou no lugar do Heitor, né? O Heitor já tá mais de 40. Não, mas tudo bem. Não, mas é que assim, que eu pedi o Marlon Maranhão, né? No lugar do João Vitor, né? Ele entrou com 46. Exatamente. 5 pra ele. Tá bom Marlon pra ele. Maranhão. Tá bom. João Vitor? O João Vitor no segundo tempo ele cresceu, cara. 6,5 pra ele. Mas ele erra muito, né, velho? 5,5. 6 de média. Reinaldo entrou também junto com o Marlon Maranhão. Faltando 5 minutos pra terminar o jogo. Nota 3 pra ele. Horrível. Só, Albert? Nossa, Reinaldo? Tá amargo. O quê? Nossa, horrível. 5. Qual que é a média? Que nota que você deu? 3. Então é 4 de média. Parece que o time ganhou o derby. Não jogou aquela bola, né? Mas, cara. Caio Dantas. Gostei do Caio Dantas, hein? 6,5 Caio Dantas. Tal do Joilson vai sonhar com o Caio Não Dantas. 7. 6,75 de média. O Bruno Mendes entrou, não foi o Reinaldo que entrou no finalzinho, não. Foi o Bruno Mendes, né? Então o Luan Dias saiu e entrou o Marlon Maranhão. Entrou nos 40 minutos cravados, né? Quem entrou depois foi o Bruno Mendes mesmo. Aí eu deixo sem nota. Jogou pouco. Não, eu dou nota 5, porque jogou. Não pode. Campo. Eu vou tirar a nota dele 5 de média. Se o time ganha um derby e jogando fora de casa, você não pode dar nota menos que 5. Pelo menos é a minha opinião. O Guarani fez um jogo espetacular? Não. Mas o Guarani fez um jogo melhor do que a Ponte. Fez um jogo seguro, não passou sufoco momento Por nenhum. isso que as notas não foram maiores, porque o Guarani não fez um jogo espetacular. Não, e outra, por mais que, né, se tirar o marcador aí, você vê o primeiro tempo da Ponte. Primeiro tempo, a bola foi fazer e tudo bem, boletim de ocorrência na delegacia, porque os caras judiaram da bola. Exatamente, e só que quando tinha, né, quem vinha com mais volúpia, o Guarani errando muito, a Ponte Preta em cima. É que as duas equipes estão num momento horrível, né? A tabela diz, né o que vem passando com as duas equipes, mas eu temi que a Ponte Preta abrisse o placar. E se a Ponte Preta abre o marcador, já era. O Guarani já foi o pior time do campeonato. Na tabela ainda é. Mas hoje o pior time do campeonato é a Ponte. Vamos lá, nota do Alan Al. Alan Al, cara. Nota 8 pro homem, viu? 8 também. 8. Então vamos lá, médias aqui. Vladimir 5,5. O Pacheco 6, Bacelar 6, só deixa eu terminar as notas aqui. Bacelar 6, Matheus Saluciano 7,25, Jefferson 5,25, Gabriel Bispo 5,5, Matheus Bueno 8, Lucas Araújo 5, Luan Dias 7, Luan Dias 7, Pierre 5, Heitor 6, Marlon Maranhão 5, João Vitor 6, Reinaldo 4, Caio Dantas 6,75, Bruno Mendes, tô tirando a nota 0 do Albert pela falta de tempo, ficou com a 5 de média do Marcelo. E o Alan 8. Informação, Coral? A informação que recebo é que os jogadores do Guarani estão indo embora de táxi / Uber, porque o ônibus que faria o traslado do time do estádio Moisés Zucarelli até o Brinco foi depredado pela torcida da Ponte. Isso preocupa porque, eu não sei também se preocupa ou não, porque parece que quando a Ponte joga com a torcida, a Ponte sente, né? Mas isso daí pode ocasionar em problemas pro torcedor da Ponte, pode interdição de estádio ou o torcedor não poder comparecer. Por quê? Se você tá fora do estádio lá, tá acontecendo um problema, se você não interfere em nada que aconteceu no jogo, não vai acarretar. Mas, por exemplo, se chega uma informação dessa, né, e os caras põem na súmula, vai lá pro STJD, a Ponte vai ou jogar sem público ou vai ter que jogar fora do Moisés Zucarelli. Porque se depredar o ônibus do adversário, é você interferir também no que está acontecendo no jogo. Falta de segurança no estádio, isso pode acarretar em problemas. E a Ponte Preta o torcedor da Ponte Preta, é difícil de a gente pedir até uma moderação, né? Não, mas fazer isso aí não. Sim, né? mas, cara, eu acho que o torcedor teria que entender o seguinte: a Ponte ainda tem 2 adversários diretos em casa.
né? Que são Paysandu e Brusque. Isso aí conta, cara. Isso aí deveria contar, porque é melhor, querendo ou não, que a Ponte não tá ganhando mais de ninguém em casa, não ganha fora, mas não ganha em casa também. Mas é muito mais fácil jogar em casa contra um adversário direto do que fora. Sim. Porque, por exemplo, você vai jogar na Curuzu contra o Paysandu. Pô, aquilo lá vai estar lotado, velho. Já esteve no primeiro turno, né? Então é melhor você pegar o Brusque aqui. O Brusque lá no campo dele é difícil de ganhar. Que agora eles estão jogando no estádio Augusto Bauer. Isso. Né? Então, é melhor você jogar em casa do que fora. A Ponte ainda tem 2 adversários diretos. Eu quero resumir em uma frase aqui para os 2 times. A Ponte, matematicamente, não caiu. Não. Moralmente, sim. Sim. O Guarani, matematicamente, também não caiu. Moralmente, o Guarani não caiu. Moralmente, o Guarani não caiu. Matematicamente, ainda não. Ainda não caiu. Matematicamente. Mas os 2 times estão caminhando para o mesmo caminho. Ó, lá no Alfredo Jaconi, jogaço, hein? 4-3, o Palmeiras vai vencendo o Juventude, vai ficando a 1 ponto do Botafogo. São 9h39. Bom, eu já trouxe aqui as notas do jogo. Só lembrando que não teremos coletiva da Ponte Preta, tá? O Alan Al deve falar, se é que já não falou. Estamos esperando aqui a assessoria de imprensa mandar. Mas da Ponte não tem coletivo. Então, Felipe, eu sei que você está levantando, mas vamos colocar a ficha técnica do jogo aí, para o Carlos trazer a ficha técnica do jogo, para a gente adiantar. Estamos na Valinhos FM e também no Portal Futebol Interior. Transmitimos o Derby 208. A Ponte perdeu, o Guarani venceu, hein? 1 pro Guarani, 0 pra Ponte. Ficha técnica. Ficha técnica do jogo. Carlos Costa. Derby número 208, deu Guarani no estádio Moisés Lucarelli. Luan Ribeiro, o goleiro da Ponte, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel. Castro, Emerson, depois entrou Hudson. Dodô, depois Everton Brito. Iago Dias, depois Matheus Regis. Gé, Gabriel Novaes, depois Elvis Nelsinho Batista. O treinador da Ponte deve ter feito o último jogo no comando da Macaca. Ou talvez não, né? O pessoal vai pensar, pô, vamos demitir depois o Nelsinho, que é um ídolo, né? Demitir depois de uma derrota no derby pro Guarani? Vamos segurar mais um pouco, né? Não sei. Guarani ganhou com Vladimir no gol. Vladimir não sujou o uniforme hoje. Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Saluciano e Jefferson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, depois o Lucas Araújo. Luan Dias, depois o Pierre. Heitor, depois Marlon Maranhão. João Vitor, depois Reinaldo Caio Dantas. Depois o Bruno Mendes. Alan Al, treinador. O Wilton Pereira Sampaio de Goiás, FIFA, o árbitro. Thiago Gomes da Silva, auxiliar 1. O Gustavo Xavier, o 2. O Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, o VAR. Matheus Bueno marcou para o Guarani. 24 do segundo tempo. Não pela mesa que barra Marcelo e Coral, mas na minha opinião, falha do goleiro Luan Ribeiro da Ponte Preta. Público 16.762 por uma renda de 234.460. Deixa eu só dar uma verificada aqui, porque eu quero olhar aqui o público do primeiro turno entre Guarani e Ponte Preta. Foi 9.626. Vejam só, hein? E a Ponte Preta colocou 16.762. Vou lembrar mais uma vez aqui, eu fiz essa conta e é sempre bom a gente lembrar, né, que o público total do Guarani, resumindo, são 18 jogos agora, né, com torcida única, desde da primeira, né, 18 jogos, só que 6 foram disputados com portões fechados, né, sem torcedor no estádio, por pandemia ou por punição de um clube ou do outro clube, né, da torcida de um clube ou do outro clube. 6 jogos sem torcida. Então agora são 12 jogos, mas antes desse jogo, em 5 jogos, a Ponte havia colocado 71.697 torcedores no campo em 5 jogos, uma média de 14.338. Essa média vai subir, porque hoje 16.762. Já o Guarani nos seus 6 jogos, 68.617, uma média de 11.453. O que dá dó, né, de tudo que está sofrendo aí o torcedor Ponte Pretano é isso, né? Que a torcida da Ponte acredita e só vai tomando paulada, né? Hoje foi mais uma, o tabu de 15 anos sem perder para o Guarani caiu, né? E a torcida do Guarani faz a festa hoje, né?
e tem que fazer a festa mesmo. O Guarani venceu a Ponte pelo placar de 1-0 no derby número 208, a ficha técnica do jogo aqui nos canais de futebol interior. Muito bem, Carlos, 9 da noite, mais 43 minutos, 9h43 para restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e concessionária Sim. Bom, o Nelsinho não vai falar, tem gente aqui no chat dizendo que o Nelsinho pediu o boné, a gente não tem essa informação, tá? A gente não tem essa informação. Por exemplo, o Alexandre, parece que o Nerso pediu o chapéu, alguém confirma? O Fábio fala a mesma coisa. Enfim, valeu, viu, gente? Ricardo Alves aqui, o Melo Silva, o Rafael Carlos, o Ricardo Sansigolo, Vic01, Ricardo Monteiro, obrigado você que tá junto com a gente. O Ricardo Monteiro, ele coloca umas notas aqui, discordando da maioria das notas que a gente deu pro time da Ponte Preta. Ele coloca que o Luan é nota 1, Joilson 0, Castro 0, Emerson 2, Hudson 0, Dodô 2, Iago Dias 1, Gé 1, só reclama, Gabriel Novaes 2. Aí ele coloca 5 pro Nelsinho. Aí o Melo Silva coloca Nelsinho negativo. Enfim. Bom, tem muita gente falando que o craque do jogo hoje foi a torcida da Ponte. Compareceu em um excelente número. Só que depois, né, depredar, né, quebrar vidros, estourar o estádio, a gente não concorda. Mas também não vou ficar aqui colocando culpa em torcida, tá? A torcida reage com o que o time faz. É claro que o futebol é uma festa, né? O futebol é pra ser uma festa. Ultimamente, vou falar do lado da Ponte, mas até pro Guarani, torcer pra Ponte e Guarani não tem nada de legal, né? Não tem nada de festa, né? É gostoso torcer pra eles, mas quando jogam, minha Nossa Senhora, é um tormento, né? A Renata Dalgalo tá dizendo que foi difícil sair do estádio, a gente imagina o porquê. A gente imagina por quê. Agora, a informação é essa mesmo, Marcelo. Parece que o Nelsinho desta vez pediu o boné e parece que desta vez ele vai mesmo. Porque eu acho que não tem mais clima, né? Com relação ao Nelsinho, eu acho que não tem mais clima. Não tem. E outra, o que dá pra fazer agora? Por exemplo, eu vi gente falando aí, trocar, por exemplo, a Ponte Preta não é um regime igual ao Guarani. O Guarani são 7 pessoas que tomam conta, se não me engano o CA é composto por 7 pessoas, né? Então eles trocaram, né? Trocaram o time e depois trocaram os presidentes, né? Se bem que o presidente, na verdade, vamos deixar claro aqui, o presidente não foi trocado, ele que pediu. O atestado, né? Que ele não tem condições, né? Saúde. Pediu. Então ele não foi trocado lá pelas pessoas que tomam conta, mas aí trocou o presidente. Agora no caso da Ponte, né? A Ponte não tem o CA, né? E lá no Estatuto da Ponte Preta, né? Não diz que perderam um derby pro Guarani, o presidente tem que sair. O presidente tem que ser impeachmentado, né? Então é só mesmo se o presidente, né? Meteu atestado. Na verdade, eu vou até... Eu sei que é uma forma de linguagem, né? Mas é uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, o presidente pode... Eu, por exemplo, posso chegar amanhã pro Arthur e falar, Arthur, eu não tenho mais condições psicológicas de narrar os jogos da Ponte Preta. Aí você vai falar, você meteu atestado? Não, eu psicologicamente não me sinto bem. Sim. Tô dizendo isso, né? O CRM está lá, né? Isso. Então o Eberlin, né? É claro que ele não vai fazer isso, né? Mas é a única possibilidade dele sair. Agora, eu vou perguntar aqui, o que vai adiantar isso? O Eberlin marca gol? Ele contrata cara para marcar gol, não contratou, né? Ele tem que contratar goleiro, né? O goleiro que vocês pediram aí tomou um frango hoje. Não foi frango, Carlos. É a sua opinião e eu respeito. Não foi frango, é bola pra cima das pernas. O frango foi aquele que o goleiro do Sport tomou. É a sua opinião Pode e eu ter respeito. sido no máximo uma falha, mas a bola pra mim foi muito no canto. É a sua opinião e eu respeito. Mas não é frango. Vocês falam que o Pedrão toma frango quando não é, por que eu não posso falar? Não, vocês não, a audiência fala. Então a função do presidente qual que é? Contratar jogador. Coisa que ele não tá fazendo bem desde quando assumiu. Ou alguém aqui vai criticar? Ele mantém o nível das contratações ruins. Ele mantém o patamar. Sempre ruim. Então ele mantém o patamar é aquilo, eu vou contratar jogador ruim. Mas hoje, por exemplo, não dá pra gente falar, vai mandar o presidente embora e vai resolver o problema. O que dá uma injeção de ânimo? É o técnico. É trocar o técnico. Agora, não tem, você falou, não tem plano B, eu acho que não tinha mesmo. Não tem. Só que me dá medo de quem não vão tem. trazer. E por exemplo, Brusque... se colocar o Edson Boaro, um abraço. Não tem condição nenhuma de assumir a Ponte Preta. Mas peraí, mas contra o Brusque alguém tem que estar lá na frente. Ou o Edson Boaro, né? Ou o Ivo Sec, porque eu acho que não dá nem tempo do cara se apresentar, pô. Não, vai ser se demitir o Nelsinho, é o Edson. O técnico contra o Brusque é o Edson. Não tem condição nenhuma de ser técnico da Ponte Preta, desculpa. Eu gosto muito do Edson. Mas alguém tem que assumir, um excelente Marcelo. lateral, mas não tem condição nenhuma. Alguém tem que assumir, nem tem que for o Lauro.
Tem que... foi o Lauro. Agora estão dizendo do João Brigatti. João Brigatti não volta mais pra Ponte Preta. Nesse momento não volta. Não tem condição nenhuma de voltar o João Brigatti, tá? E eu, se eu sou o João, se sou convidado, também não aceito, viu? Também não aceito. Vamos fazer o seguinte, como a gente não tem coletiva da Ponte, já foi informado que não vai ter, do Guarani a gente não conseguiu, né? Deixa eu pegar o destaque final do Wendel Coral, já para liberar o Wendel da transmissão, para falar do prospectar o próximo jogo da Ponte, né? E se você tem alguma informação... coletiva do Guarani, viu? Então, mas daqui a pouco a gente já solta no ar, então. E se você tem alguma informação com relação ao pedido de boné aí do Nelsinho Batista, o Coral, seu destaque final. Pois é, as informações, estou com o Carlos até agora, que o Nelsinho não fica mais pro restante da temporada, e se isso se confirmar, o grande questionamento é aquele, né, Marcelo? Quem vem? É o grande ponto de interrogação na cabeça de todo o torcedor ponte pretano. A Ponte sai derrotada, tanto no placar, quanto principalmente moralmente, do derby de número 208, e encaminha aí a passos largos, ao lado do seu principal rival, a disputar a terceira divisão nacional em 2025. Dê minhas mãos e vamos andando juntos. É mais ou menos nessa linha. Macaca volta a campo na quarta-feira, a partir das 7 horas, novamente no Majestoso. Qual será o público? Duvido que ultrapasse 2.500 torcedores. Olha que estou sendo otimista, hein? Duvido. Para essa partida, Luan Ribeiro segue mantido no gol da Macaca, porque Pedro Rocha tem mais 2 jogos de suspensão a serem cumpridos, só que a Ponte perde mais jogadores para o restante da temporada, incluindo o Gé, o artilheiro da Macaca, e o Hudson também. Os dois levaram o 3º cartão amarelo, vão cumprir suspensão diante do Brusque. Em contrapartida, Emerson Santos, volante, cumpriu suspensão, volta ao time. Se isso é bom, se isso é ruim, já não sei mais nessa altura do campeonato. A Ponte, como disse o Carlos, vai para a 33ª rodada sem ter um time titular. A incompetência e a omissão são as duas palavras que definem essa diretoria executiva da Ponte, por isso, muito provavelmente estará na Série C no que vem. Se não ser rebaixado, não vai ser por mérito próprio, mas sim pela incompetência dos outros times, assim como foi no ano passado. Só que esse ano, acho que não vai escapar, Marcelo. Até a próxima, muito obrigado. Valeu, Wendel Coral, repórter da Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior. Bom, o Albert Cavalcante, então tem sonora aí? Tem entrevista coletiva do treinador, o Alan Al? Ainda não? Eu não sei se vai dar tempo, cara. Pelo jeito... Faltando 10 minutinhos ainda, certo. Mas vou segurar você um pouco mais. Sim, claro. Vou segurar você um pouco mais. Então vamos fazer o seguinte, Felipe. Vamos... Ô, Carlos, como é que você quer fazer com os comentários aí? Você quer... Vamos pôr todo mundo na tela e bora. Só que eu já dispensei o Wendel Coral, tá? Bom. Então aí, se precisar de alguma opinião da Ponte Preta, você, no Sim. caso, me aciona, porque senão o Wendel vai voltar na jornada, né? Mas vamos fazer o seguinte, então. Vamos com os comentários finais pro YouTube e pro Instagram, começando com o do YouTube, Felipe Marques. Não tem problema, a gente espera. E o Carlos, que abre o comentário final, sempre o Carlos Corsato. Lembrando que o Carlos também vai dar as notas dele lá no Portal Futebol Interior, tá? Por isso que o Carlos não deixa as notas dele na jornada, para você ficar curioso e acessar o portal futebolinterior.com.br, né? O portal futebolinterior.com.br, vai lá no blog e confere as notas do Carlos para os jogadores da Ponte, tá? Para os jogadores da Ponte. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos gravar o comentário final pro YouTube. Eu vou fazer a vinheta. Comentário final, YouTube. Carlos Corsato, conta até 3 segundos aí, Carlos, aí você começa a falar. Bora lá então com os comentários finais. A Ponte perdeu para a equipe do Guarani pelo placar de 1-0. O derby número 208. Estivemos aqui na transmissão dos canais Futebol Interior, junto com o Wendel Coral, com o Albert Cavalcante e com o Marcelo Corsato. Bom, bora lá então. Albert Cavalcante, pega o microfone aí. 30 segundos para você. Guarani venceu pelo placar de 1-0. A vitória foi justa? Justíssima, né? 5.601 dias o Guarani não conseguia vencer o seu maior rival, e o Guarani, com essa vitória, continua aí a árdua luta para sair da zona do rebaixamento. E aí, Corsato, a Ponte Preta jogou com o Guarani, jogou em casa, torcedor da Ponte, 16.762 torcedores, né, acreditaram que a Ponte Preta poderia conseguir algo melhor, mas saíram frustrados porque o time, uma bagunça em campo, perdeu 1-0, e acho que foi pouco, né, Corsato?
Se tivesse que termos mais um gol no jogo, ia ser do Guarani, não da Ponte. O Vladimir praticamente assistiu o jogo. O Luan fez uma defesa lá que salvou a Ponte. O Luan faz uma defesa numa bola cara a cara que evita o segundo gol. E teve ainda no primeiro tempo uma falta do Heitor, que a bola bate na barreira e vai pra fora. O Guarani jogou melhor, não jogou aquele futebol de encher os olhos, mas jogou muito melhor que a Ponte não jogou nada. E o Guarani continua na lanterna do campeonato, mas dá um pouco mais aí de alento pro torcedor bugrino, quem sabe tentar escapar do rebaixamento. Agora a Ponte Preta traçando a rota, botou no Waze, rota pra Série C na próxima temporada. Albert, próximo jogo do Guarani, por gentileza. Contra a equipe do Sport, né? Vai ser na quinta-feira, dia 24 de outubro, às 21h30, na Arena Pernambuco. Ponte Preta volta a campo quarta-feira, 7 da noite, contra o Brusque, adversário direto de Ponte e Guarani. Comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Comentário final. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos já pro comentário final do Instagram. E é rapidinho, Carlos, você abre também. Com ou sem vinheta, Felipe? Sem vinheta, tá bom, não tem problema. O Carlos dá um tempinho aí pra gente depois colocar na edição. Vai pro Instagram, tá? Futebol Interior. Bom, aqui na Valinhos FM você acompanha o fim de jogo de 0 para Ponte Preta, 1 para o Guarani. E agora tem mais um comentário final lá para o Instagram. Bora então, com o comentário final do Instagram, transmitimos o Derby 208, Ponte 0, Guarani 1. Albert Cavalcante, vitória justa do Guarani? Justíssima, após 15 anos o Guarani consegue quebrar o tabu. E aí, Marcelo, vitória justa, né? Vitória justa, o Guarani ganha um alento na competição e a Ponte traça a rota para a Série C. Quinta-feira o Guarani entra em campo contra o Sport fora de casa, 9h30. Na quarta, a Ponte joga contra o Brusque às 7 da noite no Majestoso. Comentário final. Muito bem, 6 minutinhos para as 10 horas da noite. Lembrando que amanhã, 9 da noite, vai ter a Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca pra gente falar muito do derby e prospectar aí, né, o que pode acontecer com a Ponte Preta, com o Nelsinho, sem o Nelsinho, no jogo contra o Brusque. O Dodô saiu mancando, um dos Emersons também saiu mancando lá, o que jogou. Enfim, o Gé não vai poder jogar, o Coral já falou, vai ter algumas mudanças. A Ponte Preta de novo, né? A Ponte vai ter que juntar os cacos. E agora não sabemos também quem será o treinador, né? Porque a informação que tá rolando aí é que o Nelsinho realmente pediu pra sair. Aliás, ele já havia feito esse pedido já 2 vezes atrás, né? 2 jogos atrás. E, cara, de boa, eu acho que é a melhor coisa até pro Nelsinho, cara. Sim. Ele pode participar do rebaixamento? Pode. Ele pode ser um dos culpados? Pode. Não, mas não termina o campeonato como técnico que rebaixou a Ponte, né? Ele não merece isso. Não né? merece isso. Ele não merece isso, mas aí agora a culpa total da diretoria, né? Que deveria, por exemplo, você, qualquer pessoa aí que tá aqui, né? Nós não temos o poder da caneta, né? Agora, a diretoria de futebol da Ponte deveria ter visto isso, né? E não é possível um time fazer uma campanha ridícula dessa que a Ponte fez no segundo turno. A Ponte tem 2 vitórias no segundo turno e um empate. Coisa ridícula, cara. Campanha ridícula que a Ponte Preta tá fazendo no segundo turno, né? Coisa ridícula. O campeonato da Ponte, eu falei aqui no comentário final, botou no Waze ou lá no seu aplicativo de procurar caminho lá, a rota da Série C, né? Porque, olha, eu vou falar um negócio pra você, é vergonha em cima de vergonha, cara. Olha, se a diretoria, aqui tem um cara, eu não sou um cara que, eu nunca fui no estádio, gente, pra cantar nome de diretor, né? Ô Eberlin, eu tô aqui, eu vim aqui só pra te ver. Nunca fiz isso, cara. Sérgio Carnielli, eu tô aqui, nunca fiz isso, né? Então eu torço pra Ponte Preta. Eu não torço pra dirigente. Então, o que eu acho que é certo, eu vou falar o que é errado. Essa diretoria tem muita coisa errada, com relação à informação à imprensa, com acesso até outras informações, que eu acho que é um negócio que poderia ser melhor trabalhado, né? E não é culpa dos profissionais que estão lá, porque tem muito profissional bom lá na Ponte Preta, né? Mas, agora, na montagem do time, essa administração do Marco Antônio Eberlin, que eu reputo um cara que entende de futebol, Só horrível. que vai por água abaixo que a gente fala, porque a pontuação é horrível, né? É horrível, né? É vergonha em cima de vergonha. Aí a gente até se contradiz, né? Porque como é que eu vou bater no peito e falar, não, o Eberlin entende de futebol, com essas campanhas pífias que ele tá fazendo. Tô começando a achar que ele entendia de futebol. Acho que agora não entende mais. Porque é jogador ruim em cima de jogador ruim. Na entrevista, ele cita que ele se formou, né? Gerente de futebol naquele
Tem um curso, né, na CBF que você tem que ser para você ser gerente de futebol que fala, né? Gerente de futebol, que o Pastana, por exemplo, tem no Guarani. E o Marco Eberlin diz que ele é formado gerente de futebol com nota 9. Mas é a história que eu bato. 9,5, pô? Quase 10. É aquela história que eu bato na tecla, não sei se eu já falei alguma vez aqui, mas vou repetir. Não é porque você é estudado que você é inteligente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, e aí quando a gente fala, e eu insisto, eu também falo isso. Não, eu acho que o Eberlin entende de futebol, mas aí eu vou pegar os números, cara. O que eu vou falar? Ah, não. E a gente, falando de culpa aqui, né? Se a gente passar pro lado do Guarani, a diretoria tem culpa, os treinadores que estiveram ali no Guarani têm culpa, esses jogadores também têm culpa? Claro que tem. Mas a diretoria do Guarani, de um jeito ou de outro, tentou se movimentar no mercado, né? É claro que com mais verba. O Guarani tem mais dinheiro do que a Ponte hoje, teoricamente. A Ponte passa por dificuldades. A Ponte vende o almoço pra jantar. Mas aí é você passar pano. Às vezes economiza na janta pra mas almoçar. Aí é passar pano em são sócios do desastre. Eu não briguei pra assumir o time, né? Eu não briguei pra montar uma chapa. Não, deu até polícia. Deu até polícia, caso de polícia. Os caras se pegaram no tapa lá. Então, e não pensa que no Guarani foi diferente, não. Exatamente. Né? Então o problema, Marco Antônio Eberlin, o problema é teu, não é meu. Se vira, tira a Ponte Preta dessa situação. Se você quer tirar, né? Porque às vezes me parece que não quer tirar. Marcelo, não às vezes me parece que não quer tirar. E eu vejo pelo lado do Guarani que às vezes tem gente no Guarani que acha que quanto pior, melhor. E na Ponte Preta me parece a mesma coisa. Agora, mas não quem tá no comando. A incompetência eu sou obrigado a aceitar. São incompetentes. Mas falar que o cara quer fazer uma campanha dessa. Às vezes, né? Às vezes a gente não sabe também. Mas assim, o caminho tá traçado, cara. Eu acho que depois de hoje não escapa, hoje, não. Vou deixar cravado aqui. Como eu falei que a Ponte Preta era time da 10ª posição para baixo, a Ponte só entrou uma vez entre os 10 melhores. Eu vou deixar cravado aqui. Quero que a Ponte Preta. Eu quero que a Ponte me faça chegar no final do campeonato e falar, eu errei. Mas o Guarani hoje derrubou a Ponte junto. E é aquilo, né? O pessoal dizendo aqui, público 0 contra o Brusque, o Edilson Roberto, o Akira Miyamoto diz que o Nenê não pode ser treinador porque não tem licença. Tem sim. O Joel Silva tá aqui, o 01, Nelsinho pipocou, não deveria tirar o Novaes. Eu achei que ele mexeu errado. Eu falei aqui. Achei que ele mexeu errado. Não entendi a saída do Novaes, não. Até o Dodô eu não teria tirado, só que depois eu vi o Dodô saindo mancando. Então eu acho que o Dodô saiu por contusão, né? E a gente não vai saber, né? Não tem como, né? Tá dizendo que a Ponte tá igual a Venezuela tá jogando mais do que a Ponte ultimamente, viu? A Venezuela provavelmente vai disputar a Copa do Mundo, né? Não, tá lá pra baixo. Até a Bolívia, né? Tava entre os 6 melhores, agora tá em 7, mas tá jogando mais que a Ponte. O Del Explorer. Sou de Goiânia, torço pro Goiás, mas gosto muito de acompanhar nas transmissões de vocês. Abraço. Aqui a gente quebra o pau no ar, cara. A gente fala com o ouvinte aqui, a gente corneta o ouvinte. Não é o ouvinte que corneta a gente, aqui nós cornetamos o ouvinte. Essa transmissão é um pouco diferente do habitual aí, né? É claro que cada um tem o seu time do coração, mas a gente tenta manter uma linha. Mas é que tá difícil, cara, tá difícil. São 10 da noite, mais 1 minuto. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a régua? Vamos, porque não chegou a entrevista do Alan. Tá baixando, não. Então não vai dar, cara. Já passou nosso tempo, inclusive na Valinhos FM a gente já saiu. Já saiu do ar, não deu nem pra dar tchau, né? Não. Nem pra fazer igual o Teletubbies, na hora de dar tchau. Mas, falar em Teletubbies, Albert Cavalcante, seu destaque final, meu companheiro. Mas eu tô achando ele meio borocochô, cara. Parece... Albert Cavalcante, o Marcelo tá falando que o Eberlin quer derrubar a Ponte. E você? Não, eu não falei isso, Carlos. Você tá colocando palavras na minha boca, cara. Você falou parece. Parece, mas eu não falei que ele quer derrubar, cara. Então tá bom, o Marcelo não falou se isso. Se o cara que nasceu grudado em mim fala uma coisa dessa, imagine o que os caras estão pensando. Então, Albert Cavalcante, parece, Albert Cavalcante, que você não gostou da vitória do Guarani. Não, eu gostei pra caramba, né? Mas eu vi que, eu gosto, eu não tinha, fazia tempo que eu não participava entre o entrever pelos irmãos, né? Não, mas assim, tem que comemorar, o torcedor tem que comemorar. Pra caçamba, que nem foi lá no Brinco da Princesa. Aqui pro Bugrino. Exatamente, faz parte. Faz parte, Só que né? Eu não fiz caixão, não, eu não vou nessas coisas. Exatamente. Não, então assim, testa esse tipo de coisa. Aliás, quem fez o caixão, faz o favor, entra dentro. Boa.
larga a mão de ser tonta, soberba, derrubou, cara. Exato. Chegamos numa questão, né? Então, assim, até mesmo em respeito, né? Nós não estamos com a camisa, né, cara? Sim. Se nós estivéssemos com a camisa, poderia ter, né? Até a gente tá um pouquinho mais alterado, brincando, pá, mas assim, em respeito à instituição. Exatamente. Mas só que hoje eu não estou com a fada. Eu não estou fardado, então eu estou aqui após o término, né? Daqui da jornada, nós iremos aí ver se eu conseguir dar um pulo lá no Brinco de Ouro da Princesa, porque lá está o fervo. Mas o Guarani, né? Obviamente vamos comemorar bastante, mas quinta-feira, né? Dia 24, né? Dia 24 de outubro. Na quinta-feira, no horário, né? Corujão, 21h30, o Guarani tem outra final, né? Que agora cada partida é uma final, o Guarani vai nada mais nada menos que vai enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. Com esse resultado, o Guarani consegue a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Olha que campanha pífia. Segunda vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Venceu a Chapecoense por 4-0 e agora vence a Ponte Preta no estádio Moisés do Carelli. Lembrando que o Guarani, há 15 anos, dia 20 de junho de 2009, tinha sido a última vitória do Guarani no estádio Moisés do Carelli, ou exatamente 5.601 dias. Então agora, régua passada, Guarani venceu, não existe mais tabu, e agora vamos para a próxima partida. Pensando, Carlos Corsato, amigos, Marcelo e também o Wendel Coral, que já foi embora, né? Pensando que os times de Campinas aí possam aí dar aquela famosa respirada, porque tá difícil, hein? Valeu. Tá difícil. Um abraço pro Albert Cavalcante. O Guarani venceu, a Ponte perdeu o Derby 208. E agora, Carlos Corsato, seu destaque final. Valeu, Corsato. Um abraço. Amanhã tem Hora da Macaca, 9 horas da noite. Vamos falar aí o que pode acontecer com a Ponte, com o sem treinador. O Nelsinho ainda oficialmente é técnico da Ponte Preta, mas a informação é de que ele pediu realmente para sair, e a informação que eu tenho é que aceitaram, né? Que o Eberlin aceitou. Então o Eberlin vai continuar com o discurso de que ele não manda treinador embora, mas o Nelsinho parece que depois de hoje pediu para sair, mas amanhã, com certeza, daqui a pouco no site futebolinterior.com.br você pode ficar ligado que pintando a informação a gente posta lá, mas amanhã a gente vai falar muito aí pro lado da Ponte Preta, o que foi essa derrota da Ponte pro Guarani. Mais uma vergonha aí pra torcida da Ponte, né, dada aí de presente por quem tá comandando o futebol da Ponte Preta nessa temporada. A Ponte perde pro Guarani pelo placar de 1-0 e tem o seu caminho pavimentado para disputar a Série C em 2025. Foi um prazer. Um abraço e boa semana. Muito bem, Carlos Corsato transmitiu, Wendel Coral, Albert Cavalcante e o Pedro Lino esteve no palco do jogo. A Ponte perdeu, o Guarani venceu, o Guarani segue na última colocação do campeonato, mas dá um alento pro torcedor, né? Jogando um futebol melhor, e a Ponte Preta perde, vai se afundando na zona do rebaixamento. Amanhã tem Hora da Macaca, 9 da noite, YouTube, Hora da Macaca. Gente, agradecer todo mundo, viu? Que mandou mensagem, algumas eu li, outras eu não li, mas a gente só tem a agradecer o carinho da audiência do torcedor com a nossa transmissão. Você que gosta da nossa transmissão, você que nos acompanha para criticar também, não tem problema, você tá dando like, você tá ouvindo, tá dando o carinho da audiência aí, tamo junto. Lembrando que lá em Recife terminou, o Sport venceu o Botafogo por 3-1, portanto o Botafogo fica fora da zona do rebaixamento. Olha só, que incompetência. Se a Ponte empata com o Guarani, ela não estava na zona do rebaixamento, ia ter o mesmo número de pontos do Botafogo, mas com uma vitória a mais. Muito bem, é isso. Agradecendo ao Felipe Marques na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior, a rapaziada da Valinhos FM que ficou junto com a gente também na transmissão do Derby 208. Lá no Alfredo Jaconi, Série A do Campeonato Brasileiro, o Verdão venceu, hein? Jogaço. 5 pro Palmeiras, 3 para a equipe do Juventude. O Palmeiras agora está a 1 ponto do Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Passando a régua aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, com a classificação: a Ponte Preta 17ª, 35, o Brusque 18º, 33, o Ituano 19º, 31, o Guarani é o 20º com 31. Na próxima rodada vai ter um confronto do Botafogo contra o Ituano e tem Ponte Preta e Brusque. Olha só, hein? Botafogo, Ituano, Ponte Preta e Brusque. A gente acompanha o jogo da Ponte Preta, quarta-feira, 7 da noite no Majestoso, contra a equipe do Brusque, e o jogo do Guarani,
Vamos acompanhar com a equipe dos canais Futebol Interior, quinta-feira, 9h30 da noite, Ilha do Retiro, Esporte Guarani. Agradecendo a concessionária Sim Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Em nome do Elcio Paiola e também do Arthur Eugênio Matias, eu, Marcelo Corsato, agradeço, viu, o carinho da sua audiência, da sua companhia. Uma excelente semana, bom domingo para você, juízo, se cuida e até a próxima. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.